Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você uma ótima tarde, agora 4 horas 4 minutos. Carlos
fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, para destacar quinta rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Tem Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A bola rola daqui a pouco, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, o majestoso erguido pela força e pelas mãos do torcedor pontepretano. A bola rola às 5 da tarde. A Ponte encara o Noroeste da cidade sem limites. O Noroeste de Bauru. Esse é o jogo que você vai conferir a partir de agora aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas por diversão, tá bom? E se for maior de 18 anos, acesse rivalo.bet.br. Para quem faz o seu cadastro, né? Para cadastro novos, tem bonificação. Entre no site rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Union Proteção Veicular, faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios. E o melhor, né? Você tá com cobertura aí, ó, 24 horas por dia. Union Corretora de Seguros, 19999779029. União Proteção Veicular, Sinditaxi, Auto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo da Barão de Itapura, Restaurante Pizza do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu posto artesiano. 192514 1171. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a direção comercial é do grande Roberto Marcondes. Ele colocou aqui, ó, sonoplastia, rapaz. Áudio, vídeo a cargo do Felipe Marques. A nomenclatura é bonita. E o cachê, será que é bom também? A conferir. Bora que bora, trazendo pra você os destaques. Hoje é sábado, hein, gente? 24 de janeiro de 2026. Hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Sempre, né? Para mostrar o seu valor. A Macaca joga contra o Noroeste da cidade de Bauru. Quinta rodada, Série A1 do Paulistão. Ponte que tá zerada. Só não tá zerada em tudo porque tem 7 gols negativos na competição. O que você destaca da Ponte? O repórter é ele, Israel Moreira. Fala, professor. Grande abraço, boa tarde. Opa, legal, como diria o nosso colega Ricardinho Martins. Tudo bem, Carlos Corsato? Um abraço a você, a toda a nossa equipe e todo nosso amigo ouvinte que já está ligado na Rádio Futebol Interior, hein? Duelo direto contra o rebaixamento. Macaca é a última colocada. 0 pontos, 4 jogos, 4 derrotas e nenhum gol marcado. Já a equipe do Noroeste de Bauru tem 3 pontos. É a penúltima colocada, empatou 3 jogos e tem 1 derrota na competição. O técnico Marcelo Fernandes já não vai mais contar com o atacante Bruno Lopes. Foi emprestado à equipe do Norte de Montes Claros, em Minas Gerais. O acordo com a equipe mineira prevê o retorno do atleta para a Série B. Até lá, aguardemos. E a Macaca já está escalada e definida por Marcelo Fernandes. Novidades da equipe que perdeu em casa na última rodada para o São Bernardo, apenas a saída do Bruno Lopes e a entrada do atacante Diego Tavares. A Macaca vai entrar em campo daqui a pouco no Majestoso com Diogo Silva no gol, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha, Jean Carlos, Rodrigo Souza, Tarek, Cristiano, Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha. Repetindo a Ponte, Diogo Silva é o goleiro, Pacheco, David Braz e Lucas Cunha, os 2 zagueiros, Jean Carlos na lateral esquerda, Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano meio campo e no ataque, Vitor Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha. Esse é o time da Macaca, escalado, pronto, definido por Marcelo Fernandes para encarar daqui a pouco o Noroeste da cidade sem limites, o Noroeste de Bauru. E o que você destaca
do Norusca, em Israel Moreira. O Norusca, o Esporte Clube Noroeste da cidade de Bauru, da longínqua Bauru, que é longe, hein? Longe e quente, Bauru. Já está definido, o técnico Guilherme Alves tem uma baixa considerável. O jogador, o volante Léo Senna rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora por tempo indeterminado. Mas o Norusca vai a campo enfrentar a Macaca daqui a pouco, definido por seu treinador Guilherme Alves, com Luiz Daniel, Johnny Sanches, Pedro Carrarete, Carlinhos, Maicon, Tauan, Denner, Diego Matias, Marlisson, Carlão, hein? Olho nele, hein, rapaziada? Olho no Carlão. Repetindo a equipe do Norusca, Luiz Daniel, Johnny Sanches, Pedro Carrarete, Carlinhos, Maicon, Tauan, Denner, Diego Matias, Marlisson e Carlão. Essa é a equipe do Norusca que vai encarar a Macaca no jogo dos desesperados, meu caro Carlos Corsato. Daqui a pouco, hein? A bola rola às 5 da tarde. A Ponte vai encontrar aí o goleiro Luiz Daniel, né? Era goleiro do Londrina na temporada passada, goleiro titular do Londrina, inclusive falha, né? Em um dos gols da Ponte na vitória por 2-0 contra a equipe do Londrina. Né? O primeiro gol de Toró. Toró, exatamente. Saudade do Toró, Carlão? Muita. Eu sei disso. Muita saudade do Toró. Saudade do Elvis também. Eu ia te perguntar de quem mais, mas nem precisa, Saudade, né? Olha o rosto, também. olha o rosto de Saudade Carlos do Corsato. Elvis. Aliás, você torcedor ponte pretano que não teve a oportunidade, você sabe que eu tenho o meu blog lá no Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br, e eu fiz uma crônica lá a respeito do Elvis e de como a Ponte Preta costuma tratar aí os seus ídolos. Dá uma chegadinha lá, tá bom? Procura lá no blog Planeta dos Macacos. Né, já que a Ponte Preta não fez o devido trabalho, né, de se despedir, né, se despedir bem do Elvis, né, eu tentei fazer algo parecido por lá. Mas é isso, gente, bora, 4 da tarde, 10 minutos, vamos destacar agora e falar deste jogo, né? E para comentar Ponte Preta e Noroeste, eu vou de carona com ele, Frank Francisco. Fala, Frank, meu querido, como é que você tá? Grande abraço, boa tarde. Ô, Carlos, boa tarde para você, boa tarde para nossa equipe toda aqui, boa tarde para a nação ponte pretana. Amigo ponte pretano, estamos aqui novamente para tentar comentar o incomentável, o imponderável de Almeida. Gostei do incomentável, cara, muito boa, velho. Essa foi boa, hein? Muito bom, muito bom. Rapaz, é emocionante. Né? E a gente tem que rir pra não chorar, né, Frank? Exatamente. Em off aqui, quando chegávamos, eu e o Carlos estávamos tomando algumas posições necessárias para preservar a nossa saúde, né? Já que quem tinha que estar preocupado, nem tchum. Então, parabéns para eles, aplausos. Projeto Série A2 ano que vem tá bem encaminhado. Estamos aqui, Carlão. A expectativa hoje é, na verdade, a nossa torcida. Para que os meninos que vão entrar em campo, os que chegaram, vão se acertando aí, como o Marcelo falou, né? Trocando o pneu com o carro em movimento. E ver se conseguem dignamente, pelo menos aí, uma vitória, né? Uma vitória seria... Gente, é triste, hein? Eu tô aqui na expectativa de uma vitória da Ponte. E se a Ponte ganhar hoje, a Ponte sai da última colocação. A Ponte empurra o Noroeste para a última colocação do campeonato, viu? Pra ver como a coisa tá tão apertada. Então, no fundo, gente, não é só matematicamente, não, é difícil né? cair, cara. É difícil cair, velho. E os caras estão fazendo de tudo. Não, pra cair é difícil. Mas vamos ficar nesse pensamento aí. Então, você, amigo ponte pretano, ó, que tá na live aí, ó, já... mete o dedo, curte aí, você que tá só nos acompanhando, os amigos, os antes, dá uma curtidinha aí para nos ajudar. E vamos junto, vamos ver o que nós vamos ter essa tarde no Moisés Lucarelli, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha aqui pelo placar ao vivo. Futebol Interior, tá bom? Futebol Interior, rivalo.bet.br. Só para lembrar que tem jogo do Campeonato Paulista, tem Série A2 do Campeonato Paulista também, Série A1 e Série A2 do Campeonato Paulista. E vamos ter também, aliás, né? Estamos tendo, né? Clássico no Paraná, viu, gente? Tem Atlético e Curitiba, hein? Atlético e Curitiba jogam neste final de semana pelo Campeonato Paranaense.
e você vai conferir tudo, claro, aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior, Rivalo.bet.br. É isso, vai participando, hein? No YouTube Futebol Interior, você deixa a sua mensagem e a gente vai lendo as mensagens aqui. Se você mandar um superchat, eu sou obrigado a ler a sua mensagem, tá bom? Caso não venha superchat, a gente vai escolhendo aqui as mensagens e mandando pro ar a sua mensagem no ar, tá bom? Tô esperando você participar. Vai lá, YouTube Futebol Interior. Vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Lembrando que já tem a participação do nosso Arthur Eugênio Matias, falando de Wilson Zanon, jogador que passou pela Ponte Preta e jogou também na equipe do Noroeste de Bauru. Lembra dele, Frank? Era um craque de bola, pena que a carreira foi abreviada pela contusão. Daqui a pouco o nosso Arthur Eugênio conta essa história. E o Israel Moreira não comentou, diga lá, mas a Ponte tem um reforço no banco de reservas. Eu passo essa, Carlão. Diga, dê a notícia. A Ponte bidou um jogador ontem. Poxa vida. A Ponte bidou um jogador ontem, jogador que estava na Ponte Preta, né? O último jogo dele pela Ponte Preta foi em 2023. O Diogo Mora. Ele tá com 24 anos, ele era da base da Ponte Preta, né? Teve uma contusão no joelho. E se você procurar aí nesses sites, né, de transfer, né, o Transfer Market, vou até falar aqui o Gol, por exemplo, a informação é de que ele estava aposentado. Aposentou. Essa era a palavra que está lá no site, né? Mas aí, conversando com algumas pessoas, não, ele não aposentou. Ele parou para tratar o problema que ele tinha no joelho. E aí agora assinou um novo contrato com a Associação Atlética Ponte Preta. Ele é meia esquerda, canhotinho, ele tem 1,86 m de altura, foi bidado ontem, está no bid, isso mostra também que a Ponte agora não tem transferban mais, né? Porque conseguiu bidar o jogador por volta de meio-dia, 1h mais ou menos, a Ponte bidou esse jogador. E eu fiquei lá dando F5, eu falei, vai que vem mais gente, né? Vai que vem mais gente. Não veio mais ninguém. Pelo contrário, né? Saiu o Bruno Lopes, foi negociado com o Norte, lá de Minas Gerais. O Norte que já tem o Serginho, né? Jogadores que foram emprestados pela Ponte Preta lá pro Norte. Israel, jogadores que não seriam aproveitados, né? Pela Ponte Preta, então por isso a Ponte emprestou, né? Sim, não eram titulares, né? Eles estavam no Sub-23 que criaram, né? Aí pouco utilizado. Pouco utilizado o Bruno Lopes, que até fez o único gol da Ponte na competição, mas estava impedido. E acabou sendo emprestado para o Norte. Outra notícia... Você consegue entender isso? Não. Deu uma entrevista... me lembre aí, contra o Capivariano, não, contra o Velo. Na verdade foi no final do jogo, né? Contra o Capivariano que a gente reproduziu no último jogo da quarta-feira, né? Chamando a responsabilidade, dizendo que eles também estavam pecando. Isso. Falou, e o Bruno Lopes nunca foi um jogador que deixou, nunca pipocou, né? Sempre deu as caras aí, tapa, se cobrava muito também. Foi muito importante na campanha da Série C o ano passado. Fez gol em derby também. Incansável. Correu absurdamente. Eu acho um desrespeito total, não só com o Bruno Lopes, mas com todos aqueles jogadores. O que fizeram na campanha do ano passado, eu acho que merecia um pouquinho mais de respeito. Infelizmente, não é isso que vem acontecendo. E uma outra notícia que explodiu aí essa semana, Carlão, foram os dois jogadores, mais duas ações contra a Associação Atlética Ponte Preta de dois ex-jogadores. Sérgio Manuel, jogou na temporada passada, esteve no elenco da temporada passada. Sérgio Manuel, quem dera, né? Se tivesse jogado na Ponte, Sérgio Manuel. O Sérgio Rafael, zagueiro que veio do Nova Iguaçu, ação na justiça de R$576.945. Salários atrasados de junho a outubro de 25, falta de pagamento de FGTS, multas, verbas rescisórias e tudo mais. E o Dodô, que aí jogou na temporada de 24, na temporada que o time foi rebaixado à Série C, o Dodô reclama R$269.910, né? R$269.910,66. Esse aí demorou pra entrar ainda, então, né? Esse ainda tentou um acordo, né? Tentou acordo, não conseguiu. FGTS, férias, 13º e o salário de dezembro de 2024 que não foi pago.
São aí os motivos das ações desses últimos 2 jogadores. E vem mais ainda, viu, torcedor? Com certeza, infelizmente, vai aparecer mais dessa última gestão, agora não mais do Marco Eberlin, agora do Luiz Torrano, mas da gestão Marco Antônio Eberlin dos últimos 4 anos, com certeza, principalmente jogadores da temporada da Série C, onde praticamente todos não receberam, ou quase 99% aí, né? O Marco Antônio Eberlin, até em entrevista esse ano, disse que o Arthur teve os salários todos pagos o ano passado. O Elvis reclamou 3 meses de salário, então não estava desde junho, né? Sem salários, como a boa parte dos outros jogadores. Mas enfim, infelizmente não serão os únicos. Teremos mais, com certeza, jogadores que entrarão na justiça contra, como diz Carlos Corsato, a judiada, a maltratada Associação Atlética Ponte Preta. Carlão. É isso. Esse Israel Moreira, torcedor da Ponte, fica se perguntando, né? Quando teremos good news, boas notícias? Vamos aguardar. 4h, 19 minutos. Primeiro intervalo, voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bora lá, vamos dar uma chegadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior, rivalo.bet.br. Pessoal aqui no ponto, né? No meu ponto já tá falando Corsato do céu, não esquece, fale do placar ao vivo, rivalo.bet.br, por favor, não esqueça. Você já tentou mexer com computador sem mouse, cara? Quem foi que inventou mexer com computador sem mouse, hein, velho?
Oh, meu Deus do céu. Bora lá então, só pra lembrar, viu, gente, que segunda-feira, aqui no YouTube Futebol Interior, segura essa pedrada aqui, ô Felipe Marques. Vamos ter um programa pré-derby na segunda-feira. Exatamente. Com um representante de cada time, a apresentação da Luísa Matias. Teremos Piá, grande Piá pela Ponte Preta, e teremos também o Fernando Fumagalli pelo Guarani, contando histórias de derby, tá? E aí a transmissão do jogo do Guarani vai começar na seguidinha desse programa. Segundo a chefaiada, com 5 minutos antes de começar o jogo, tá liberado o YouTube do Futebol Interior para a partida do Guarani contra a equipe do Portuguesa. Então você vai ficar com o programa pré-derby no YouTube Futebol Interior e com 5 minutos para as 8 horas da noite teremos o programa, ou teremos a transmissão esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Eu falei de você, né, Felipe, mas segunda é o Bolacha, né? É verdade. Cara, eu reclamo que os meus colegas aqui não veem a escala. E eu também não vejo a escala. Desculpa, viu, chefia? Eu não vi a escala, agora que eu percebi aqui, tá? Série A2, Campeonato Paulista. Bom, o jogo começou às 3 da tarde. Tô vendo aqui no placar ao vivo Futebol Interior. A Ferrinha já tá ganhando mais uma, hein? Contra o Burro da Central. Em Taubaté, 1 Ferroviária, 1 Taubaté, 2 Ferroviária. Jogo que começou. Os jogos das 4 horas da tarde. Vamos lá. Água Santa e Sertãozinho, 0-0. A Inter, no Major José Levi Sobrinho, está empatando com o Santo André, 0-0. Esses os jogos das 4 da tarde, tá? A bola rola às 18 horas para 15 de Piracicaba e Osasco Sporting. Osasco Sporting, que é o time do Sérgio Rafael agora. Grêmio Prudente e Juventus também às 18 horas. Votuporanguense e Linense às 18 horas também. 7 da noite, a bola vai rolar para São José e Monte Azul. No domingo, a bola rola também pela Série A2 desse Campeonato Paulista. Um jogo isolado às 18 horas. Ituano e São Bento. É meio que clássico ali, né? Na região sorocabana, né? Ituano e São Bento. Que não é meio que vizinho ali, as cidades? É perto, né? É um clássico ali na região sorocabana. São Bento que tá mal das pernas, né? Nesse Paulistão. Série A2, você acompanha tudo aqui nos canais Futebol Interior e também no placar ao vivo Futebol Interior e Rivalo.bet.br. Série A1 do Campeonato Paulista. O São Bernardo, que ganhou da Ponte Preta, gente, 1-0 aqui no Majestoso, tá perdendo em casa. Segura essa chapuletada aqui. 20 minutos do segundo tempo, São Bernardo 0, Mirassol 3. É isso. A Ponte Preta joga daqui a pouco, 5 da tarde. Jogo que você vai conferir aqui comigo, com o Frank e com o Isael Moreira e o Felipe Marques. 18h30 tem o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Placar ao vivo vai acompanhar também você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Esses os jogos de hoje pelo Paulistão Série A1, tá bom, gente? Amanhã tem Santos e Bragantino, 4 da tarde, Capivariano e Primavera, 5, Novo Horizontino, Botafogo, às 18h30. Santos e Bragantino, você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com a 102 FM de Bragança. Novo Horizontino e Botafogo com a W Esportes no comando do grande Wilson Rocha. 8h30 da noite tem Velo Clube Corinthians. E na segunda-feira, Portuguesa e Guarani, 8 da noite, aqui nos canais Futebol Interior. Agora, ô Felipe Marques, vamos trazer aí o material do Arthur Eugênio, que vai falar do Wilson Zanon, jogador que passou pela Ponte Preta e pelo Noroeste de Bauru. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador que foi revelado pela Ponte Preta. Eu vou falar de Wilson Zanon. Isso mesmo, Wilson Roberto Zanon, nascido na cidade de Araras, cerca de 100 quilômetros de Campinas, no dia 26 de março de 1956. Wilson Zanon foi revelado pela Ponte Preta naquela geração do início dos anos 70, com Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, depois veio Juninho, Nenê.
E o Wilson Zanon era um volante de estilo requintado. Lembrava Falcão jogando, estilo clássico, cabeça erguida, jogava bonito. Wilson Zanon poderia ter jogado em grandes equipes do futebol brasileiro e até mesmo na seleção brasileira, mas acabou tendo uma contusão que abreviou sua carreira e que fez com que o Wilson Zanon não tivesse uma história tão longe no futebol brasileiro. E o Wilson Zanon tinha tanta qualidade, era um volante que jogava tão bem, que com apenas 18 anos foi convocado para uma seleção brasileira, para uma competição importante, o Torneio de Cannes, na França, em 1974. O técnico Antoninho convocou o jogador Wilson Zanon, 18 anos. Olha uma seleção brasileira, olha este timaço do Brasil disputando o Torneio de Cannes. Esta foto é de um jogo preparatório. Vamos à escalação deste time, pelo menos a legenda desta foto. Olha que foto importante, hein? Em pé, Vanderlei Luxemburgo, Walter Ferreira, treinador conhecido no interior paulista, Xaxá, zagueiro do Vitória da Bahia, faleceu com apenas 50 anos de idade, Batista, lendário meia do Internacional da Seleção Brasileira, o goleiro é Carlos Roberto Galo, 3 Copas do Mundo, Ponte Preta, Corinthians, o lateral esquerdo é Carlinhos, do Fluminense do Rio de Janeiro, agachados, o massagista nocaute Jaque, depois em Jarbas, um ponta direita do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, o famoso treinador, à época estava no Atlético Mineiro, Luiz Carlos Gaúcho, um meia que faleceu há cerca de 6 meses atrás, Cláudio Adão, famoso Cláudio Adão, e Toninho Vanusa, que era do Palmeiras. E neste time, o Wilson Zanon entrou no segundo tempo, no lugar de Luiz Carlos Gaúcho. O Wilson Zanon brigando por uma titularidade neste time da seleção brasileira, com Batista, com Toninho Vanusa, com Luiz Carlos Gaúcho. Era muito bom o Wilson Zanon. Mas, infelizmente, a carreira de Wilson Zanon acabou sendo abreviada. O Wilson Zanon teve uma contusão muito séria. Eu estou aqui com o livro do jornalista de Araras, Nilson Zanqueta, Araras e seus craques de futebol, volume 2. E ele conta bem aqui a contusão de Wilson Zanon num jogo da Ponte Preta contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E desde então, o Wilson Zanon não conseguiu mais firmar-se na equipe ponte pretana. Não teve mais sequência no futebol brasileiro. O técnico Cilinho acreditava muito no potencial de Wilson Zanon e todos imaginavam que o Wilson Zanon pudesse ter uma carreira longeva no futebol brasileiro, jogando na Ponte Preta, na seleção e em grandes equipes, assim como teve sucesso outros jogadores de sua época. Eu já falei aqui, os goleiros Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, Nenê, Juninho e tantos outros jogadores. Edson Abobrão, que está nesta foto. Olha o time da Ponte Preta em 1975 com o Wilson Zanon. Neste time da Ponte Preta, em pé, Carlos, Oscar, Nenê, Wilson Zanon, Edson Boaro e Odilei. Agachados, Wilsinho, um meia que veio do Marília, Lúcio, Ticão, que veio do Noroeste de Bauru, Parraga e Afrânio Riu, Wilson Zanon, no time ponte pretano. Esta contusão do Wilson Zanon, num momento em que a medicina esportiva não era tão avançada como hoje, fez com que ele não tivesse sucesso no futebol brasileiro. Ainda assim, em 1979, o Vasco da Gama, conhecedor do potencial de Wilson Zanon, tentou recuperá-lo. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes de 1979. Wilson Zanon, jogador da Ponte Preta, chega ao Vasco da Gama indicado por Oscar e Carlos. Olha só a indicação
de Wilson Zanon para o Vasco da Gama. Oscar e Carlos, que conheciam bem Zanon, estavam no auge na seleção brasileira e indicaram ao técnico do Vasco, Otto Glória. Mas, infelizmente, o Wilson Zanon não conseguiu se firmar no Vasco da Gama, assim também como em outras equipes. Ele esteve, depois do Vasco, no Noroeste de Bauru e no Operário de Ponta Grossa. O Wilson Zanon, em 1981, jogando o Campeonato Paranaense pelo Operário. Depois da Ponte Preta, do Vasco do Noroeste de Bauru, o Wilson Zanon tentou pelo Operário retomar sua carreira, mas não deu certo. A contusão continuou atrapalhando a carreira de Wilson Zanon. Logo depois do Operário, o Wilson Zanon foi disputar o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, mas não tinha jeito. O condicionamento clínico do Wilson Zanon estava comprometido e ele fez apenas 4 jogos pelo Goiás e acabou encerrando de forma precoce a sua carreira, que poderia ter sido de seleção brasileira, de Ponte Preta e de outros grandes clubes. Depois mudou para Araraquara, passou a ser representante de remédio, fazia a propaganda de remédios, teve um acidente de carro e hoje vive entre Araraquara e a capital paulista. Olha uma foto atual de Wilson Zanon, aqui no Futebol Interior. Neste confronto, Operário de Ponta Grossa e Ponte Preta, contando a história de Wilson Zanon, um volante que poderia ter tido muita sorte no futebol brasileiro, nascido em 1956 e que jogou na seleção brasileira disputando um torneio em Cannes. Você quer que eu aborde algum jogador, alguma lenda do passado? Fale aqui com o Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Falando de Wilson Zanon, aqui no Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Um dia eu vou fazer de propósito, vou falar pro Felipe Marques, deixa no ar aqui. Deixa tudo no ar. O senhor não faria isso. Aí, não, o senhor não faria isso. Ver, o senhor não faria isso. E a resenha, cara, a resenha fora do ar, ela é sensacional. Ó, ontem tivemos a abertura da Série A3 do Campeonato Paulista, aqui nos canais Futebol Interior, com o canal Poi News, grande Ederaldo Poi. Que figuraça aí, Ederaldo Poi, hein? Grande Poi, um abraço, hein, meu amigo lá. O dono de Araras, né? É o dono de Araras. Sim, manda e desmanda na cidade de Araras. Manda prender, manda soltar. Ele é o Moraes de Araras, entendeu? Ele vai adorar essa comparação. Ele é o Moraes de Araras. Grande Moraes, Poi. Os entendedores entenderão. Grande Moraes. Manda e desmanda na queridíssima Araras. O União ganhou ontem fora de casa do 15 de Jaú, Galo da comarca, pelo placar de 1-0. A União estreia Clássico, com... hein? Clássico do interior, hein? Aliás, essa Série A3, cara, muito tem legal, cada né? time de camisa, ó, 15 de Jaú. Tem o União de Araras, obviamente, Rio Branco, União Barbarense. Clássico, hein? Clássico, lá o bicho pega fogo, mas pega que pega lá. Gente, só times de camisa. O São Bernardo, né? O outro São Bernardo. Cachorrão. São Bernardo, isso, o Cachorrão, Alvinegro, lá de São Bernardo do Campo também. Enfim, a Série A. Aliás, os times de São Paulo são times sensacionais. O Paulista de Jundiaí estreou ontem. Camilo joga no Paulista de Jundiaí. Paulista estreou empatando em casa 2-2. A torcida do Paulista de Jundiaí, ela é inflamante. A imprensa de Jundiaí é mais ou menos igual a imprensa campineira. Como tem corneta lá, né? O pessoal não ficou contente não com o empate do Paulista pelo placar de 2-2. O Paulista que agora é SAF também, né? Paulista SAF. Aliás, o Paulista foi um dos primeiros, né, times, né, do Brasil. Acho que lá junto com o Palmeiras, né? Juventude, lembra? O Paulista foi ET Jundiaí, vocês lembram disso? Sim. Né? Inclusive com... Lousano Paulista também. Lousano Paulista e chegou até... Ser só Jundiaí. Só Jundiaí. Disputou o Rio São Paulo só como Jundiaí. Só como 2002. Jundiaí, mas a torcida não gostou, tá? A torcida lá não gostou. Por que eles tiraram o Paulista, né? Porque eles queriam que... e Jundiaí é muito grande, né? Eles queriam que mais gente se unissem ao Paulista de Jundiaí. Assim, eu sou velho, cara. Confesso, eu sou velho, eu sou antigo. Mas esse negócio de mudar nome de time, trocar a cor da camisa, isso não vira. E aí não vingou lá em Jundiaí, obviamente. É porque o torcedor do Paulista é o torcedor do Paulista de Jundiaí, né? Não é porque vai mudar o nome que ele vai largar de torcer. E quem não torce pro Paulista não é porque vai colocar Jundiaí no nome que vai ser torcedor do Paulista. De né? jeito nenhum, né, Carlos? Ô Carlão, você sabe que tem uma discussão, Frank e amigos da Rádio Futebol Interior, de que, claro que hoje se fala muito nisso de uns anos pra cá, né? Sobre o modelo SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Mas a Associação Atlética Ponte Preta já foi sociedade anônima, né? Sim. Já foi SA, mudou o símbolo, como o senhor falou, sim. mudou a camiseta, tirou a faixa e botou uns negócios lá, na época do Nivaldo Baldo, presidente, 96. Isso. Né? Até a camisa, eu achei aquela uma das camisas mais bonitas, aquela que tem o Singer. O patrocinador era a Singer, né? Afinada Singer. Sim. E era Ponte Preta SA. Foi um modelo que não deu certo, depois teve que pedir ajuda, né? Nós sabemos para quem foi solicitada ajuda para salvar a ponte, porque foi um caminho sem volta a tentativa. A ponte Tanto que é que pagou. Quem mandou virar o Moisés, o busto do Moisés? Virou o busto, a desgraça aconteceu. Virou tudo lá. E ainda a ponte, você tá falando dessa com o Nivaldo, mas com o Sérgio Carnieri também. Partebol. Isso. Antes porque a ideia, vamos combinar, né? A ideia do Sérgio Carnieri era ter a Ponte Preta. Era ter o clube. E o CNPJ da Ponte estava tudo ferrado naquela época. Sim. E aí era possível, né, uma empresa contratar jogador e terceirizar para o clube de futebol.
Era possível. Só que quando veio a Lei Pelé, né, mudou tudo isso. E aí não foi mais possível, né? Porque aí tira o passe do jogador, o jogador não tem mais passe. E aí quem pode ter passe de jogador? O clube e o próprio jogador. Muita gente fala, o jogador é do empresário tal. No papel, não é do empresário. Aquela parte que é do empresário, na verdade, é do jogador, né? Então só o jogador, pessoa física, mas ele abre um CNPJ, obviamente, mas ele e um clube de futebol. A Lei Pelé mudou isso. E aí o que aconteceu com o Sérgio Carnielli? Ele teve que limpar o CNPJ da Ponte para continuar, claro, comandando a Associação Atlética Ponte Preta naquela época. Mas já depois do Nivaldo Baldo, o Sérgio Carnielli já tinha uma empresa. E aí o que iria acontecer? Todos os jogadores negociados, né, o lucro ou o prejuízo iria para a empresa do Sérgio. Não sei se naquela época tinha um acordo da Ponte Preta ou não, mas era mais ou menos nos moldes SAF. E por que não dava para ser chamado de SAF? Porque os credores naquela época, vai na justiça e espera lá. Hoje não. Hoje com a lei da SAF, para o clube virar a SAF, e esse é o maior empecilho hoje na Ponte Preta. E por que é empecilho? Porque a Ponte não se preparou para isso, né? A Ponte sabia que esse momento iria chegar. Qualquer cara que tem um mínimo de habilidade, a minha mãe fez o EJA. E a minha mãe sabia fazer conta. Eu vou dar o exemplo da minha mãezinha aqui, minha querida mãezinha. Aprendeu a ler, vendo os outros lerem e aprendeu a fazer conta sozinha. A minha mãe sabia que isso ia acontecer um dia. Que a Ponte Preta não ia mais ter condições de pagar aos seus credores. Então qualquer pessoa que sabe somar 1 mais 1, ia saber que isso ia acontecer. Então hoje, o maior empecilho para a Ponte, se chegar aqui o Israel Moreira, que tem grana pra caramba, falar, eu tenho 200 milhões de reais para pôr aí na Ponte Preta, eu quero comprar a sua SAF, Ponte Preta. SAF não vai conseguir comprar agora. Por quê? Porque a Ponte precisa negociar com os seus credores. É muito parecido com o seu Cruzeiro, Carlão? Sim. Quando o Ronaldo chegou? Porque o Cruzeiro tinha. Porque o Ronaldo fez isso, né? Que teve que quitar as dívidas. Não, mas o Cruzeiro se preparou, né? A diretoria antiga do Cruzeiro, o clube, a associação, ela se preparou. Então, ela se prepara no momento quando o anúncio do Ronaldo querer acontece, porque o Cruzeiro. Né, não, mas internamente eles já estavam fazendo problemas isso. Sérios, gravíssimos. O Cruzeiro chegou também muito próximo à falência, um time gigantesco do tamanho do Cruzeiro. Eu acho que faliu. E a chegada do Ronaldo foi mais ou menos nesses moldes aí, ter que quitar todas as dívidas primeiro e tal. Sim. Depois vendeu bem, hein? Vendeu. Não, tá certo. E tá certo. Vendeu muito bem pro Pedrinho. Certo. Pedrinho, se quiser um clube aqui em Campinas, podia, né? O Cruzeiro deu sorte porque o cara é cruzeirense, pô. Tá e tudo milionário. certo. E milionário. Então tá tudo certo. Mas se a Ponte hoje, esses 200 milhões podem entrar na Ponte Preta, até acho que sim, de uma outra maneira. Mas não como SAF. A Ponte demorou demais, demorou muito para se preparar para a SAF. E agora, como diz o atual vice-presidente e diretor de futebol, deu diarreia, velho. Agora não tem mais jeito. Israel Moreira, equipes escaladas, prontas e definidas? Escaladas e definidas. Marcelo Fernandes já definiu a Macaca e o ex-atacante Guilherme, hoje Guilherme Alves, treinador, também definiu o Norusca. Então, bora lá. Eu já soltei o outro comercial, então agora vamos fazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco Ela que é de paz, mas também é de guerra. Atualmente judiada, maltratada, mas é a Associação Atlética Ponte Preta, camisa branca, faixa preta na transversal, definida e praticamente em campo, definida pelo seu técnico Marcelo Fernandes. Diogo Silva é o goleiro número 12. Pacheco, lateral direito, número 28. David Braz, 33. E Lucas Cunha, o seu companheiro de zaga, número 3. Na lateral esquerda, Jean Carlos veste a 20. O meio-campo de Rodrigo Souza, número 5. Tarek, 38. E Cristiano com a 10. No ataque, Vitor Pernambuco, 11. Diego Tavares, 7. Luquinha, 70. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos, Rodrigo Souza, Tarek, Cristiano, Vitor Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha no banco de reservas.
Thiago Coelho, goleiro, Júlio, lateral direito, Rabelo, zagueiro, Diego Mora, meia, Rômulo, Caio Ganga, Gustavo Almeida, Juan, Gustavo Teles, Chicão, Pedrinho e Damião, a base toda praticamente compondo o banco de reservas do técnico Marcelo Fernandes. Ponte Preta é a última colocada do campeonato. 5 jogos, 5 derrotas, sofreu 7, não marcou nenhum gol. Próximo jogo da Ponte Preta, anote aí, torcedor. É o derby, número 213, no Brinco de Ouro da Princesa. Sábado, 4 da tarde, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Ao noroeste, o querido Norusca da querida e quente Bauru. Definido por Guilherme, Luiz Daniel é o goleiro número 1, Johnny número 2, Sanches número 12, Pedro Carrerete número 5, Carlinhos número 3, Maicon 44, Tauan 15, Denner 88, Diego Matias 27, Marlisson 11 e Carlão, atacante número 9, o repeteco do Norusca, Luiz Daniel, Johnny, Sanches, Pedro Carrerete, Carlinhos, Maicon, Tauan, Denner, Diego Matias, Marlisson e Carlão. No banco, Jefferson Romário, Lucas Cunha, Igor Cristiano, Tocantins, Renan, Cristiano, Pedro Felipe, Ronaldo Alves, Thiago Lopes, Rafael Silva, Wesley Silva e Léo Kovic, que também passou por Campinas. O técnico Guilherme Alves. O Noroeste é o 15º colocado na competição. 3 pontos em 4. 3 pontos na competição. São 4 jogos, né? Já foram 4 jogos no Press Kit da Ponte. Falei 5, não fez diferença porque ela perdeu tudo mesmo. Mas só são 4 jogos, tá? 3 derrotas para a equipe do Noroeste e 1 vitória. Marcou 3, sofreu 4. Saldo negativo de menos 1 gol. Próximo jogo do Norusca. Briga na parte de baixo da tabela, hein? O Noroeste joga hoje, depois só vai jogar só no outro mês. Dia 1º de fevereiro, domingão, 4 da tarde, contra o Velo Clube em Bauru. Arbitragem. Apita, Guilherme Nunes de Santana, assistente número 1, Rafael Tadeu Alves, assistente número 2, Miguel Caetano Ribeiro, quarto árbitro, Gabriel Furlan e o VAR de Thiago Luiz Carascati. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente aqui pelo YouTube Futebol Interior, tá? Deixa a sua mensagem pra gente. Lembrar também pelo placar ao vivo Futebol Interior Rivalo.bet.br que teremos final da Copinha, né? Amanhã, 11 horas da manhã, no Pacaembu. O Cruzeiro, gente, o Cruzeiro eliminou a Ponte, viu? Pois é. Ponte jogou lá meio que com um time sub-17 com o Cruzeiro, né? Ponte foi eliminada na 3ª fase da competição. O Cruzeiro joga contra o São Paulo. São Paulo que goleou o Ibrachina, né? E se classificou também para a final desta Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruzeiro, se for o campeão, ele vai se igualar à Macaquinha. Vai conquistar o seu 2º título. Ponte Preta que, vejam só, né? Bicampeã da Copinha, rapaz. Que coisa boa. Ô, Francisco, vamos lá. Fale deste jogo, a sua expectativa. Jogo que terá a arbitragem do Guilherme Nunes de Santana, como disse aqui o nosso querido Israel Moreira, com Rafael Alves de Souza e o Miguel Catâneo Ribeiro da Costa. E aí, Frank, expectativa para o jogo? Carlos, vamos lá, né? É aquilo que eu falei, a expectativa é uma torcida para que a Ponte hoje consiga fazer algo diferente, porque não dá para cobrar nada, né, Carlos? Os jogadores chegaram aí, não sabia se jogava, se ia ser inscrito. Bom, diante do quadro entregue para a comissão técnica, para os jogadores novos que chegaram, o que a Ponte conseguir, pelo que eu entendo, tá bom, né? Então é isso aí. A expectativa hoje é que pelo menos o time consiga se encontrar, né, Carlos? E pelo amor de Deus, é impossível um clube com a história, a tradição da Ponte Preta estar renegado à condição que foi. Então, pelo amor de Deus, tem que suar sangue em campo aí e começar a conseguir resultados. Que só faltava a gente ser premiado mais uma vez
pelos gestores da Ponte Preta com rebaixamento para a Série 2, né? Só faltava essa, né? Então vamos aí acreditar que possamos ter um jogo diferente hoje. Na minha torcida, Carlão, eu acho que nós vamos ganhar de 1-0 com gol de Jean Carlos, lateral esquerdo. Oi? Rapaz, gol de Jean Carlos. Muito bom, muito bem. Esse Franco Francisco, que tem aí a sua expectativa para este jogo. Rapaz, abandonei a galerinha do YouTube hoje, hein? O Carlos Corsato, ele gosta de falar, né? Ele fala um pouquinho, né? E aí abandonei você aqui do YouTube, mas ó, não nos abandone, tá bom? Manda mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior. Aliás, na transmissão do derby teremos prêmio, hein? Transmissão do derby premiada. Tem enquete lá, palpite pra hoje, Ponte, empate ou Noroeste, 70% Ponte, 23% Noroeste, 7% o empate. Vamos lá, deixa eu pegar aqui algumas mensagens aleatórias. A Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Ô, coisa linda essa camisa da Ponte, viu? Tem narrador que até chora por essa camisa. Jacir Ferreira, boa tarde. Eu falo por mim. Mal educado. Não, é sério, pô, tô falando sério. Eu já falei, Israel, eu não posso falar por outras pessoas, né? Cara, lê esse nick aqui pra mim. Meu óculos tá esse segundo. Ainda bem que o senhor... Meu óculos tá ruim. O segundo? O segundo de cima pra baixo aí. Dirce Hi. Isso. Um abraço. Eu nunca tava entendendo o nick aqui, cara. Eu tô precisando trocar meu óculos mesmo. Que beleza. Um abraço, Thiago Barba, que Nossa Senhora do Majestoso nos acompanha. Ela tá sempre com a gente, viu, Tiagão? Sempre. Sempre. O Ricardo Cândido de Carvalho. Boa tarde, ótima transmissão. Hoje é a retomada na Macaca no campeonato. Um abraço aí pro amigo Israel Pequeno. Israel grande. Pequeno. Grande Ricardo. É Ricardo? Ricardo Cândido. Grande Ricardo, meu parceiro. Amanhã, hein? Amanhã tem jogo também, hein? Um abraço, Ricardo. Conta pra gente, fiquei curioso agora. Que jogo que é esse? Porque amanhã nós temos o início do campeonato do São Fernando lá e nós moramos na região. Nós temos um time lá, eu e o Ricardo. Nós somos diretores de um time lá. E amanhã o time entra em campo, Só Praia Futebol Clube, lá na região do São Fernando. Vou levar o senhor. O técnico tá mantido? O técnico tá mantido. Chama o Tagira, tá? Parque Brasília, o treinador. Grande Tagira, um abraço ao presidente. Eu vou levar o senhor lá qualquer dia. Sabe quem narra as finais do campeonato do Beira-Rio? Eu vou chutar aqui, Antônio Wilson. Você é sem graça, é o cara. Grande Antônio Wilson, um abraço, hein? Demora pra responder mensagem no WhatsApp, mas responde. Tá nessa humildade toda? Não, pra mim sempre demorou. Grande, né? Wilson, um abraço. O que esse... Nossa senhora, fui ler aqui o José Ponte fez para a Ponte, o que o Eberlin fez para a Ponte e seus torcedores, um dia vai pagar. A justiça demora um pouco. Rapaz, ô José, um abraço pra você, viu? Nem tudo que a gente fala, nem tudo que a gente pensa, às vezes a gente pode falar e escrever, mas obrigado pela sua audiência, tá? Família Preta tá aqui, ó. Boa noite, boa tarde, amigos. Hoje começaremos nossa remontada. Nunca caiu no colo do Tavares uma titularidade tão fácil assim, hein? Que ele aproveite, faça um bom jogo e consiga dar a vitória pra Ponte. Valeu. Fernando Rodrigues, vamos ganhar hoje. Roberto César Santos também tá ligado com a gente. O Roberto usa aqui o YouTube do Futebol Interior para jogar toda a sua mágoa e toda a sua revolta, e a gente entende, viu, Roberto? Um abraço para você. O Pedro Roberto Colombeira, boa tarde, meus amigos, uma excelente transmissão para vocês. Ô Pedro Roberto, um abraço, meu amigo, grande Roberto, saudade do amigo, viu? Roberto, que é lá de Jundiaí, né? Torcedor da nossa querida Macaca. Macaca. Que tem uma Ponte Preta em Jundiaí, né? Tem. Grande Ponte Preta, HP ama. E lá tá sempre disputando o título, velho. Agora, recentemente, ficou uns 60 anos sem. Não, mas depois que agora, voltou... depois que ela retornou, ela voltou a disputar, acho que é bi ou tricampeã lá, grande Ponte Preta gapeando. E tem várias Ponte Pretas por aí. Sumaré, por exemplo, tem uma Ponte Preta. Sumaré tem, Taboão da Serra tem uma grande Ponte Preta Leme. Tem várias. No Peruche, alô Peruche, o bairro de São Paulo, na zona norte de São Paulo, tem a Ponte Preta do Parque Peruche. A Ponte Preta eu acho que é um dos times mais queridos do planeta Terra. Corsato, esperando você gritar nossos gols. Neuci Lucato, Tony Som, boa tarde, meus amigos, vocês são pé quente. Valeu, Tony, obrigado, viu? Meu problema... Ultimamente, Tony, tá difícil. Mas também, pô, aí não dá. Aí não é nossa culpa, né? Aí não dá, né, cara? Vamos dar a César o que é de César, né? O João Melo também tá aqui.
João, cara, tá bom, vai, você escreveu, o que você escreveu tá escrito aí. Mas mais respeito com a macaquinha, tá bom? Todo começo é difícil, mas tenho certeza que a macaca vai voltar a nos dar muitas alegrias, tá dizendo aqui a Tânia Amara, nome de cantora. Nome de cantora, locutora, atriz. Que isso, a Tânia Amara é atriz. Eu tô falando da Tânia Amara, cantora e atriz, tá? Mas tem locutora também com esse nome. Like 10, vamos dar likes, o Tony está mandando aqui. Então, Tony, o problema é que o narrador aqui, né, ele esquece de pedir o like, né? E aí fica complicado, né? Porque, poxa, se você não pede, mas já estamos com 42 já, pô. Estamos com 42 likes, já tá bom, né? Só tá começando a nossa jornada. Vai lá, manda mensagem e não esquece de deixar o seu like, tá bom? Vai ser bom demais ter a sua participação. YouTube Futebol Interior. Bom, o árbitro da partida, o Guilherme Nunes de Santana, apitou um jogo nesse Paulistão 2026. Ele apitou o Primavera 3, Mirassol 1. No dia 14 de janeiro. O árbitro da partida, que tem 34 anos e foi formado na academia, na academia da Federação Paulista de Futebol em 2018. Ô Israel, você que conhece um pouco o Majestoso, público, assim, a torcida da Ponte chega bem em cima mesmo, né? Fica lá bebendo água sem gás para fora do estádio. Mas, olhando assim, parece o público menor que da quarta-feira, hein? Eu tô achando que nós não vamos bater o público de quarta, hein, Carlão? 4 impressão, total, né? Deixa eu pegar aqui quanto foi na última quarta-feira. Quase 4 mil. Foi quase 4 mil mesmo. Eu acho que não chega a isso não, hein? Acho que não chega a isso. Vamos lá. Pegar aqui certinho. 3.682 na última quarta-feira. Eu acho que, infelizmente, não bate esse público de quarta, não. O torcedor tá realmente magoado, né? Com razão. Tá chateado, né? Bora lá então, a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Você deixa lá sua mensagem e eu vou falar de você aqui. Só pra lembrar também, né, que tem o Superchat, aí é contigo, tá bom? Aí você manda Superchat. Posse de bola no primeiro tempo vai ser da equipe do Noroeste da cidade de Bauru, atacando pro gol da FEPASA, portanto, defendendo o Noroeste, o gol do portão de entrada. O Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta, todo de amarelo hoje. Na quarta-feira ele jogou de vermelho. O Diogo Silva está defendendo o gol da FEPASA. A Ponte vai atacar pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Posse de bola no primeiro tempo do time de Bauru. Carlão, que a Ponte tentou várias vezes a contratação dele, mas ele não quis vir. Vai tocar na bola, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. É hora de printar a tela, Carlos Corsa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem Noroeste, bola pro campo de ataque, bola pro Carlão, toque de cabeça. Chega Lucas Cunha para meter a cabeça na bola e tirar dali. Não dá nem pra fazer direito aqui a abertura, a plástica da abertura, porque o jogo já vai pro campo de ataque e a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é com ele, Diego Tavares, o jogador da Ponte pede bola na grande área, Diego Tavares vai queimar, ele bateu pro gol, pega o goleiro, Luiz Daniel, vai pra ela, faz a defesa, eu vi o 10 correndo ali, quase falei outro nome, mas a primeira defesa do goleiro da equipe do Noroeste no jogo. Chute do Tavares, ô Israel. Na primeira chegada da Macaca, lado direito de ataque, Diego Tavares foi fominha, viu, Corsato? Tinha o Vitor Pernambuco sozinho entrando pela grande área, mas ele arriscou o chute com a perna esquerda, pegou mal na bola, facilitou a defesa do goleirão Luiz Daniel, 0-0, e já temos jogadores caídos, aliás, jogador caído da equipe do Noroeste, e sinalizando já troca. Com menos de 2 minutos de jogo, o técnico Guilherme vai ter que promover aí a sua primeira alteração na competição. Na partida já tem 2 jogadores se aquecendo ali na linha lateral do gramado. Desperdiçou a chance, a Macaca aí uma boa chance nesse começo de jogo, Corsato. Rapaz, que coisa. O jogador da equipe do Noroeste sentiu, né? Sentiu. É o jogador da equipe 44 do Noroeste. É o Maicon, né? É o Maicon. Rapaz... não é fácil não, hein? Comecinho do jogo, não deu nem pra esquentar, né? Não deu nem pra esquentar.
já vai ter que fazer uma substituição aí com 2 minutos de jogo. O Guilherme Alves, treinador que saiu do Noroeste, né? E acabou indo pro Amazonas no Campeonato Brasileiro. Disputou a Série B pelo Amazonas. E aí o Amazonas depois acabou caindo, ele não estava mais no time, acabou saindo fora do time, mas ele disputou no Amazonas. E tem mais um jogador caído agora do time do Noroeste, hein? Sentindo ali a cabeça. Rapaz, e qual foi a alteração do Norusca, o professor? Ronaldo Alves, camisa 33, entrou na vaga do Maicon 44. O Luquinha ali dividiu a bola com o 5 da equipe, o Pedro Carrerete da equipe do Noroeste, acabou atingindo ali, o ombro do Luquinha atingiu ali na disputa de bola, o rosto ali, meio que a cabeça, o rosto do zagueiro da equipe do Norusca. Caído, segue 0-0 majestoso. Ronaldo Alves, zagueiro que estava no Náutico, jogou na Ferroviária, jogou no Guarani também. É zagueiro, né? Então o técnico Guilherme Alves continua mantendo aí meio que o esquema com 3 zagueiros. E o jogo tá parado, viu, gente? Mais um jogador caído ali, o camisa Pedro Carrerete. 5, o Pedro Carrerete. Tá caído, o jogo tá parado. Pedro Carrerete, que estava no São Bernardo em 2025, disputou 11 jogos pela Série C com a equipe do São Bernardo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br. Em São Bernardo do Campo, terminou. Goleada do Mirassol para cima do São Bernardo. São Bernardo 0, Mirassol 4. A Ponte perdeu para esse time em casa na última quarta-feira. Ponte trabalha a bola ali com o Lucas Cunha. Lucas Cunha pelo setor de ponta direita. Ele abre o jogo, faz o passe, vira o jogo, trabalha a bola para a equipe da Macaca. Bola para o Tarek. Tarek que fez a sua estreia também na quarta-feira. Vem trabalhando. Bola para Cristiano. Cristiano para o Tarek. Fez o passe no comando de ataque. Era para o Diego Tavares. O Luiz Daniel vai deixar a bola sair. A bola passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Noroeste. Do Norusca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Participando aí, vai mandando mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior. Você participa e manda mensagem pra cá, vai ser bom ler a sua mensagem. Tem superchat também pra você participar. Norusca vem, bola aqui pela ponta direita com o Johnny, fez a finta, trocou, colocou bola na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, Diogo Silva espalma, Malisson bate pro gol, pega na zaga, sai a bola, volta aqui pelo setor de ponta esquerda, bola pra Carlinhos, fez a finta, vai pro cruzamento, de novo, 1-2 na marcação, levantou, tocou na grande área, sobe a zaga da Ponte pra tirar com o David Braz, a bola volta lá na ponta esquerda, bola pro Diego Matias, ele vai pra cruzamento, fez o passe pro Carlinhos, levantou, tocou na boca do gol, chega a zaga da Ponte pra cobrir aqui a jogada pela ponta esquerda, é o Jean Carlos, pra cima dele vai o Johnny fez a finta, vira, toca essa bola aqui um pouco mais atrás, cruzamento de novo, levantamento na boca do gol, direto pro gol, ela foi embora. Que cruzamento que nada. Foi um chute. O Diogo Silva pula, ela passa, vai embora, linha de fundo. Rapaz, o Noroeste chega dando trabalho para Ponte Preta em Israel Moreira. Pressão da equipe de Bauru. Primeiro no cruzamento do lado direito do Matias. Cruzou e acabou sobrando sozinho ali para o camisa, o Denner, camisa 88, que bateu forte a defesaça do Diogo Silva. E na sequência, mais um chute de fora do Matias. O Diego Matias buscou ali o canto direito do goleirão da Ponte. Ela saiu em linha de fundo. Tiro de meta já batido, vem a Ponte. Vem Ponte. Bola aqui pelo setor de ponta direito. O Povão tá chegando no Majestoso. Pacheco fez o passe, virou, tocou a bola aqui no campo de ataque. Bola pra Macaca, vai queimar dali, bateu pro gol. Pega o goleiro. Luiz Daniel. Foi pra ela, fez a defesa, mas estava levantando ali o instrumento bandeira, o Miguel Catânio Ribeiro da Costa. Marcando impedimento. Não tava não, hein, Israel Moreira? Tava não, hein, Israel? É, a boa chegada da Ponte, o bom passe do Pacheco pro Vitor Pernambuco, dominou com a perna direita, bateu com a esquerda, isso, claro, boa defesa do Luiz Daniel, mas o jogo já estava paralisado pelo assistente, impedimento marcado, agora posse de bola da equipe do Norusca, 0-0 majestoso. Bola pra equipe do Noroeste, o Cristiano fez falta e já pediu desculpas, né? Falou, não, perdão, né? Perdão. Foi meio sem querer querendo, né? Mas pegou o Carrerete, jogador da equipe do Noroeste, que ficou caído, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas.
tem tudo para seu poço artesiano. E você segue participando, mandando mensagem pra gente, vai lá no chat, vou abraçar você, bola pra Macaca aqui no campo de ataque, é o Rodrigo Souza, perdeu pro Carlão, hein? O Denner veio, recupera, a bola volta pra ponte de novo, Tarek no centro, que divide o gramado, vira o jogo, toca a bola pra Diego Tavares, o Tavares tem o Pacheco pedindo na ponta, ele tocou nas costas do Pacheco, aí o Pacheco olha com a cara feia pra ele e fala, pô, toca na frente, bola no meio, pro Tarek, Rodrigo Souza, vem trabalhando bola, a gente vai conhecendo os jogadores da ponte também, né, torcedor, bola pra Lucas Cunha, Cunha pra Brás fez o passe, virou, tocou pra Tarek na ponta à esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, pra Giancarlo pra David Braz pro capitão da ponte, Diogo Silva, todo de amarelo, sai na grande área, perna direita, fez o passe, lá na ponta, quem tá por lá é o Luquinha, vem na marcação, chega a zaga da equipe do Noroeste pra tirar dali, volta a bola pra Denner trabalha a bola ali pro Diego Matias, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, vem trabalhando bola aqui pra Ronaldo Alves, vira o jogo, toca a bola aqui na ponta direita, bola pra equipe do Noroeste, quem tá por aqui é o camisa número 2, é o Johnny volta um pouco mais atrás pra Carrerete pra Ronaldo Alves, na ponta, tem pedindo ali o Sanches, ele vai virar a bola pra ele, são 3 zagueiros mesmo da equipe do Norusca, hein? Bola na ponta, virando, trocando bola a equipe do Noroeste da cidade de Bauru, bola na ponta aqui pro Carrerete vira na direita, ele toca, bola aqui no centro, no meio, trabalhou, bola com 33, é o Ronaldo Alves, entrou com 2 minutos do primeiro tempo, já fez uma alteração, aí o Maicon saiu, outro zagueiro, bola na ponta esquerda lá pro Carlinhos, o Carlinhos trabalha, bola voltou pra ponte, Pacheco, recupera, troca a bola aqui pro time da Macaca, aí vem o Lucas Cunha, bate, Rodrigo Souza no peito, tentou dominar, bola pra Diego Tavares, o Tavares foi bem agora, dominou, tocou bola pro Luquinha, falta, pegaram ele, o jogo tá parado, ou é o Luquinha mesmo, né? Falta. É o Pernambuco. É o Pernambuco que tá ali? É o Pernambuco, camisa número 11, o Luquinha tá jogando acho que pela esquerda agora, né? O Pernambuco, camisa número 11, fez a sua estreia na rodada passada, ele estava no Operário na temporada passada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Bola pro campo de ataque, bola pra ponte, era pro Luquinha, Luiz Daniel, sai do gol pra ficar com ele, já põe a equipe do Noroeste pro campo de ataque, vamos ver aqui, aí o David Braz, cara, não esperou não, o 27, o Diego Matias, aí tocou a bola pra equipe da ponte, bola pro Lucas pra Cristiano, dá um passe, meio todo cheio de curva aqui, virou, tocou pro Giancarlo pra Cristiano, vai virar, fez o lançamento, pôs bola no campo de ataque, é pro Diego Tavares, Luiz Daniel. Teve que sair ali como zagueiro, líbero. Meteu o pezão na bola, jogou essa bola aqui pra fora e tá caído lá o goleirão da equipe do Noroeste. O Diego Tavares também. Houve um choque ali do Luiz Daniel, goleiro do Noroeste, com o Diego Tavares. Camilo Júnior, salve rapaziada do FI, boa transmissão. Vamos ver se a ponte vence hoje. Severino Francisco, boa tarde meus amigos, boa narração. E desta vez vamos ganhar. O Antônio Tontoli, olha eu aqui de novo, sempre bem-vindo, viu Antônio, bom demais ter você com a gente. Macaca 2-0, diz aqui o Bernardo Dimas. Macaquinha, vamos com fé hoje, é o Vanilto Luciano, tá com a gente o Paulo César. Com uma semana para o próximo jogo, já há a possibilidade de chegar mais algum jogador? Sim, a Ponte trabalha com essa possibilidade. O Vinícius escreveu, vai Ponte, Tânia Mara, todo começo é difícil, mas tenho certeza que a Macaca vai voltar a nos dar muitas alegrias. Ô Tânia, beijo no seu coração e obrigado pela audiência. Tudo certo com o Luiz Daniel lá, ô Israel? Tudo certo, com ele e também com o Diego Tavares. Lateral para a equipe do Noroeste fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vamos identificando aqui, aliás, uma bagunça aqui o time do Noroeste. Eu montei o Noroeste no 4-4-2, tá difícil para encontrar os caras. Johnny, levantamento na grande área, pro Carlão, a bola voltou pro Denner, vai queimar dali, bateu pro gol! Gol do Norusca! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Um chutaço de fora da área de perna esquerda. E o goleirão Diogo Silva, que quase nunca falha, nessa falhou. Denner, uma bomba. Primeiro gol do jogo. Tá aberto o placar do Majestoso. Noroeste 1,
Ponte Preta 0, goleirão Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Noroeste, o gol do Denner. Printa a tela aí, Israel Morena. Na falha do goleirão Diogo Silva, você bem disse, Carlos Corsato, que ele não é de falhar. Acabou falhando no chute com a perna esquerda do Denner, que recebeu o passe de cabeça do Pedro Carrerete, sozinho, né, na frente da grande área, armou, olhou, bateu forte, o Diogo Silva não conseguiu colocar em escanteio, aberto o placar no majestoso Noroeste 1. Ponte Preta 0. Frank Francisco, 12 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Noroeste, jogo era igual, falha do goleiro da Ponte, 1-0 pros caras. Acontece no futebol, né, Carlos? Mas o jogo tava até gostoso de se assistir. Vamos aguardar que a Ponte já empate aí pra pelo menos continuar em alto nível o jogo. Pacheco trabalha a bola aqui pra equipe da Ponte, tenta tocar pro Tavares, chegou a zaga da equipe do Noroeste pra tirar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 12h40, quase 13 passados. Primeiro tempo de jogo no regressivo 32 para terminar no primeiro tempo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1 Paulistão 2026, quinta rodada. Majestoso. Denner marcou a 11 minutos do primeiro tempo. 1 pro Noroeste, 0 pra Ponte no Majestoso, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Mais cedo, o São Bernardo perdeu pra equipe do Mirassol pelo placar de 4-0. Daqui a pouco, 18h30, a bola rola pra Palmeiras e São Paulo. Amanhã, ou segunda-feira, 8 da noite, tem Guarani em campo, Bugre Portuguesa, Guarani Portuguesa, 8 da noite, nos canais Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Tem escanteio, equipe do Noroeste, jogada do Carlão, ele só cutucou no pé do jogador da Ponte, saiu, linha de fundo, escanteio, o primeiro do jogo para a equipe do Noroeste. Ô Israel. Primeiro do jogo, lado direito de ataque, o Carlão saiu um pouquinho da grande área, tentou fazer o cruzamento, o Lucas Cunha colocou em escanteio, lado direito de ataque, vem bola na área da Ponte. Escanteio para a equipe do Noroeste fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, vem Diego Matias para fazer a cobrança do escanteio, vem Diego Matias para a bola, levantou, segundo pau, Diogo Silva, levanta voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe da Macaca, trabalha a bola aqui na ponta direita, a bola para a equipe da Ponte, vai Ponte, vai Macaca, Pernambuco tentou tocar para o Diego Tavares, chegou a zaga da equipe do Norusca para tirar, lá no canto alto da sua tela, canto alto de qualquer que seja o seu aparelho, lateral para a Ponte, lateral para judiar da Macaca, aqui pela direita, Lucas Cunha, vira o jogo, a Ponte perde o jogo, pelo placar de 1-0, Denner marcou a 11 minutos, numa falha do goleiro Diogo Silva da Ponte Preta. Já contra o São Bernardo, falha da zaga e hoje falha do Diogo Silva. Pois é, a fase já não é boa e aí individualmente também não tá legal, né? Denner trabalha a bola para a equipe do Noroeste. Ele vira esse jogo aqui para Pedro Carrerete. Carrerete volta a bola ali para o Ronaldo Alves, experiente jogador da equipe do Noroeste da cidade de Bauru. E o Noroeste só tinha 3 pontos, hein? São 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. Se a Ponte vence aqui, a Ponte passa, o Noroeste deixaria o Noroeste na última colocação. Mas por enquanto o Noroeste que vai subindo na tabela de classificação deste campeonato. O jogo tá parado, falta lá em cima do jogador da equipe do Noroeste da cidade de Bauru. Jogo parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Vem para fazer a cobrança aqui do arremesso manual, uma equipe do Noroeste. Trabalha a bola aqui com o Tauan. Tauan volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Tauan que jogou na Portuguesa, né? Jogador experiente, Tauan, bola aqui pelo setor de ponta esquerda para a equipe do Noroeste, bola para Carlinhos, muito forte o passe para ele, a bola acaba saindo para lateral, mas lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Aline Ferreira, aqui é Ponte, valeu Aline, Fábio Almeida, também tá ligado com a gente, obrigado pela audiência, um grande abraço pra você, o Ricardo Monteiro, tá dizendo que foi o frango do ano,
Edson Cláudio, vamos, Ponte, com o coração sangrando. Mas não desisto de você nunca. O Camilo Júnior, inacreditável. Paulo César, não é possível. Valeu, obrigado pela audiência. Bola pra Ponte, aqui no campo de defesa. A Ponte teve uma falta, agora a zaga da equipe do Noroeste tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança lá pela direita. Tem pressa, o público aumentou um bocadinho, hein? Aumentou um bocadinho o público aqui no Majestoso. David Braz, bota essa bola aqui na ponta. Toca a bola para Jean Carlos. Jean Carlos toca a bola para Tarek. Tarek no círculo que divide o gramado. Sai jogando a equipe da Ponte. Ele tá fazendo o passe aqui pelo meio. Ele volta a bola pro Luquinha. Vai correr o Luquinha. Vai na marcação ali pra cima dele o Johnny. O Luquinha ganhou. Entrou na grande área. Fez o cruzamento pra trás. A bola voltou pro Cristiano. Vai fazer! Gol! Da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cristiano, o novo dono da camisa 10 da Ponte. Camisa que tinha um dono durante 3 anos. E não é que a camisa 10 foi para fazer o primeiro gol da Ponte na competição depois de 5 rodadas. Jogada do menino da base, o Luquinha. A bola sobrou perto ali da marca do pênalti pro Cristiano. Perna direita, ele bate pro fundo da rede. Cristiano, 10 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Cristiano empata e põe o sorriso no rosto do triste, sofrido, chateado, magoado torcedor pontepretano. Ô Cristiano, você faz o povo feliz do Majestoso. Ponte 1, Noroeste também 1, goleirão Luiz Daniel, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte, o segundo gol do jogo. Printa a tela aí, professor Isael Moreira. Na belíssima jogada do Tarek, fez um passe perna esquerda longa nas costas da defesa da equipe do Noroeste. O Luquinha ganhou na corrida, na força, fez o cruzamento, a bola sobrou na marca da pequena área do pênalti pro Cristiano, camisa número 10, perna direita, canto direito do goleirão, que nada pôde fazer, Luiz Daniel. Para a alegria da massa pontepretana, empata a Ponte. Cristiano, Ponte 1, Noroeste também 1. Comentarista aqui dos canais Futebol Interior, o Frank. Cristiano foi pra rede, Ponte 1, Noroeste 1, tá tudo igual de novo, Frank. Ainda bem que a Ponte conseguiu empatar, né, Carlos? Que o jogo tá muito parelho, a verdade é essa, né? A Ponte tem também uma boa movimentação no jogo de hoje. Alguns jogadores, eu não sei se foi só no início do jogo, vamos observar um pouco, estão meio fora do tom, tá? O Pacheco parece estar meio desligadão. Vamos aguardar, mas assim, a partida tá gostosa de assistir, Carlos, e ter atenção, né? A Ponte não pode ficar falhando como tem falhado e errando em posse de bola que tá dominada. Mas que jogadaça do Luquinha também, personalidade do menino. E o camisa 10 fez a nossa alegria de novo, Carlão. Verdade. Sempre a 10, fazendo a alegria do povo pontepretano. E a Ponte tem que se segurar aí, porque o ataque do Noroeste vem pra cima. Lateral para a equipe de Bauru fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Toque de 20 minutos, você já ouviu aí na mesa de som dos canais Futebol Interior com o grande Felipe Marques. Bola na grande área, chegou a zaga pra tirar, toque pra trás de novo. Meu Deus do céu. Pode tá tentando dar assistência aqui pros caras. Aí vem o Calão, briga, escanteio. Escanteio. A Ponte teve 3 oportunidades para tirar a bola e não conseguiu. Escanteio para o Noroeste lá pela esquerda, é o segundo do jogo, Israel. Na disputa de bola do Pacheco com o Carlão. Tentou o cruzamento, o atacante da equipe do Noroeste. O Pacheco colocou para escanteio. Lado esquerdo de ataque. Olha o Norusca. Escanteio para a equipe do Noroeste fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vai Noroeste para fazer a cobrança do escanteio. Diego Matias. Escanteio vem Diego Matias. O 27 vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Ele levantou o braço na meia altura ali. Vem jogada ensaiada. Jogadores se pegando ali dentro da grande área. É escanteio para a equipe do Norusca. A Ponte empatou o jogo há 4 minutos atrás. É escanteio para a equipe do Noroeste. Para a bola, levantamento na boca do gol. Não consegue pegar ali o Ronaldo Alves. A bola acaba saindo.
Achei que o último toque tinha sido do Ronaldo, mas não. O árbitro mandou lateral. Lateral para a equipe do Noroeste. Johnny, vem ele para fazer a cobrança aqui para a equipe do Norusco. O Tauan deixou a bola aqui. Ele vai jogar a bola lá na grande área. Lateral para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Lateral cobrado. Bola levantada na grande área. Rodrigo Souza sobe, tira de cabeça. Bola volta para a ponte. O Pernambuco toca na bola. Pegaram ele, hein? Pegaram ele, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos na metade da metade do jogo. 22 minutos 30 segundos passados deste primeiro tempo. 22,5 para terminar no primeiro tempo de jogo. Agora aquela pausa para hidratação dos atletas. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você, Série A1. Campeonato Paulista majestoso. Depois de mais de 400 minutos. Porque vamos lá, 9, 18, 27, 36, mais 17, 377, se não tivéssemos acréscimos, né? Mas já foram 4 jogos com um monte de acréscimo. Então depois de 400 minutos, a Ponte fez um gol no Campeonato Cristiano, foi pra rede. O Noroeste também fez um, Denner a 11, Cristiano a 17 do primeiro tempo, 1 pra Ponte. 1 pro Noroeste, mais cedo, quinta rodada, Paulistão 2026. A equipe do São Bernardo foi goleada pelo Mirassol em casa pelo placar de 4-0. Daqui a pouco, 18h30, a bola rola para Palmeiras e São Paulo. Amanhã, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, tem Santos e Bragantino, 4 da tarde, com a 102 de Bragança Paulista. E às 18h30, Novo Horizontino e Botafogo, com Wilson Rocha e a W Esportes. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Frank, e aí Frank, fala do jogo, 1 Ponte e 1 Norusca. Uma partida agradável de assistir, né, Carlos? O Noroeste tá jogando, não tá fechadão lá atrás, não. Quando ele desce, dá oportunidade pra gente também descer. O resultado até aqui, pra mim, justo. Mostra o empenho das equipes em campo. E eu tava reparando de novo no replay, mas que jogadaça do Luquinha, né? O lançamento do Tarek, muito bom. E o Luquinha vai pra jogada e num drible de corpo, ele leva esse zagueiro, ganha na velocidade, rola a bola. E aí o candidato a ser o nosso ídolo agora, o Cristiano, Carlão, bateu com muita segurança para fazer o gol de empate. Carlos, até aqui é uma partida agradável e o resultado justo por enquanto. 1 pra Macaca, 1 pra Locomotiva Vermelha. Rapaz, o mascote do Noroeste é bem bacana, é um maquinista. É um maquinista, né? O pessoal vai falar, pô, mas é uma locomotiva. Não, aí vem um maquinista, que é o mascote da Locomotiva Vermelha, o Noroeste, que foi fundado em 1910, cara, 1º de setembro de 1910, o Noroeste, que também é um time muito tradicional do futebol paulista. Bola para a equipe da Macaca, bola na ponta, é pro Luquinha, foi pro chão, pegaram o menino, hein? Pegaram o Pernambuco que tava lá, rapaz, pegaram o Pernambuco, Juizão tá economizando nos cartões, esse árbitro ele só apitou um jogo, né? No campeonato tem 6 cartões amarelos, por enquanto não aplicou nenhum, não. O jogo tá parado, falta pra Ponte aqui pela esquerda, viu, Zé? Falta do Ronaldo. O Ronaldo fez a falta pra cima do Pernambuco, camisa número 11 da Ponte. A 4ª falta sofrida pelo Pernambuco já, viu? Agora essa com mais perigo. Lado esquerdo de ataque. Cristiano vai na bola, quem sabe aí, o segundo gol da Ponte. Vem Cristiano para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. 1 Ponte, 1 Noroeste, 1 Macaca, 1 Noroeste. Primeiro gol da Ponte, foi marcado a 17 do primeiro tempo na 5ª rodada do Paulistão. Vai Ponte, vai Cristiano pra bola, levantou. Segundo pau com muita força, ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Luiz Daniel fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E você segue participando lá no YouTube, Futebol Interior, deixa sua mensagem, lembrando que segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca. Ponte vem aqui pro campo de ataque, chega. Olha lá o pessoal da equipe do Noroeste pra tirar dali. Foi o Denner que tirou essa bola, jogou bola pra lateral, não quis nem saber de jogo.
Tava virado ali, jogou a bola pra lateral pra acabar com a jogada. Aí Carlão disputa a bola aqui com o Lucas. Aí o Lucas perdeu. A Ponte dá bobeira aqui no meio campo, hein? Bobeira no meio campo. Bola pro campo de ataque. Pra equipe do Noroeste. Aqui pelo setor de ponta direita. Bola pro Johnny. Lateral, ele sobe bastante, hein? Ele vem bastante pro campo de ataque. Toca a bola pra Tauan. Tauan um pouco mais atrás. Volta essa bola aqui pro Carrerete. Carrerete vai virar o jogo. Lá pelo setor de ponta esquerda. Vem trabalhando aqui a equipe do Noroeste. Volta o jogo aqui pela ponta. Bola pra Tauan. Olha o Tauan. Olhou o Carlão. Cruzamento. Sobrou a bola no bico da grande área. Pega, Diogo. Toque do Carlão pro Diego Matias, que bate pro gol. Diogo pega e não solta, viu, Israel? Boa jogada mais uma vez da equipe do Noroeste. O Carlão tentou ali, aliás, fez o passe com o peito. O Diego Matias. Olha o Norusca. Olha o Norusca. Saída errada na ponte. Olha o Denner de novo. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Na trave. Sobrou pro Carlão. Vai fazer. Bateu pro gol. Diogo Silva. Espalma o goleiro da Ponte. Rapaz, o David Braz tocou uma fogueiraça ali pro Tarek, que perdeu. E o Diogo Silva foi pra ela, fez a defesa. Jogadores da Ponte pedem impedimento, o árbitro não deu. É escanteio. Escanteio pra equipe do Noroeste fazer a cobrança. Pra bola, Madison levantou, tocou na boca do gol. Diogo Silva tira. Aí o Luquinha vai tirar, tira errada, a bola volta. Volta de novo pra equipe do Norusca. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai de novo o Diogo pra ficar com ela. Rapaz, que sufoco. Que sufoco, meu Deus. E a Ponte vem, olha o Diogo Silva. Lançamento aqui pro Diego Tavares. Tá na grande área. Ali o Pernambuco já passou, o Cristiano também. O Tavares fez a finta. O toque cruzado. Ela passa, vai embora. Que pecado. Que pecado e que jogadaça do Diego Tavares agora. Rapaz, como eu queria que o Luquinha tivesse 1 centímetro a mais ali no seu dedão do pé, em Israel Moreira. Na jogada rápida da Ponte, no lançamento do Diogo Silva, Diego Tavares fez a finta pra cima do Denner, perna direita, cruzou. Por pouco, Luquinha de carrinho não fez o segundo da Ponte. Sorte da equipe do Noroeste, a linha de fundo, já a bola saiu, linha de fundo, o tiro de meta já foi batido. 1-1 no Majestoso. O jogo é bom, hein? O jogo é bom. É perigo lá, perigo cá. Ponte vem de novo. Olha o Pernambuco, vira o jogo aqui pela ponta esquerda. Troca a bola pra Cristiano. Cristiano Luquinha vai passar. Aí o Cristiano foi inteligente. Jogou ali no camisa número 5. O 5 é o Carrerete. Saiu pra lateral. Lateral pra Ponte. Cobrar. Tem pressa. Vem cruzamento. Tarek. Calma, Tarek. Calma, Tarek. E arrumou contra-golpe pros homens. Contra-golpe pra equipe do Noroeste. Olha o Marlisson. Vira esse jogo na ponta esquerda. Ele toca a bola pro Carlão. O Marlisson já vem na grande área. Fez a finta, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, passou ali pelo jogador Carlinhos, voltou, bola aqui para a equipe do Norusca, lá pela ponta esquerda, fez o passe, procurava o Carlão, sai da grande área, volta a bola pro loirinho ali, o Denner no meio, vai tocar pro Tauan, bateu pro gol, pegou na zaga. Pegou no braço, aí vem o Diego Tavares, briga com a bola, vem também ali o jogador da equipe da Ponte tentando buscar ali, era o Júnior Pernambuco, a bola volta aqui pelo meio, trabalha a bola para a equipe do Noroeste, perdeu a bola, o time da Ponte, o Tarek tenta recuperar, não consegue, Lucas Cunha dá um bico na bola, tira, mas ela não ganha distância, fica ali perto da grande área da Ponte, cruzamento de novo, levantamento para trás, sobe a zaga da Ponte para tirar. Rapaz, é trocação, se fosse luta de boxe, é soco pra lá e soco pra cá. A bola sai pra lateral, é lateral pra equipe do Noroeste, pra equipe do Norusca fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, né? De novo. Para o Carrerete, ele para de jogador na Ponte, Luquinho, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Paulistão, quinta rodada, Série A1. 30 minutos e 30 segundos, quase 31, vai, 14, pra terminar o jogo no primeiro tempo, no giro do giro, eu giro que giro, o placar do futebol pra você, Série A1, Campeonato Paulista, placar ao vivo, futebol interior, Ponte 1, Noroeste, também um placar ao vivo, futebol interior, Rivalo.bet.br. Vou destacar agora a Série A2, tá bom? Do Paulistão. Finalizado em Taubaté, a Ferroviária venceu o Burro da Central por 2-1. Bola rolando para Água Santa e Sertãozinho. Esse jogo tá no segundo tempo já, o Água Santa vence 2-1. Segundo tempo também, a Inter de Limeira tá perdendo pro Santo André em casa, hein?
feia coisa lá. Pro Leão, Inter 0, Santo André 1, placar ao vivo, rivalo.bet.br. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bola pra ponte, o Pacheco tá lá na ponta direita. O Pernambuco tá dentro da grande área. Vem o Rodrigo Souza, levantamento na boca do gol, Luiz Daniel. E aí, deu um strike na grande área lá, caíram 2 jogadores. Não vai parar o jogo não, bola com o Luiz Daniel, levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleiro da equipe do Noroeste da cidade de Bauru. O Carlos Burgui tá mandando parabéns pra Ferroviária. Tá bom então. O Matheus também tá ligado com a gente. Rapaz, olha quem tá com a gente aqui, ó. O grande Eduardo Tolentino. Mandando mensagem pra gente aqui. Esse é fera, hein? Esse é fera. Ele fera. com o meu querido Jair do Prá, sou fã do Jair do Prá, cara. Isso, né? O Du do Caderninho, um abraço, hein, meu parceiro da minha querida Tati Record, um abraço. O Du, quanto pepino, hein, Du? Mas é isso, cara, tem que mostrar serviço, velho. Tem que mostrar serviço. Já ele vai ser candidato a vereador, cara. Que time pesado na transmissão, só fera, hein? Hoje 3-1 de virada, abraços. O Eduardo Tolentino, que depois que o Náutico subiu, ele mandou uma mensagem pra mim falando que ele é eternamente grato à Macaca. O Du é torcedor do Náutico, pô, torcedor do Timbu. Grande, Eduardo. Eternamente grato a Macaca. Ô, Du, obrigado aí pela audiência e sucesso, garoto. Isso é bom demais, hein? Bola aqui pra equipe da Macaca na ponta esquerda. Vai, Ponte! Vai, Macaca! Vem o Júnior, Pernambuco. O Cristiano tá na grande área, mas tá impedido, por isso ele não tocou. Aí ele volta. E o Cristiano não fez questão nenhuma de sair do impedimento. Agora saiu. Bola pro Júnior, Pernambuco. Vai lá na ponta. Vai o Pernambuco. Podia ter tocado pro Cristiano, agora não tocou. A bola voltou pra Ponte, pra Jean Carlos. Jean Carlos pro Pernambuco. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Tavares tentou de puxeta que não conseguiu. A bola voltou pro Pacheco, bico da grande área. Trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol! Golaço! Gol! Da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O pulso ainda pulsa! O sangue preto e branco corre na veia do torcedor pontepretano. Pacheco, um golaço para virar o jogo para Ponte. Pacheco estampa de novo o sorriso no rosto do torcedor pontepretano. Ô Pacheco, você fez o meu coração e o coração do torcedor pontepretano feliz. E faz o gesto do coraçãozinho pra toda a nação. Pacheco, nome da fera. Pacheco, nome do gol. 28 é a camisa dele. Tá lá no placar do Majestoso. Vira que vira, Macaca pra cima da locomotiva vermelha. Ponte 2, Noroeste 1, goleirão Luiz Daniel, essa você só pega lá no fundo na rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte, o terceiro gol do jogo, o gol do Pacheco. Printa a tela aí, Isael Moreira. No cruzamento do Pernambuco, lado esquerdo de ataque, ela passou pelo Diego Tavares, aí caiu nos pés do Pacheco, perna direita, trouxe pra esquerda e com a perna esquerda fez um golaço no ângulo do goleirão Luiz Daniel, o filho do distrito do Campo Grande. O campineiro Pacheco faz o primeiro gol dele com a camisa da Ponte e o vira da Macaca no Majestoso. Ponte 2, Noroeste 1, Corsato. Mas pela demora ali, toda a nossa festa, narrador fez uma festa danada, filho de Campinas foi lá pra rede, foi lá pra fazer o gol. Deixa eu ver aqui se o Pernambuco participa. Cara, o Pernambuco não participa da jogada, né, cara? Foi ele que cruzou aqui, ó. Não. Pernambuco cruzou. Não, Pernambuco não. Tem um jogador lá dentro da grande área, acho que era o Rodrigo Souza. Na hora do cruzamento. Gol. Gol legal. Poxa, esse cara também, vou falar uma coisa pra você, velho. Pelo amor de Deus, hein, cara. Vai matar o velho aí, ô seu Guilherme Nunes Santana. Quer matar o velho aí, seu Guilherme? Já passei dos 50, velho. Quando a fase tá pesada, Carlão.
tudo é mais complicado, velho. Caraca, velho. Ponte na frente, Franquê. 2 pra Ponte, 1 pro Noroeste. Carlos, uma partida agradabilíssima. Quem tá no Majestoso deve estar feliz. Macaca agora passa à frente, um jogo muito bom, bem disputado. E tem que tomar cuidado, né? Não pode ficar errando passe assim, não. Mas que golaço do Pacheco, hein, Carlão? Golaço. Ângela Maria, Tânia Amara, Daniel Rocha, todo mundo feliz com o gol da Ponte. Os antes, claro, secando aqui, né? Mas os antes estão com esse ano. Vocês, meus amigos antes, sejam todos bem-vindos, mas tá fácil pra vocês nesse ano, né? Bola pra Ponte, vem Macaca aqui no campo de ataque, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro para pra marcar. Falta pra Ponte, falta ali do camisa número 13, o Carlinhos. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança, o Israel. E pra cima do Pernambuco novamente, caçado o atacante Ponte Pretano até aqui pelos jogadores da equipe Noroeste. A falta está marcada, Cristiano está na bola, a Ponte vence 2-1. Cristiano, vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte tá vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Não dá pra gente combinar com o Guilherme Nunes de Santana pra acabar agora? Pra acabar agora, pô. A gente fica resenhando aqui, não tem problema não, viu? Não dá pra acabar agora não, o árbitro da partida. Bola pra Ponte, bola pro Diego Tavares, sai do gol, Luiz Daniel pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando. E nesse momento, né, a Ponte sai da rabeira do campeonato. Sai da rabeira do campeonato e tá colocando o Noroeste na rabeira do Paulistão 2026. Obviamente, né, que o jogo ainda tá só no primeiro tempo. Tem, ó, muita água pra rolar debaixo da Ponte. Bola pro Carlinhos, capitão do time, ele toca a bola pra Tauan. Noroeste perde, a Ponte vence o jogo pelo placar de 2-1. Pacheco e Cristiano, os gols da Macaca. E o gol do Pacheco, gente, que golaço! Que golaço. Tauan bate um pouco mais atrás aqui. Bola pro Pedro Carrerete. Carrerete lá na ponta esquerda pro capitão Carlinhos. O Carlinhos abre esse jogo. Lá na ponta vem Carlinhos. Diego Matias. Cruzamento. Chegou a zaga da Ponte. Tira, briga. Vai chegar o Pacheco. De novo. Dá um bico na bola. Tira. Bate ali pro lado da faixa da torcida jovem. Mas não saiu do campo, não. Bola bota aqui no campo de ataque. O jogador da Ponte tá caído. Bola vai sair lá pelo setor de ponta direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá, a bola segue aqui no estádio Moisés do Carelli, bola com o Tauan. O Tauan vai fazer o passe aqui, é pra correr, hein? É pro Johnny, o Johnny com o Jean Carlos e... Ô, Jean Carlos, perdeu na corrida pro Johnny, velho. E aí o Diogo Silva, mas dá uma catracada nele. E aí chega o David Braz também pra cima do Diogo Silva, dá uma catracada no Diogo Silva. Rapaz, o bicho pegou. A verdade é que o Jean Carlos perdeu na corrida ali pro Johnny, lateral da equipe do Noroeste, viu, ô Israel? Ô Carlos, eu achei até ficou na dúvida o Jean Carlos se o Diogo Silva deveria ter saído antes. Não saiu, moscou, ficou moscando ali o jogador da equipe da Ponte, o lateral esquerdo Jean Carlos. O Johnny tomou a sua frente e levou uma dura absurda do goleirão Diogo Silva e não é a primeira. E olha a Ponte. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Macaca, é o Luquinha, o Cristiano passou, pediu, ô Luquinha. Pernambuco. Era o Pernambuco? Ô Pernambuco. Toca aqui pro Cristiano, pô. Pegou o goleiro. Ele chutou fraquinho o Pernambuco, não é, ô Israel? Chutou fraco. E tinha a grande opção que era o Cristiano, estava sozinho dentro da grande área, vinha de trás, podia ter recebido essa bola, tentou o chute com a perna esquerda, pegou mal na bola o Pernambuco e acabou facilitando a defesa do Luiz Daniel, desperdiçando a chance, a Macaca, de fazer o terceiro, Carlos. Bola para a equipe do Noroeste, aqui para o campo de defesa. Bola para a equipe do Norusco, Carlinhos. Carlinhos que ano passado estava no Náutico, cara. Série C do Campeonato Brasileiro, disputou o Paulistão ano passado pelo Noroeste, mas estava no Náutico. Eu falei, cara, esse Carlinhos jogou pelo Náutico, subiu com o Náutico do Hélio dos Anjos. Bola aqui na ponta esquerda, vem Norusca, levantamento na boca do gol, braço, toca de cabeça, a bola vai ficar aqui na ponta direita. Você já viu o toque de 40 minutos, daqui a pouco vamos gerar tempo e placar do futebol para você, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Bola para a equipe do Norusca, aqui pela direita é o Johnny, que tá por ali, para fazer a cobrança do arremesso normal. Vai Johnny, vai colocar na grande área, Carlão, briga, bola volta aqui pelo meio, bola para a equipe do Norusca, queima, bate na bola, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar dali. A bola vai ficar
ficar na ponta. Quem tava por ali era o Sanches, né? Camisa número 12. O Sanches que tentou bater. Ele ataca, faz a cobrança do arremesso manual, mas tá sempre entrando pro meio, né? Aquele lateral que sai da ponta e vem pro meio. Vem o Sanches para fazer a cobrança do arremesso manual. Sobe a zaga da equipe da Ponte. Na verdade foi o Carlão que tocou na bola, né? Bola volta pro time da Locomotiva. Não, foi o jogador da Ponte mesmo que tocou, porque o jogador do Noroeste deixou a bola sair. O Carlinhos deixou pro Sanches. O Sanches vai bater o lateral. Bateu, tocou, bola pra Carlinhos. Carlinhos aqui na ponta. Vai Carlinhos. Bola pra ponta. Ah, legal agora, hein? Bola pra equipe do Noroeste que sai jogando para a equipe de Bauru. A Ponte vai vencendo o jogo pelo placar de 2-1 de virada. Olha a equipe do Norusca. Bola aqui para o campo de ataque. Fez levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Gol do Noroeste. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Zaga da Ponte batendo cabeça, né? E aí o cruzamento que veio lá da esquerda do Sanches, o Carlão meteu a testa na bola, ela bateu na trave esquerda do Diogo Silva e foi morrer no fundo da rede. Carlão empata o jogo na marca de 41 minutos passados do primeiro tempo. Agora, Ponte 2, Noroeste 2, Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Norusco, quarto do jogo, printa a tela aí, Israel Moreira. Golaço de cabeça do Carlão, sozinho. Aliás, tinha marcação do David Braz, mas atrasado. Não chegou no centroavante da equipe do Noroeste. Olha a Ponte. Olha a Ponte, olha o Pernambuco. Tocou a bola pro Cristiano, pro Luquinha na grande área. Vai fazer, bateu pro gol. Foi travado. Foi travado, a bola passa, vai embora, linha de fundo, escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca aqui, viu, Israel? Escanteio lá de esquerda de ataque, boa jogada da Ponte com o Cristiano e também com o Luquinha, tentou o chute com a perna esquerda, a zaga fez o corte, a bola saiu em linha de fundo, escanteio pra Macaca. Empata no majestoso Noroeste, o golaço do Carlão na jogada anterior, de cabeça no ângulo do goleirão, no ângulo esquerdo do goleirão Diogo Silva, o Carlão empatou o centroavante e na sequência a Ponte quase faz o terceiro. Escanteio lá de esquerda de ataque, Cristiano vem pra bola. E o Pedro Carrerete tá caído. Vou gerar tempo e placar aqui. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 44, 43 e 40 do primeiro tempo. 1:20 mais acréscimos para terminar o jogo no primeiro tempo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista majestoso. A Ponte tomou o primeiro gol, fez a virada, tomou o gol de empate. No majestoso, te contei não. Ponte 2, Noroeste 2. Placar ao vivo, futebol interior. Mais cedo, quinta rodada, abertura. São Bernardo em casa foi goleado pelo Mirassol 4-0. Daqui a pouco, 18h30, tem o Choque Rei. Palmeiras e São Paulo. Amanhã, 2 jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Santos, Bragantino, Novo Horizontino e Botafogo. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. É escanteio pra Ponte. Cristiano pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, Luiz Daniel. E tem jogador da Ponte caído ali, o Tarek tá colocando a mão na cabeça, mas tem mais um jogador da Ponte caído ali, o jogo tá parado, Israel. Me parece o David Braz. Na disputa ali na bola, o cruzamento feito pelo Cristiano, os dois subiram de cabeça, o Tarek um pouquinho mais à frente e tem quase a certeza, é isso mesmo, David Braz, na disputa ali acabou sendo atingido, acho que até pelo jogador da equipe do Noroeste, o número 3, o Lucas Cunha, o número 3 da equipe do Norusca é o Carlinhos, o capitão da equipe, aí de cabeça tá caído, né, o choque de cabeça tá caído, o David Braz, camisa número 33 da Macaca, 2-2 e Carlos Corsato mais 5. Vamos a 50 minutos. E você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Você ligado conosco, vai participando, vai mandando mensagem pra cá. Jogador da Ponte, o David Braz, continua caído, viu, Israel? Continua caído, Carlão. Tá lá sendo atendido pelo departamento médico da Ponte. Ali o Rogério também, o massagista, fazendo atendimento. Carlão, ele deu mais um. Então, 6 minutos de acréscimos nessa primeira etapa. Boa. O Eduardo Tolentino, o Náutico vai tentar a volta de Carlinhos após o Paulistão, tá dizendo aqui o Eduardo Tolentino. Estão judiando da Ponte esse ano, vai Macaca, Luísa Aparecido Nogueira. Valeu. A Tânia Mara,
tá falando aqui, ô Corsato, manda essas ir circular no time deles. Faz parte, Tânia, faz parte. Nós temos que suportar, né? Faz parte do jogo, tá bom? Um abraço. O Renato Barbosa tá dizendo kkkk. Eu já falei, 4-2 pro Noroeste. Valeu, obrigado aí pela audiência, viu? Ouvinte participando, Camilo Júnior, Carlos Burg, Ângela Maria, também ligada com a gente. A Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vem o Cristiano, vinha. Rapaz, tem 3 jogadores do Noroeste na briga, hein? E ganharam essa bola da Ponte, agora tá pedindo falta, que demora, hein? Demora pra marcar essa falta, é falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Pra mim tem mais 3 ainda aqui. Não sei se essa conta tá certa, Felipe Matos, não? 6? Nossa Senhora. Então vai lá, solta mais um, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Noroeste de novo, aqui pela ponta direita, é com o Diego Matias. Ele vem na marcação, pra cima dele, tá ali o David Braz, é o Rodrigo Souza que tá por ali. Ele fez a finta, meu Deus do céu. Cara, por 1 centímetro não seria pênalti pros caras. Luquinha totalmente sem noção, carrinho por baixo ali no jogador da equipe do Noroeste. Falta perigosa contra a Ponte Preta, viu, ô Isael Moreira? Olha, Carlos, por pouco mesmo seria a penalidade para a equipe de Bauru. O Luquinha, desnecessário, né? O jogador estava saindo da grande área, ele foi, deu o carrinho, fez a falta. A falta é perigosíssima para a equipe do Noroeste na reta final dessa primeira etapa, 2-2. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cara, totalmente desnecessária essa falta aí, né? Ele não precisava ter feito isso, né, meus amigos? Falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Falta para a equipe do Norusca. É o Diego Matias que tá por lá? Sim. Ele que vem pra bola. O Marlisson tá dentro da grande área também. É falta para a equipe do Noroeste. Mal armada a barreira, hein? Se bater direto vai pro gol. E o Diogo Silva tá ali no meio do gol. Acho que a barreira tinha que vir um pouco mais aqui pra frente, né? Pra quem tá olhando pro rádio, mais pro lado esquerdo. Pro Diogo Silva, mais pro lado direito dele. Vem Diego Matias, para fazer a cobrança da falta para a equipe do Noroeste. Eu tô apreensivo. Eu confesso para você que estou apreensivo com essa falta. Falta para a equipe da Locomotiva Vermelha fazer a cobrança. E que demora, hein? Diego Matias, o 27. Vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Noroeste de Bauru. Tá com toda a pinta que vai mandar direto. Bateu direto pro gol. Vai embora. Ufa. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, o Israel. Bateu bem, buscou o canto direito do goleirão Diogo Silva, Diego Matias, perna esquerda, buscou e tentou, mas ela saiu pra sorte da Macaca, saiu em linha de fundo, o tiro de meta já foi batido, majestoso 2-2. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E vem de novo no Noroeste, bola aqui pela ponta, era pro Carlão, chegou a zaga da equipe da Macaca pra tirar, aí chega o Pacheco, briga com o Marlisson. O árbitro tá dando bola pra Ponte, o Marlisson fica pedindo bola pra eles, mas a bola é nossa. Esse Marlisson jogou na Ponte em 2019, bola pra equipe da Ponte, falta. E cartão, hein, árbitro? E cartão, hein, juizão? Tem que mandar cartão aí pro jogador da equipe do Noroeste. Cartão pra equipe do Norusca. Mais um cartão amarelo agora para o Tauan. Mais uma falta para cima do Pernambuco. Caçado nessa primeira etapa, o jogador da Ponte, amarelo, Tauan, número 15, fez a falta para cima do Pernambuco. A falta para a Ponte, já batida, vem a Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19-99977-9029. Bom jogo no primeiro tempo, um jogo de 4 gols. É lá e cá o jogo. Bola pra Ponte, pro Pacheco. Último giro do ponteiro. Bola pra Macaca. Fez a finta, fez o passe. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. É o Pernambuco, foi pro chão. Foi pro chão e aí é falta nele. Rapaz, o que tá apanhando esse cara hoje,
Jesus amado, falta pra Ponte e é falta frontal ali pro gol do Luiz Daniel, hein, Israel Moreira? Falta perigosa pra Macaca. Agora foi o Carlinhos, o capitão, quem fez essa falta, puxando ali com o braço esquerdo, impedindo o jogador da Ponte de fazer a passagem. Falta mais uma pra cima do Pernambuco. Provavelmente Cristiano está na bola, quem sabe aí a chance da Ponte de virar a primeira etapa na frente do placar. Pode ser o último lance do primeiro tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Luiz Daniel tá ali arrumando a sua barreira. O Cristiano, o homem da bola parada na Ponte, tá por ali também. Por enquanto são 4 homens, tá chegando mais um ali, né? Na barreira do Luiz Daniel. Cristiano pra bola, toma pouca distância. O jogador da equipe da Ponte Preta, 4 na barreira, Cristiano pra bola, bateu direto pro gol pra fora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Noruski, não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de jogo, no Majestoso no primeiro tempo, 2 Ponte, 2 Noroeste, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. É isso, fim de jogo no primeiro tempo, a bola parou no Majestoso, saída dos jogadores no gramado, detalhe da reportagem aqui dos Canais Futebol Interior, professor Israel Moreira. Fala, Israel, 2-2 o jogo. 2-2, bom jogo nessa primeira etapa. A Ponte saiu atrás, saiu perdendo 1-0 pro Noroeste, gol do Denner, depois empatou com o Cristiano, fez a virada com o Pacheco, num golaço do Pacheco, e sofreu depois um belo gol do Carlão, camisa número 9, centroavante, que empatou 2-2 na primeira etapa. Os jogadores vão deixando o gramado, provavelmente o jogador da Ponte escolhido, né, um dos dois, que talvez o Pacheco ou até o Cristiano, né, quem fez os gols sempre ali é escolhido para dar a entrevista. Por enquanto os jogadores do Noroeste falando e os jogadores da Ponte, os demais, deixando o gramado. O público melhorou, viu, Carlão? Melhorou do início, acredito ainda que não vamos chegar no mesmo de quarta, mas melhorou bastante do que estava no início da jornada. E os jogadores do Noroeste falando, né, sobre esse empate no primeiro tempo. O Denner fez na falha do Diogo Silva, né, o chute com a perna esquerda de fora da área. O Diogo Silva acabou levando o gol. Ele que não é de falhar, tanto é que não é de falhar, que depois fez uma defesaça numa bola que bateu na trave, no chute do Sanches, e na sequência o Carlão bateu com a perna direita. O Cristiano fez o gol de empate, vai falar aí, o primeiro gol camisa da Macaca do meio campo, que veio do Londrina, 38 anos, veste a 10, que um dia já foi de mestre de cá, viu, Carlão? Uma equipe muito bem treinada pelo Guilherme, o Noroeste. Eles exploram muito bem esses contra-ataques. Nós tomamos o primeiro gol, nós tivemos que ir para cima, nós empatamos, viramos, tivemos chance de fazer o terceiro. Como o Noroeste também teve chance. Completar um jogo aberto, agora é concentrar para quando nós tivermos a chance, que a gente possa fazer o gol e não dar os contra-ataques que o Noroeste quer. Tá aí o Cristiano falando dos contra-ataques que o Noroeste quer, atenção na marcação. Fim de papo então, Carlão, os jogadores da Ponte e do Noroeste já deixaram o gramado aí do Majestoso. 2-2 no primeiro tempo. Esse Israel Moreira, que agora vai descansar, o Franco Francisco vai dar aqui o seu pitaco desse primeiro tempo, só passar aqui nos palpites, 65 pontos, 26 no Noroeste, 9% empate, são 376 votos, já aqui no nosso YouTube. Alex Júnior, fala Alex, salve galera, 3 pontos hoje. Wilson Correia, sofrido no nosso time, pelo menos fez 2 gols. O Carlos Burg, o Carlos Burg, ele tem sempre palavras bonitas, né? Parabéns pela labuta, gigantes da Ponte Preta. O Gorila Raiz, fala meu querido, como é que você tá, hein? Segunda-feira tem Hora da Macaca, tá bom? Não esquece, 9 da noite. Boa tarde, equipe FI. A nota oficial da Ponte sobre a saída do Elvis mostra o grau da administração que temos. Parecemos times de bairro com uma nota dessas, um absurdo. Já nos acostumamos com isso. Kelvin Silva, bela narração e ótimos comentários. Obrigado, Kelvin, a gente agradece, tá bom? Obrigado pela audiência aí. Família Preta, Corsato, vamos ganhar, hein? Hoje é certo, valeu, obrigado pela audiência. Ô Frank, e aí? Cara, se você não é torcedor da Ponte nem do Noroeste, vai falar que belo jogo, nem parece olhando pra tabela que estão se enfrentando aí os times que começaram na 15ª e 16ª colocação da competição. Jogo de 4 gols no primeiro tempo, 2 Ponte e 2 Noroeste. E belos gols, né, Carlos? Uma bela partida, belos gols. Oportunidades criadas pelas duas equipes, podia até estar mais isso aí.
Vou resumir a frase assim, jogão. Fazia tempo que não vinha um jogo tão gostoso como a gente está assistindo hoje. Carlos, falando da nossa macaquinha, a gente tem aquele problema crônico, né? A gente já sabe. Nós vimos aí durante o jogo aquela pegada firme que o Diogo Silva deu no Jean Carlos. Mas assim, a gente tem que lembrar, eu gosto sempre de colocar isso muito claro para todo mundo. O Jean Carlos vem de quase 2 anos parado. Essa é a segunda partida que ele está jogando. Ele está sem tempo de bola. Vou ser sincero aqui, não é que eu sou advogado dele, mas acho que a indecisão do Diogo Silva com ele na jogada trouxe um pouquinho de receio para ele nessa demora. E hoje, infelizmente, o Diogo Silva ficou com um frangaço, né? Ele foi pra bola e ficou com as penas do frango na mão. É verdade. Não teve jeito. E acontece, né, Carlos? Sim. Mas até aqui, jogão, tô contigo. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos resenhar mais aqui com o Frank Francisco para falar desse jogo 2.2 Noroeste, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. 18 horas, 1 minuto. Noite de sábado, claro, né?
Tá um sol lindo, lindo o sol em Campinas, mas já estamos na noite deste sábado. Todo mundo espera coisas boas de um sábado à noite, né? Já diria Cidade Negra. Bom, mais cedo o São Bernardo foi goleado, hein, pelo Mirassol pelo placar de 4-0. Daqui a pouco, 18h30, tem Palmeiras e São Paulo. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br. Vamos lá, deixa eu dar uma chegadinha também aqui no Paulistão Série A2, viu, gente? Rodada completa do Paulistão Série A2. Deixa eu dar um ok aqui no placar ao vivo pra gente finalizar aqui e ver os jogos que estão em andamento, né? Vamos lá. Bola rolando pra Grêmio Prudente e Juventus. Começou agora esse jogo, tá? 15 de Piracicaba e Osasco Sport. Votoporonguense e Linense. Bola rolando nesses jogos. 1 minuto de jogo, tá? Daqui a pouco, às 7 da noite, tem São José e Monte Azul. Amanhã, Ituano e São Bento. Pela Série A2 também, jogos encerrados. Mais cedo, o Taubaté em casa perdeu para a Ferroviária, 2-1. O Água Santa enfiou 3-1 no Sertãozinho. A Inter de Limeira perdeu mais uma, hein? Não sei não. O técnico da Inter, depois dessa, acho que vai embora, hein? Santo André venceu. Internacional 0, Santo André 1. Muito bem. Tá, então, os jogos do Paulistão Série A2, placar ao vivo, Futebol Interior. A classificação aponta a Ferroviária de Araraquara na liderança neste momento. A Ferrinha tem 11 pontos, é a primeira colocada. O Água Santa é o segundo com 10. O Ituano é o terceiro, tem 8. O Votuporanguense, quarta colocada com 5 pontos ganhos na competição. Monte Azul, 7 pontos, é o quinto colocado. Série A2, viu, gente? Paulistão. Linense é o sexto com 7. Juventus também, 7 pontos na sétima colocação. Santo André, oitavo colocado com essa vitória. Subiu o Santo André, hein? Oitava colocação, 7 pontos. O Osasco Sport é o nono, 6 pontos ganhos. O Sertãozinho é o 16. Internacional de Limeira tem 5 pontos. 11º, o 15 de Piracicaba não jogou ainda na rodada, é o 12º colocado, tem 4. São José 3, 13º. O Grêmio Prudente 3, 14º. Taubaté 3 pontos, 15º. E o São Bento até agora não ganhou nenhum jogo. São 4 jogos, 4 derrotas. É o 16º colocado na competição com nenhum ponto ganho. Ô Frank Francisco, vamos lá. Quero que você fale aí deste primeiro tempo, 2 para a Ponte, 2 para a equipe do Noroeste. Quero que você destaque aí o melhor jogador da Ponte também nesse primeiro tempo. Franquê? Carlos, como eu já vinha falando, né, uma bela partida. Nem parece que as duas equipes estão fazendo o jogo dos desesperados, realmente brindando ao futebol. Nos últimos tempos está tão difícil assistir uma partida que tenha movimento, ataque, emoção, né? E o jogo hoje está gostoso nesse sentido. Carlos, vamos lá. A Ponte está com mesmo problema do jogo passado, né? Compartimento da meia cancha. Nós precisamos urgentemente de cabeças de área. O Rodrigo Souza não dá para jogar 90 minutos e um ritmo maluco como está esse jogo de hoje. Então a Ponte está com um buraquinho de novo entre os dois ali. O Noroeste joga no 3-5-2 e o Noroeste tem uma transição e um contra-ataque quando a Ponte perde a bola que é venenoso, Carlão. Parece uma serpente, viu? O contra-ataque deles é muito bom. O outro problema na Ponte é a lateral esquerda, né, Carlos? O Jean não tá voltando devagar, não tem jeito. Para mim, no nosso time, Carlos, nessa primeira etapa, alguns jogadores tiveram um bom rendimento, outros nem tanto. Mas assim, eu vou de Pacheco. O Pacheco começou o jogo me assustando um pouco, recuperou e marcou um golaço, Carlão, um golaço. Então, para mim, na minha ótica, o destaque da primeira etapa para Ponte, hoje eu vou ficar com o Pacheco. Em que pese o Vitor Pernambuco tá apanhando mais que mulher de malandro, hein? O Vitor Pernambuco não fez um bom jogo na estreia, mas hoje, cara, tá dando um trabalho danado
para esta zaga do Noroeste. O Matheus Henrique tá dizendo que esse jogo é do Norusca. Valeu, Matheus, obrigado pela audiência. Bernardo Dimas, Ponte vira, vai ser 3-2. O Matheus Arruda, vamos Ponte. O Família Preta tá dizendo aqui, ó, o Frank está correto, o Jean está no fogo, está sem preparo nenhum. Tem mais uma aqui do Gorila, né? O Gorila fala, concordo com o Frank, falha do Diogo, porém tem muito, mas muito crédito. E sobre cobrança em cima do Jean, também achei que o Diogo poderia ter saído, porém o Jean não pode sair na frente e perder a corrida, não é mesmo? Valeu, Gorila, obrigado aí pela sua participação, tá bom? Série A1 do Campeonato Paulista, mais cedo, o São Bernardo em casa perdeu pro Mirassol pelo placar de 4-0, já a bola vai rolar pra Palmeiras e São Paulo, o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, Série A1 deste Campeonato Paulista de Futebol, jogo comando do Palmeiras. O Noroeste já fez uma alteração, né? O Norusca já fez uma alteração no primeiro tempo ainda, por incrível que pareça, com menos de 2 minutos, o Ronaldo Alves teve que entrar na vaga do Maicon, camisa número 44, que saiu contundido. E na Ponte também parece que vai ter movimentação, vai ter jogador em campo. Daqui a pouco o Israel Moreira vai informar qual alteração aí no time da Ponte Preta. Ricardo Monteiro, o campo está dificultando o domínio, bola pulando muito. Tá reclamando do campo aqui, tá dizendo que o campo tá fazendo com que a bola pule. Valeu, obrigado. O Elegante tá com a gente aqui também. Obrigado, viu? Pela audiência e pela sintonia. Bom, já vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola no segundo tempo vai ser o time da Ponte. Vai lá, Israel Moreira. Alteração, Jean Carlos, camisa número 20, deixa o gramado para a entrada do Gustavo Almeida, 18, que é zagueiro, hein? Gustavo Almeida, 18, na vaga do Jean Carlos, 20. E o Luquinha, que tem cartão amarelo, ficou no jogo, né? Achei que ele iria tirar o Luquinha, cara. O Luquinha ficou no jogo. Daqui a pouco o Frank fala, porque vai começar o jogo. Apita o árbitro. Posse de bola da Ponte, tem bola rolando no segundo tempo. É hora de printar a tela, Carlos Corsa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado do Frank Francisco, ao lado do professor Israel Moreira, do querido Felipe Marques e ao seu lado, torcedor de futebol. Ponte Preta fez uma alteração, trocou a macaca. Entrou o Gustavo Almeida na vaga do Jean Carlos. Portanto, a Ponte de Diogo, Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Gustavo Almeida. Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano, Vitor Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha. O Norusca já eu vou escalar. Vem Carlão, autor do segundo gol dos caras, quase 1 minuto, segundo tempo de jogo. Bola para Tauan. Tauan tá amarelado, mas ficou no jogo. Voltou pro segundo tempo. Chegou a zaga da Ponte com o Gustavo para tirar dali. Ô Frank, será que o Marcelo Fernandes está tentando espelhar aqui o time do Noroeste? Noroeste com 3 zagueiros, a Ponte está com 3 zagueiros agora também. Na verdade não temos opção de lateral esquerdo, né, Carlos? Ele poderia fazer uma improvisação, passando o Pacheco para a esquerda e o Júlio na direita. Mas eu tô contigo, a ideia dele tá por aí, vai passar por esse caminho mesmo, Carlos. Ele coloca 3 fixos atrás, o Pachecão na lateral direita e o Gustavo vai fazer uma meia água entre um terceiro zagueiro e lateral esquerdo. Briga a bola aqui, equipe do Noroeste, bola com o Sanches, toca de cabeça, a bola voltou com o Tarek, fica feio o jogo, cabeça de lá, cabeça de cá, aí o Tarek toca na bola, a bola acaba saindo. O Norusca de Luiz Daniel, Johnny, Sanches, Pedro Carreretti, Carlinhos, Ronaldo Alves, Tauan, Denner, Diego Matias, Marlisson e Carlão. Esse é o time da Locomotiva Vermelha. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Charles em Cambé, tá ligado com a gente? Fala, Charles. Obrigado, hein, pela audiência. Cambé no Paraná. Valeu. O campo está dificultando o domínio. Ricardo Monteiro que mandou. O Ricardo Cândido, 4-2 Macaca. Eu acredito. Tudo é mais difícil. Norusca trabalha a bola aqui no campo de defesa. Bola com o 33.
O 33 é o Ronaldo Alves. Ele vira o jogo lá pela direita. Bola pro Pedro Carreretti. Pedro Carreretti na ponta. Toca a bola aqui pro Carlinhos na ponta esquerda. O Carlinhos toca a bola aqui pro Denner. Autor do primeiro gol dos caras. A bola volta pra Carreretti. Carreretti pro Denner. Aí o Rodrigo Souza. Olha onde tá marcando a ponte. Rodrigo Souza vem marcar aqui no campo de ataque. Aí ele foi lá, brigou com o jogador da equipe do Norusca. A bola saiu pra lateral. Lateral pro Noroeste. Vem Sanches para fazer a cobrança do arremesso manual. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sanches, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Noroeste. Ele que fez aí assistência para o segundo gol do Norusca. Toca de cabeça do Carlão. A ponte tenta marcar aqui sob pressão, hein? Pelo menos parece que é esse o plano. Bola para Gustavo Almeida. Gustavo Almeida jogando mesmo como zagueiro aqui, viu? Tá bem no meio aqui, ó. Tá bem no meio, parece que vai realmente espelhar aí o time do Noroeste. O Marcelo Fernandes, treinador da Macaca. O árbitro tá pegando uma falta ali do Pernambuco. Falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Segunda-feira, 8 da noite, tem Portuguesa e Guarani. Guarani e Portuguesa, você ligado aqui nos canais Futebol Interior com o Daniel Farias, com o Pedro Lina e com o Roberto Marcondes. Fique ligado, e o Eduardo Rodrigues na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. 8 da noite. Antes, no YouTube Futebol Interior, te convido para a live do Derby 213. A apresentação da Luísa Matias com ex-jogador Piá e o ex-jogador Fernando Fumagalli. Um da Ponte e um do Guarani. Vem Noroeste, Marlisson bateu pro gol. A sorte é que pegou no Cunha. E ficou fácil pro Diogo, que ficou com ela, Israel. Contra-ataque rápido da equipe de Bauru. O Marlisson dominou, perna direita na entrada da área, bateu. Olha a Ponte. Olha a Ponte, bola pro Cristiano na grande área. Chega a zaga da equipe do Norusca pra tirar, vai. O Marlisson, perna direita, bateu, ela desviou no Lucas Cunha, facilitou a defesa do Diogo Silva, que já repôs a bola. A bola é posse de bola da Ponte e com falta agora. Pra cima de quem, Carlão? Adivinha? Pra cima do Pernambuco. Mais uma vez, falta pra cima do Pernambuco no meio de campo, já marcada, e a Ponte vai bater. Evelyn Júnior, boa tarde, aqui de Bauru. Estou no celular da minha esposa, me chamo Laércio. Manda um abraço, vai no Norusca. Ô Laércio, pegou o celular da esposa, né? Entrou aqui pelo canal do YouTube da esposa, Evelyn Júnior. Valeu, Laércio. Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco aqui, tá bom? Bola para a equipe da Macaca, campo de defesa, 5 minutos passados deste segundo tempo, 40 para terminar o jogo. Tá 2-2, Ponte Preta e Noroeste. E aí o Diogo Silva bateu o tiro de meta e a bola ficou com o Luiz Daniel, que vai ficar com ela. Sai jogando para a equipe do Noroeste. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Você vai participando, vai mandando mensagem pra gente aqui. Tem também o Osvildo Soares. Boa tarde, São Paulo. De Potergi, Rio Grande do Norte. Tinha um locutor que entrava no ar e falava assim... não fala ainda, né? Oi, gente! Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Que isso, hein? Repita. Oi, gente! Tem que falar com um sorriso, tá? Grande Eli Correia. Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Bola para a equipe do Norusca. Vem ali o Tauan. Tauan toca essa bola aqui na ponta. Bola pro Marlisson. Volta lá pelo setor de ponta direita. Quem tá por lá é o Johnny. Johnny volta a bola aqui pro Diego Matias. Diego Matias fez o passe na ponta. Era pro Denner. A bola voltou pro Carlão. Um pouco mais atrás pro Tauan. Toque de lá pra cá. Rapaz, parece videogame. Um pra lá, dois pra cá. Era pro Sanches. A bola acabou saindo pra lateral. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Esse aqui tem nome de responsa, hein? Odirley. Odirley Carpinteiro. Estou aqui na torcida. Vamos que vamos, Ponte. Confio na equipe. E deu ruim. Vem Norusca. Diego Matias fez o passe. Tentou tocar pro Carlão. A sorte
é que ele e o Carlão não se entenderam, viu? Porque senão ia dar ruim pra nós, viu, Israel Morena? Mais uma jogada rápida do ataque da equipe do Noroeste. Agora com o Diego Matias, buscava o Carlão que se movimentou e ele não entendeu. Deu o passe nas costas do atacante. Sorte da Ponte que ficou fácil pro Diogo Silva. Segue a Macaca e o Noroeste 2-2 majestoso. Não esquece de deixar o like aqui no canal, tá? Se não tá inscrito, por favor, se inscreva. Bola pra Ponte, na direita é o Diego Tavares. Sanches briga com ele, a bola volta aqui pelo meio. O Cristiano não conseguiu pegar, a bola voltou pra equipe do Noroeste Tauan. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás, falta, jogo parado. Fez a falta ali o Tarek, o jogo tá parado, falta para a equipe do Norusca fazer a cobrança. Tem também aqui o Claudinei Lourenço, que está nos Estados Unidos. Grande Claudinei, Carolina do Sul. Ah, é? Grande Ney, um abraço, hein? Sempre conosco aqui, acompanhando na audiência da Rádio Futebol Interior. Obrigado, Ney, um abraço. Um grande abraço pra você, meu querido. Dupla de volante tá cansada, preocupante, diz aqui o Ricardo Monteiro. Bola pra equipe do Norusca, bate na bola o Johnny, põe bola aqui no campo de ataque. Eu teria colocado o Teles, se eu fosse o Marcelo Fernandes, mas eu tenho um irmão gêmeo que chama Marcelo, mas também não é o Marcelo Fernandes. Então, né? Eu não sou o Marcelo Fernandes, mas eu teria colocado o Gustavo Teres na vaga do Rodrigo Souza. Bola pra Ponte, olha o Cristiano, ganhou, vai sair, passou pelo goleiro, vai fazer, bateu pro gol, a bola vai entrando na trave! E aí chega a zaga do Norusca, tira, joga a bola à linha de fundo. Inacreditável! O Cristiano ganhou na jogada, passou pelo goleiro e aí bateu pro gol, chegou pra completar, tirar dali o Pedro Carreretti, quase o terceiro gol da Ponte. Escanteio pra Macaca, Israel. Seria mais um belo gol do camisa número 10 da Ponte. Fez a finta pra cima do goleiro, ganhou do Pedro Carreretti na corrida, fez a finta pra cima do Luiz Daniel e com a perna esquerda bateu. O juiz bateu, bateu na trave e aí a zaga colocou em linha de fundo em escanteio. O árbitro, o Guilherme Nunes de Santana, está ouvindo o VAR e conversando muito com os jogadores de Ponte e Noroeste. Porque na jogada, quando o Cristiano foi fazer a batida, o torcedor mostrando ali, pra quem nos ouve aqui no rádio, o torcedor agora acabou de passar aqui mostrando o sinal do VAR. Ele foi tocado por trás pelo Pedro Carreretti. Por isso, pênalti, isso que o juiz está analisando e possivelmente se for ao VAR, pode ser que a Macaca tenha a chance aí da penalidade a seu favor. Vamos aguardar. Cara, é que ele concluiu a jogada, né? Mas assim, ele vai no VAR, hein? Ou não? Não, tá mandando esperar pra apitar. Não, já mandou seguir. Eles entenderam que ele seguiu na jogada e que a mão ali não atrapalhou, então, o Cristiano. Então, não tem pênalti. O VAR diz que não foi nada. Toque de 10 minutos passados deste segundo tempo. Agora o árbitro vai conversar ali, né? Com os jogadores da equipe do Noroeste. Ele tá tentando posicionar os caras do Noroeste. E a treta é com o Tarek. Carlinhos e o Tarek. Olha lá, tá conversando com jogadores, só tem jogador do Noroeste. Agora chega o Tarek, o Brás, o Rodrigo Souza, os mais experientes da Ponte. Escanteio para a equipe da Ponte. Se eu não errei na marcação aqui, esse é o segundo escanteio para a Ponte. Teve um no primeiro tempo e agora esse é do segundo tempo. Bola pro Cristiano, vai ele para fazer a cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, primeiro pau, toque para trás, a bola sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 11 minutos passados deste segundo tempo, 34 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1 do Paulistão. Te contei não, majestoso. Tá tudo igual, 2 Ponte, 2 Noroeste. Mais cedo, São Bernardo 0, Mirassol 4. Daqui a pouco tem Palmeiras e São Paulo no Choque Rei, amanhã com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. 4 da tarde tem Santos e Bragantino com a 102 de Bragança Paulista. Às 18h30 Novo Horizontino e Botafogo com a W Esportes. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Segue participando aí, manda mensagem pra gente aqui no YouTube, Futebol Interior. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? A gente aguarda você aqui e deixa o seu like também. O Dimas Santos Nascimento tá dizendo aqui, Ponte ganha.
Vamos, macaquinha querida, diz aqui o Aguirre, valeu Aguirre, obrigado pela audiência. O Adriano Luiz está torcendo para Macaca, ele é de Marília, valeu, obrigado. O Antônio Tontoli, 4-2 para Ponte, valeu, obrigado pela audiência. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra cá no YouTube, aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte também vai mexer, meus amigos e minhas amigas. Já já tem mais alteração aqui na equipe da Ponte. Daqui a pouco o Israel Moreno vai contar tudo pra gente aqui, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando, segue mandando mensagem pra gente. Muito, mas muito bom ter a sua participação, torcedora, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, pode estar mexendo aqui com 14 minutos, né? 14 minutos do segundo tempo, Noroeste também mexeu. Vai lá, Israel. 2 alterações para cada lado. No Noroeste, Tauan 15 e Marlisson. Número 11 deixaram o gramado para as entradas de Cristiano 70 e Pedro Felipe 7. 7 Pedro Felipe e Cristiano 70 entraram na equipe do Norusca. Tauan e Marlisson saíram. Deixaram o gramado pela Ponte, Rodrigo Souza 5 e o Luquinha 70. Para as entradas de Gustavo Teles 35 e Pedrinho 80. Pedrinho 80 e Teles 35 nas vagas de Luquinha 70 e Rodrigo Souza número 5. Pois é, o Rodrigo Souza claramente, né, cansado, sai para a entrada do Teles e o Luquinha sai para a entrada do Pedrinho. O Luquinha que deu assistência para o primeiro gol da Ponte, mas não fez um bom jogo, né, Frank? As alterações aí do Marcelo Fernandes, por gentileza. Ele é muito jovem ainda, né, Carlos? Digno do estilo do jogador, essas oscilações na partida, mas na segunda etapa ele tinha caído mesmo de produção. E tá apanhando, Carlão. Nossa, hoje o Vitor Pinambuco vai sair. Mais uma falta pra cima dele. Ele ganhou a bola ali, ganhou e ganhou bem a bola. E aí foi puxado ali pelo jogador da equipe do Noroeste. O jogo tá parado, falta pra Ponte, frontal ao gol do Luiz Daniel, hein, ô Israel Morena? Falta perigosa. O Ronaldo, 33, Ronaldo Alves, da equipe do Noroeste, fez a falta, mais uma pra cima do Vitor Pernambuco. Falta perigosa, ele na bola, Cristiano. Cristiano vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte. A Ponte já mexeu 3 vezes, o Noroeste já mexeu também. 3 alterações na equipe do Noroeste. 2 paradas pra equipe do Noroeste, 1 parada pra Ponte Preta. O Noroeste parou no primeiro tempo, tá, gente? Com menos de 2 minutos. Cristiano pra bola, falta pra Ponte, levantou, direto pro gol, ela foi embora na linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Noroeste fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui conosco, obrigado pela audiência. O Aguirre tá dizendo, Aguirre, obrigado, viu? A gente só agradece aqui. Futebol Interior, melhor transmissão dos Jogos da Ponte, obrigado, valeu. Bora lá, macaquinha, diz aqui o João Godoy. Ângela Maria, não entendi o que você escreveu aqui, Ângela. O Osvildo. O Wilson Campos, pessoal torcendo aqui pro Noroeste. Gente, muito obrigado aí pela audiência, sejam bem-vindos, tá? O Pedro Felipe tá no chão, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta lá pela ponta direita. Falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Campo de ataque da equipe do Norusca, hein, ô Israel Moreira? O Pedro Felipe sofreu um pisão ali do Gustavo Almeida, o camisa 18 da Ponte, com o pé esquerdo, pisou ali no jogador da equipe do Noroeste. O Guilherme Nunes de Santana estava em cima do lance, deu a falta perigosa para a equipe do Norusca, vem bola na área da Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Falta para a equipe do Noroeste, é o Diego Matias, né, que tá na bola, sempre ele. Sim. Ele que vem pra bola, o camisa de número 21 da equipe do Noroeste, pra bola, levantou, tocou na grande área, sobe a zaga da Ponte com o braço para tirar. A bola voltou aqui pelo meio, volta a bola pro jogador da equipe do Noroeste, é o Cristiano. O Cristiano fez o passe lá na ponta direita, o toque de cabeça para trás, vai chegar o Teles. E dá um bico nessa bola, tira, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Norusca fazer a cobrança. Lateral para a equipe do Norusca. O Marquinhos Silva. Vamos, Macaca. Forte abraço.
O Roberto Colombeira, o Pedrinho vai fazer... O Pedro Roberto Colombeira, o Pedrinho vai fazer o gol da vitória. Amém, Pedro. Obrigado pela audiência. O Vinícius Almeida é torcedor do Londrina, óbvio, né? Que ele tá torcendo contra a Ponte, a gente entende, perdeu o título da Série C, não, vocês não engoliram até agora, mas a gente entende, viu, meu querido? Um abraço pra você. Bola aqui pra equipe da Macaca na ponta esquerda, a bola era pro Cristiano, que inclusive tava no Londrina, né? Foi vice-campeão brasileiro da Série C, jogando pela equipe do Londrina. O passe, agora tá na Ponte, o passe foi muito forte, a bola acabou saindo, foi embora, lateral pra equipe do Norusca fazer a cobrança. Quer falar alguma coisinha? Não, só o goleiro também, né? Do Norusca, que você lembrou bem. Sim, o Luiz Daniel. Também estava no Londrina. Isso, e tá hoje no Noroeste. O Wagner Azevedo, que tá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, torcendo pro Noroeste. Valeu, meu querido, obrigado. Vitório Neves, Ponte 4-2, obrigado. Obrigado todo mundo pela audiência. A Ponte vem, Gustavo Almeida entrou no intervalo do jogo, tá com a bola aqui na ponta esquerda, bola lá pro Pedrinho. Vai, Pedrinho, vai, menino. Bola na ponta, 2 pra cima dele, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Aí vem, ganha ali o Johnny. Johnny vem, disputa de bola com ele ali, o jogador da equipe da Ponte, o Pedrinho, empurrou, fez falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O Flávio Fogaça tá com a gente aqui. Valeu, meu querido. João Paulo Almeida, Porto Feliz. Obrigado pela audiência. O Vinícius continua aqui. Ganhar Série C é igual buzina de avião, não serve para nada. Tamo junto, amigo. Encontramos na Série B. Cria uma rivalidade que até então não existia, né? A Ponte e Londrina nunca foram rivais. Mas tudo bem, decisão de Série C, de campeonato, assim, independente de qual seja a decisão, a taça, a decisão gera, né? O torcedor não aceita, não engole, o torcedor da Ponte comemorou e muito, e vida que segue. Óbvio, né? Que se fosse ao contrário, o torcedor, teríamos um Vinícius Almeida, torcedor da Ponte, que estaria falando a mesma coisa. Lá na Rádio Futebol Interior de Londrina. Isso, né, Vinícius? E o Londrina já tem um título de Série C, não tem? Tem de B também. Então. Da Série Então, B. quer dizer que não serve pra nada esse título do Londrina, então? Eu acho que título é título, velho. Cara, eu gosto de ganhar até no paro ímpar, ser campeão até em campeonato de paro ímpar. Noroeste vem, levantamento na boca do gol, mas respeito a sua opinião, viu, meu amigo? Obrigado pela audiência. Bola aqui, viu? Londrina é um grande time. E o Roger deixou Londrina na mão, foi lá pro esporte. Johnny pra bola, levantou, tocou, bola pro Carlão, Sanches vai bater. Na marcação, chegou ali o Teles. Chegou o Teles, foi puxado pelo Sanches. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol já, porque a Ponte vem. Diego Tavares, tá na grande área, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, voltou, tocou pro Cristiano. Calma, filho. Calma, meu querido. Ô, meu 10. Muita calma nessa hora. O Diego Tavares fez tudo certinho. Tocou pra ele uma assistência. Muita força na bola, ela saiu do estádio, tá parada lá na linha da Fepasa, lá na linha do trem, viu, ô Israel Moreira? E a jogada começou com o próprio Cristiano de chaleira ali, né, de lá do... Com o contrário do pé, fez a boa jogada pro Diego Tavares, que foi ao fundo, ia fazer o cruzamento, trouxe pra dentro, fez o passe, o Cristiano isolou. Isolou, perna direita, mandou longe do gol do Luiz Daniel, pra sorte da equipe do Norusca. O meia da Ponte pegou mal na bola e isolou. Tiro de meta já batido, vem o Norusca, 2-2 o majestoso. Seguimos aqui no giro, atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? Como passa o Noroeste, vem a zaga da Ponte, tira 21 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo, 23:30 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Te contei não, majestoso, Ponte, Noroeste empata no majestoso, o placar é de 2-2, mais cedo, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br, o São Bernardo perdeu em casa para o Mirassol 4-0. Daqui a pouco tem Palmeiras e São Paulo. Segunda-feira, 8 da noite, fechamento da quinta rodada. Tem Portuguesa e Guarani aqui nos canais Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato.
Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Só pra completar aqui, o Vinícius falou de buzina de avião, né? Que não serve pra nada. Ô Vinícius, você sabe, cara, que eu tava no Guarujá na primeira semana do ano. Rico, né? E na praia, né? Vendo a paisagem. E aí tem aqueles aviões que passam com as propagandas, né? E os aviões buzinam, cara. Então não é verdade que buzina de avião não serve pra nada, viu, Vinícius? Serve pra chamar a atenção de quem tá na praia. Ô, Francisco, fala do jogo aí, parada pra hidratação. No segundo tempo, a Ponte empata com o Noroeste pelo placar de 2-2 no Majestoso, Franqui. Carlos, o jogo deu uma quedinha, né? Até por temperatura, tudo é difícil manter o mesmo ritmo da primeira etapa. O Marcelo corrige a deficiência lá do lado esquerdo, Carlos. E com a saída do Rodrigo, ele também agora vai corrigir aquele problema da meia cancha da Ponte. O problema é que a rapaziada agora, o cansaço bateu, né, Carlão? O Pedrinho, não, até onde eu saiba, não é um atacante nato, né? É um meio-campo. A Ponte deu uma arrefecida, o Noroeste também, mas continua uma partida agradável de assistir, Carlos. Vamos aguardar aí que a Ponte possa virar essa partida aí, Carlão, fazer um terceiro gol aí e vencer, porque hoje o jogo é fundamental, uma vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Parada para hidratação segue aqui. O Matheus Arruda tá ligado com a gente. Fernando Rodrigues acompanhando em Portland, estado do Oregon, nos Estados Unidos. Parabéns pelo trabalho. Vocês são uma luz no fim do túnel. Fernando, obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Ângela Maria também tá com a gente. Valeu, vamos Ponte. Diz aqui o Everton Leandro. Obrigado, vai recomeçar o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Ó, tem superchat aqui, tá? No superchat eu sou obrigado a ler a mensagem, tá bom? As mensagens que chegam aleatoriamente a gente vai lendo aqui na medida do possível. Mas um abraço, viu? Todo mundo que tá ligado com a gente aqui. Se não deu like na transmissão ainda, por gentileza, faça isso. Nós vamos ficar muito feliz. Obrigado a todo mundo pela audiência. Falta para a equipe do Norusca. 25 minutos passados. 25, quase. Vai já. O toque de 25 passados deste segundo tempo. E aí vão faltar 20 minutos para terminar o jogo agora. 25 passados deste segundo tempo. E aí, 20 minutos para terminar o jogo. Falta para a equipe do Norusca fazer a cobrança. Vai lá o Diego Matias para fazer a cobrança da falta para a equipe do Noroeste. Todo mundo perto da grande área. Ninguém dentro da grande área, a não ser o goleiro da Ponte, o Diogo Silva, né? Tá todo mundo fora da grande área. É o esquema de jogo aí do Guilherme Alves, que foi bom centroavante, Guilherme Alves, jogando no Corinthians, no Atlético, no Cruzeiro também, bem pra bola. São Paulo, verdade, jogou bem também no São Paulo, hein? Falta pra equipe do Norusca, pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Pacheco para tirar de cabeça, será que dá contra-gol pra Ponte? Pedrinho pede, Diego Tavares corre com a bola, o Cristiano tá aqui no meio, o Diego Tavares foi sargeado, e aí não pode, né? Quem tava ali em cima dele era o Cristiano, camisa número 70. Parou a jogada na Ponte, a jogada do Diego. Achei que ele poderia ter tocado mais rápido, mas mesmo assim foi parado com falta. Falta pra Ponte. Falta pra Ponte, cartão amarelo pro jogador da equipe do Noroeste. Cristiano 70, amarelado, fez a falta, matou a jogada pra cima do Diego Tavares. A falta é perigosa, quem sabe aí a chance da Macaca de chegar ao terceiro gol. Esse é o segundo cartão, né, do time do Norusca, né? O Tauan, que foi embora. Aliás, o Tauan saiu para a entrada do Cristiano. Exato, e os dois? Os dois amarelados. Volantes, né? São os amarelados do time do Noroeste. Na Ponte, só o Luquinha estava amarelado, mas já foi embora. Jogador da equipe da Macaca. Pelo menos, se eu tiver errado, você corrige aí. Falta para a equipe da Ponte. Vai lá o Cristiano. Já fez um gol. Perdeu um feito, mas já fez um. Falta para a Ponte. Cristiano para a bola. Cristiano bateu direto pro gol. Luiz Daniel. E essa bola é difícil, esse Luiz Daniel é bom goleiro, cara. Ele falhou na final da Série C do Campeonato Brasileiro jogando pelo Londrina, mas ele é muito bom goleiro. A bola
quicou na frente dele, ele não deu rebote, foi lá, fez a defesa. Bola pra Ponte, no campo de ataque, bola ali pro Júnior Pernambuco. Pernambuco briga ali pra cima do jogador da equipe do Noroeste, mas vai sem falta. A bola voltou aqui pelo meio, toca a bola pra equipe do Norusca. Vem trabalhando bola pra Diego Matias. Trabalha demais esse Diego Matias lá pela ponta esquerda. Toca pro Cristiano. Agora temos 2 Cristiano no jogo, né? O do Noroeste, o 70, e o da Ponte, o 10. Volta aqui pela esquerda, bola pro Carlinhos. Carlinhos, volta o jogo, toca a bola aqui pro Denner, autor do primeiro gol do jogo. Ele volta a bola aqui pela esquerda, bola pro capitão, o Carlinhos. Carlinhos vai botar essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pra Denner. Denner no meio, fez o passe, falta. Vai parar pra marcar a falta. Falta do jogador aqui da equipe da Ponte, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Norusca, Israel. Tarek fez a falta pra cima do Denner, o camisa número 38 da Ponte, e pra cima do 88 da equipe do Noroeste. O Guilherme Nunes estava de costas, mas viu, entendeu realmente, foi falta clara, e vai mudar a Ponte, hein? Vai mudar a Ponte, Pacheco, 28, deixa o gramado para a entrada do Júlio, número 2. Júlio, número 2, na vaga do Pacheco, número 28. Júlio, número 2, tá entrando. Opa, pera aí, ô Corsato, o Marcelo sinalizou lá que não. Vamos aguardar aí. Sinalizou lá que não era, possivelmente, então não seria o Pacheco a alteração. O Júlio vai entrar, tá ali aguardando. O homem da placa se confundiu. Eles estão agora conversando lá pra avisar que não é o Pacheco 28. Não, eu já tinha arriscado o Pacheco aqui, é o 18. 18 que acabou de entrar? Vai tirar o Gustavo Almeida. Deve ter se machucado, né? Não se machucou, não. Bom, não temos essa informação. É o Gustavo Almeida. É o Gustavo Almeida. Nem 18. ele tá acreditando. Acabou de entrar na alteração. Não entendi também essa do Marcelo. Nem ele entendeu, Nem ele né? entendeu. Tá aí. Então é o 18 que entrara no intervalo na vaga do Jean Carlos. Agora mudou de novo o Marcelo Fernandes para a entrada do Júlio, número 2. Júlio, número 2 na vaga, então, do Gustavo Almeida. Ninguém entendeu. E vem no Noroeste, bola pro campo de ataque, o toque de cabeça pra fora! A bola passa, vai embora! Sobe de cabeça ali o jogador da equipe do Noroeste na cobrança da falta do Diego Matias, rapaz. Ninguém dá ponte na bola. E a bola ficou pererecando, o jogador da equipe do Noroeste meteu a cabeça nela, ela foi embora na linha de fundo, tirou de volta pra Ponte, quase o terceiro gol do Norusca, hein, Israel? Quase, subiu de cabeça ali o Carlinhos, o zagueirão estava dentro da área de cabeça, ela buscava o canto direito do goleirão Diogo Silva, sorte da Ponte, saiu em linha de fundo, a posse de bola já retomou novamente a falta perigosa para a equipe do Noroeste. Ele tinha feito o esquema espelhado, né, com 3 zagueiros, mas cara... Não entendi, essa eu não entendi, né? Porque não tava mal no jogo o Gustavo Almeida, né? Não dá pra entender. Muito pelo contrário, tava indo bem até demais. Também não entendi o que ele quis fazer aí. Jogou de 14 pra 29, 15 minutos. E o menino deu uma queimada no menino, essa que é a verdade. Tirou nem o menino, nem ele entendeu. O menino tinha acabado de entrar. E ele acabou corrigindo, então, a alteração que fez. Falta para a equipe do Norusca fazer a cobrança. 30 minutos passados, o segundo tempo de novo. Diego Matias para a bola, o toque do Carlão no meio da grande área. O Tarek chega, tira, Tarek. A bola acaba saindo para a lateral. Os jogadores da Ponte ficaram pedindo impedimento, rapaz. Zaga da Ponte tem hora também que dá uma... Parece que apaga. Sono, né? Sei lá, velho, que coisa é essa? Lateral para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. 2 para a Ponte, 2 para o Noroeste. Vem Johnny para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe de Bauru, lá para a Locomotiva Vermelha. Ele faz o passe, vira, toca a bola para Denner. Denner pro Johnny. Johnny vem, disputa de bola ali com o jogador da equipe da Ponte. Era o Pedrinho que estava por ali. A arbitragem tá marcando posse de bola para a equipe da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 31 minutos passados deste segundo tempo. 14 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contei não, Série A1, Campeonato Paulista, quinta rodada. No Majestoso. Ponte 2, Noroeste 2, placar ao vivo. Futebol Interior, Rivalo. Mais cedo, São Bernardo 0, Mirassol 4. Esse jogo... terminou, já tem gol, hein? Bola rolando e gol no Clássico Rei. Gol do Palmeiras, Maurício foi pra rede a 8 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 1, São Paulo 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem Diego Matias por baixo, chega ali o Lucas Cunha, dá um bico nessa bola, tira, joga a bola para lateral no carrinho, lateral para a equipe do Norusca fazer a cobrança, Sanches, vem ele para fazer a cobrança, toca a bola ali pro Denner, cruzamento na boca do gol pro Carlão, foi muito forte, né? Aí o Carlão não conseguiu dominar, a bola voltou pro Cristiano, tenta fazer o passe aqui no campo de ataque para quem? Tinha ninguém da Ponte. Só Detalhe. agora vai chegar o Vitor Pernambuco, sair do gol, goleirão pra ficar com elas. Chamou, falou, Israel. Marcelo Fernandes, pedindo pro time sair. Essa era a bola da jogada, né? O Cristiano fazer o lançamento, tirar o time de trás, mas o time da Ponte não saiu, todo recuado e desperdiçou a chance. Vem Noroeste, bola aqui pro campo de ataque de novo. O passe era ali pro meio, era pro jogador da equipe do Norusca, o Pedro Felipe. A zaga da equipe da Ponte chega pra tirar dali. Bola volta pelo meio. Denner ganha essa bola pra equipe do Norusca. Trabalha a bola na ponta pro Pedro Felipe. Pedro Felipe foi pro chão. Falta. É falta. Falta pra equipe do Noroeste ou não? Deu bola pra Ponte. Deixa eu ver, marcou falta pro Noroeste. Falta. Né? Falta do Pacheco pra cima do Pedro Felipe, camisa número 7 da equipe do Noroeste. E detalhe, né? O Pacheco é um dos pendurados aí. Se levar o terceiro cartão, está fora da próxima partida, que é o derby, sábado, no Brinco de Ouro. Eu não vi ainda se ele levantou o cartão. Vamos aguardar. Acredito que não. Sorte da Ponte e do Pacheco. Não levantou não. E agora o Pacheco tá jogando lá na esquerda, né? O Júlio é que veio fazer aqui a ala pela direita. É falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Vai Diego Matias para fazer a cobrança da falta para a Ponte. É perigo vivo na boca do gol. A Ponte parece que cansou, né? 33,5. 33,5 passados desse segundo tempo. Tá 2-2 o jogo. 2 pra Ponte, 2 pro Noroeste. Matias pra bola, levantou, fechado, primeiro pau. Zaga da Ponte, chega pra tirar, a bola voltou pro Denner, bate pro gol. Diogo Silva. Chuta forte, Diogo Silva sai do gol pra ficar com ela. Israel Moreira. Chute forte do Denner, perna esquerda, tentou ali de longe buscar ali o ângulo do goleirão da equipe da Ponte, mas acabou pegando mal na bola, forte, mas mal, ela saiu baixa, fácil a defesa do goleirão que já repôs e a posse de bola é do Noroeste de novo, Carlão. Falta em cima do Carlinhos, chegou fazendo falta pra cima dele ali, o Júlio. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Norusca. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Francisco Assis, tá ligado com a gente, valeu, obrigado pela audiência, Davi Fernandes, também tá ligado, o João Carlos Viana, mandou várias mensagens aqui com ponto, tá bom já, né, João? Bola aqui pro campo de ataque, vem o time do Norusca, bola com Sanches, olha o cruzamento, levantamento na boca do gol, toque pra trás o David Braz, aí veio o Tarek, tira Pedro Felipe, meu Deus, aí vem lá o Pedrinho, vamos ver se ele ganha essa bola, ganha, vem o Cristiano pra cima dele, o Pedrinho ganhou, trabalhou, essa bola no meio, bota a bola aqui pro Pacheco, todo torto lá pela esquerda, mas está pela esquerda, ganhou, bola pra Ponte, é pro Pernambuco, lá na ponta esquerda o Cristiano pede, o Pernambuco vai pra fazer o cruzamento, aí não tem ninguém na grande área, ele volta, toca a bola pro Teles tem o Tarek pedindo bola, ele vai virar, o Tarek teve que se abaixar, sair da bola, a bola voltou pro Júlio, aqui na ponta direita, vai Júlio, fez a finta, o Tavares pede, o Júlio não toca, a bola volta pra Tarek fez a finta no meio, pro Tavares na grande área, chega pra tirar dali o Cristiano. No toque de bola, mas a arbitragem tá marcando impedimento do Diego Tavares. Então não tá valendo nada, o jogo tá parado. Impedimento do ataque da Ponte. Não tava, tá? Só pra dar aquela moral pra você aí, torcedor. Não tava impedido não. Bola pra equipe do Norusca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você segue participando, mandando mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior, na medida do possível. A gente vai abraçando você. David Braz, tá jogando aqui pra equipe da Ponte no campo de defesa. Chamou, falou. Público e renda no Majestoso. Queimando a minha língua. Boa. Como sempre. Público pagante, 3.618. Público pagante, 3.618, 396. Não pagante, público total, 4.014. Público total, 4.014, renda, R$ 96.350. O torcedor da Ponte meio que abandonou mesmo, né? Que pena, né? Que pena, mas não dá pra criticar o torcedor, né? Porque tanta bagunça que, pelo amor de Deus, né? Bora lá, gente. O pulso ainda pulsa. Tá 2-2. Ponte 2, Noroeste 2. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Norusca vai mexer 2 vezes.
2 vezes mexendo o time do Norusca. O Israel Moreira vai falar já e a Ponte também vai mexer. O Israel Moreira também, óbvio, vai falar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra cá no nosso YouTube Futebol Interior. Vai lá, Israel, vai. Bora lá, na Ponte. Diego Tavares 7 deixa o gramado para a entrada do Caio Ganga 17. Caio Ganga 17 na vaga do Diego Tavares, Carlão. Caio Ganga no time da Ponte, que vem, bola aqui pro campo de ataque, vem Pacheco, cruzamento, a zaga tira, bola volta pro Teres, Teres um pouco mais atrás pro Tarek, o Júlio pede, a bola volta pro Lucas Cunha toca a bola pro David Braz, aí o David Braz vai tentar fazer o passe aqui pelo meio, ela pro Júnior Pernambuco, chega a zaga da equipe do Noroeste, tira, aí toca na bola o Lucas Cunha, toca errada, bola volta, Carlinhos, ganhou, bola aqui pra equipe do Noroeste, o Noroeste que tem 2 novidades no campo, hein? Sim. Vai. Léo Kovic 30 e Thiago Lopes 10. Entraram na vaga do Sanches, número 12, e também do Denner, 88. Denner, 88, autor do primeiro gol, deixa o gramado, e Sanches também. Olha a Ponte. Olha a Ponte, bola aqui pelo setor de ponta à esquerda. Cristiano, cruzamento pro Pernambuco, a zaga tira, a bola volta. Aí vem o Ganga, ganha essa bola aqui, o Caio, disputa de bola com o jogador da equipe do Noroeste. O Caio ganha essa bola pra Ponte, foi na bola o menino. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Soltou o Luiz Daniel, vai fazer pro gol, mas não vale nada, né? Não vale nada, obviamente, né? Porque houve ali um choque entre o jogador da Ponte e o Luiz Daniel. O jogo tá parado. Confirma as alterações do Noroeste pra mim, por gentileza, ô Israel. Sanches, número 12, e também o Denner, 88, deixaram o gramado. Para as entradas, Thiago Lopes, 10, e Léo Kovic, 30. Léo Kovic, lateral esquerdo, passou pela Ponte também esse Léo Kovic, número 30, e o Thiago Lopes, número 10. Denner e Sanches deixaram o gramado. Léo Kovic. Lateral esquerdo, né? Esteve na Ponte Preta. Isso, na vaga do Sanches. Entrou o Léo Kovic e o Thiago Lopes na vaga do Denner. Beleza. E na Ponte, o Diego Tavares saiu para a entrada do Luquinha. Do Caio do Ganga, né? Isso, Caio Ganga. Então vamos lá. A Ponte já fez 1, 2, 3, 4, 5 alterações. Queimou aquela do Gustavo, né? Isso. Alterou e alterou de novo. A Ponte não pode mexer mais. E o Norusca também não, né? Também Sanches, Michael, Tauan, Denner e Marlisson saíram para as entradas de Léo Kovic, Thiago Lopes, Cristiano, Pedro Valente e também Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves, que entrou ainda no primeiro tempo, as alterações da equipe do Norusca. Bola pra Ponte, Pacheco, todo torto ali na esquerda, mas ele ganha essa bola, vira o jogo, trabalha a bola pra Pedrinho, Pedrinho briga com o Cristiano. Cara, esse Cristiano entrou bem no jogo, hein? Aí vem o Pedrinho, fez o passe, mas o passe pra trás, Cristiano do time do Noroeste. A bola volta pro Lucas Cunha. Lucas Cunha, 40 minutos passados, toque eletrônico do Felipe Marques. A bola volta pro time da Ponte. Vem ali, ganhando bola, o Pedrinho, trabalha a bola pra equipe da Macaca, bola pro Júnior Pernambuco, Pernambuco pro Teles. Vai bater, Teles! Isso. Tampa a bola ali nas costas do Cristiano. A bola volta pra Ponte, aqui no meio, é o Braz. O Braz vira esse jogo na ponta esquerda, bola pro Pacheco. Aí vem o Pacheco, Pedro Felipe briga com ele. Toca a bola aqui pro Teles. Teles na ponta pro Júnior Pernambuco. O Pernambuco tem o Ganga, pedindo bola lá pelo setor de ponta esquerda. O Ganga vem, trabalha a bola pra equipe da Ponte. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pra quem? Pra ninguém, ela passa, vai embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 41 minutos desse segundo tempo no regressivo 4 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista de Futebol. Quinta rodada, te contém não, majestoso. Tudo igual, hein? Gols no primeiro tempo, Ponte 2, Noroeste 2, já o completo giro, porque a Ponte vem, a bola era pro Cristiano, chega, a zaga do Noroeste tira, o Cristiano rouba essa bola, já gira o placar, rivalo.bet.br, vem Pedro Felipe, toca a bola ali pro Diego Matias pro Pedro Felipe fez o toque, pegou ali no jogador da equipe da Ponte, saiu, lateral pra equipe do Norusca. Estamos com bola rolando em São Paulo, no Clássico Rei, o São Paulo empatou, hein? São Paulo empatou 19 minutos do primeiro tempo. O São Paulo foi para a rede e empata o jogo. Damian Bobadilha.
Um São Paulo, um Palmeiras, um São Paulo. Mais cedo, o São Bernardo perdeu em casa pro Mirassol pelo placar de 4-0. Na segunda-feira, fechamento da rodada, tem Portuguesa e Guarani com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Noroeste, Pedro Felipe, vem. Chega o David Braz, ganha essa bola. Vai, David Braz. Não, David Braz. Aí teve que fazer a falta no Carlão. Ô, David Braz, chuta essa bola pra fora, né, meu filho? Chuta essa bola pra fora. E aí deu moral pro Carlão que ganhou a bola, teve que puxar. Falta pra equipe do Norusca, o Israel. E por pouco não fez pênalti também, né? Fez a falta puxando a camisa do Carlão. Tinha a bola nos seus pés, tomou, perdeu a bola, posse de bola pro Carlão, que tomou a frente e tava saindo em direção ao gol. Ele podia ter chutado antes, né? Ficou olhando, dormiu no ponto, o Carlão tomou a bola dele. Falta pra equipe do Noroeste, lado direito de ataque, falta perigosíssima, Carlão. Falta pra equipe do Noroeste fazer a cobrança. A bola era da Ponte, viu, meus amigos? E detalhe, foi amarelado o David Braz. Cartão amarelo pro número 33 da Ponte. A bola era da Macaca, ele não tava pendurado, né? Vai jogar o derby. Falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Diego Matias vem para a bola. Vem Diego Matias para fazer a cobrança da falta para a equipe do Noroeste. 43 minutos do segundo tempo. 43 do segundo tempo. O Noroeste quer o gol da vitória. É tudo que a Ponte não quer. Esse empate não é muito bom para a Ponte, mas a derrota seria pior. Vem o Diego Matias. Falta perigosa, falta desnecessária. Diego Matias para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Passa por todo mundo. Aí vai buscar a bola aqui o menino da Ponte, o Júlio. Lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. A Ponte erra demais na saída de bola, né? Errou agora, mas ganhou. Bola pro Cristiano. Foi pro chão. Cristiano, falta. E agora desandou. Mandar cartão amarelo para todo mundo, o árbitro da partida, mais um cartãozinho no jogo para a equipe do Noroeste da cidade de Bauru. Leokovic, 30, fez a falta para cima do Cristiano, matou a jogada e amarelado o jogador da equipe do Noroeste. Falta para Ponte, Lucas Cunha ganha essa bola, toca a bola para David Braz. Ô David Braz, toma jeito, né, filho? Calma aí, meu querido. Bola na ponta pro Gustavo Teles. Teles pra Braz. O Braz faz o passe aqui. Procura o Pernambuco. O Pernambuco toca de cabeça pra trás. A bola volta pra Ponte. Aqui no meio. É pro Cristiano. O Júlio deixou. A bola voltou. Voltou pra Ponte ainda. Vem Lucas Cunha. Vai virar o jogo. Aqui da direita lá pra ponta esquerda. Pro Ganga. O Ganga vem. Tentou fazer a finta. Ganhou o Ganga. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Passou pelo terceiro. Passou pelo quarto. Aí ele não tocou a bola. Aí fica difícil, né? A bola volta pro Cristiano. Na ponta direita. É pro Júlio. Júlio vem. Cruzamento. Levantamento na boca do gol. A zaga do Norusca se atrapalha. Chega pra tirar. Johnny joga a bola essa pra fora. Joga essa bola pra fora. Escanteio pra Ponte. O segundo escanteio pra Ponte no segundo tempo. O terceiro pra Macaca no jogo, Israel. Na jogada começou com o Caio Ganga, que depois chegou no Cristiano. Cruzamento do Júlio. Buscava o jogador Pacheco, que vinha nas costas da equipe do jogador lateral direito, Johnny. Escanteio lado esquerdo de ataque. Cristiano na bola e mais 5, Carlão. Cristiano vem pra bola. O árbitro tá fazendo que vai dar acréscimo pro Cristiano. Será que ele acha que o Cristiano tá fazendo cera, velho? Né? Precisa da vitória. Cristiano para fazer a cobrança. Já passamos de 45. Vem Cristiano pra bola. Levantou fechado no primeiro pau. Sobe a zaga da equipe do Noroeste pra tirar dali. A bola voltou pra Ponte ainda pra Pacheco. Pacheco no meio. Tentou tocar pro Cristiano. Ih, deu ruim pra nós agora. Bola pra equipe do Noroeste. O Carlão tá sozinho, hein? Se o passe vier pra ele vai ser perigo. Aí chegou o Diogo Silva. Esperto, tava ligeiro. Ganhou essa bola pra Ponte. Chega pra tirar. O passe todo torto do Pacheco. Meu Deus do céu, hein? Que coisa horrorosa. Também já não aguenta mais o Pacheco, né? Já não aguenta mais. A Ponte não tem fôlego, né? A Ponte tá sem fôlego, totalmente sem fôlego. Gustavo Teles fez falta ali no jogador da equipe do Noroeste. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Noroeste vem, cobrança de falta, o Pacheco tira, a bola volta pra Ponte, vem o Júlio, ganha, toca a bola pro Teles, só os meninos da base, voltou pro Júlio, aqui na ponta direita, é o Pedrinho que tava com a bola, aí o Júlio fez o passe, tentou tocar pro Pedrinho, chegou o Leokovic, tira, joga essa bola pra lateral pra Ponte, vamos até 50 minutos, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Aí o passe não foi legal aqui do time da Ponte, a bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Vem Léo Kovic para fazer a cobrança do arremesso manual. Toca a bola para Carlão. O Carlão no meio para o Felipe. Aí o Felipe vem, vai disputar a bola aqui com o David Braz. Último toque do jogador da equipe do Noroeste. A bola acaba saindo para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Os caras estão pedindo foi escanteio. Foi vamos ver aqui. Foi o David Braz que tocou por último. Ó. O último toque do David Braz. Eu achei estranho que o Pedro Felipe desistiu da bola, né? Desistiu, né? Mas aí, e ficaram P, e não é de ponte da vida, não, com a arbitragem, mas o jogo já tá rolando. A bola foi lá pro campo de ataque, bola pra equipe do Noroeste no campo de defesa. Goleirão Luiz Daniel vai ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Empatado o jogo, Ponte Noroeste, Noroeste e Ponte, Cristiano, do Noroeste, sai jogando, toca a bola para Carlinhos aqui na ponta, ele vira o jogo pro Léo Kovic na ponta, tentou fazer o passe, a bola voltou pro time da Ponte, Pedrinho, tá aqui na ponta direita, ele sai na ponta, vem pro meio, pede bola ali o jogador da equipe da Ponte, quem é? É o Pacheco, ganha essa bola pra Macaca, ele toca a bola lá na ponta pro Ganga, vai o Caio, o Gustavo Teles passa, pede, os meninos da base da Ponte, fez o passe, não estão se entendendo, né? E aí a precipitação que é ruim. Vem o Carlão, ganha essa bola aqui para a equipe do Noroeste, o Pacheco não tem mais fôlego, aí o Carlão tentou fazer o passe pelo meio, chegou a zaga, ganha, a bola volta de novo para a equipe do Noroeste, tenta fazer a falta, não consegue, bola para o Léo Kovic, vem o Tarek na marcação, o Léo Kovic conseguiu dominar, ganha essa bola para a Ponte, o Tarek fez o passe é para o Cristiano, belo passe para o Cristiano, quem vem para o Cristiano, ele vai tentar bater daí, bateu para o gol, espalma Luiz Daniel. Aí chega a zaga da equipe do Norusca, tira, joga a bola à linha de fundo, que contragolpe gigante da Ponte, aqui não tinha ninguém na grande área, pro Cristiano tocar, ele bateu, quase, a Ponte faz o terceiro, hein, Israel Moreira? Na bela jogada do Tarek, outro lançamento pro camisa número 10 da Ponte, saiu na frente do Luiz Daniel, bateu o pé na direita, defesaça, escanteio, lado direito de ataque, Cristiano na bola. Vem Cristiano para fazer a cobrança do escanteio pra Ponte, quem sabe, último lance do jogo, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para trás, a bola volta de novo pro Cristiano, vai Cristiano, cruzamento, levantamento na boca do gol, Luiz Daniel dá um soco nessa bola para tirar dali, a bola vai ficar pra Ponte ainda, vai ficar pro Pacheco, 49 e 30 segundos para terminar, Pacheco pra bola, levantou, tocou na boca do gol, era pro braço, a bola sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Segunda-feira tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. E vai pegar a bola, o árbitro da partida, o Guilherme Nunes de Santana. Vai pegar a bola, vai apontar o centro do gramado. Apita o árbitro. Fim de jogo do Majestoso. Bom, pelo menos saímos do zero na pontuação e nos gols marcados. Mas continuamos na rabeira da competição. Fim de jogo no Majestoso. A Ponte conhece o primeiro empate na competição. Ponte Preta 2, Noroeste 2. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso. O detalhe, professor Israel Moreira. Placar definido, 2-2, Ponte Noroeste, quinta rodada do Campeonato Paulista. Placar definido na primeira etapa. A Denner e Carlão marcaram para a equipe Noroeste, Cristiano e Pacheco fizeram para a Ponte. Os jogadores da Ponte vão saindo, o Marcelo Fernandes vai até lá, cumprimenta o trio de arbitragem. Tem jogador da Ponte puxando aqui, é o Gustavo Almeida, ó, Carlão, queimando a nossa língua aí, de não entender, com gelo na coxa direita. Então, tá aí a explicação da alteração do Marcelo Fernandes, o jogador da Ponte, o Gustavo Almeida, zagueiro, saindo, puxando ali a coxa direita com a bolsa de gelo, possivelmente sentiu então o garoto da Macaca. Ali o Carlão cumprimentando o Tarek, né? E o Marcelo Fernandes rodando o campo, conversando agora com o Cristiano, que o Cristiano fez uma bela partida, viu, Carlão? Sim. Fez uma belíssima partida mais uma vez. Aliás, 2 bons jogos dele. 2 bons jogos, camisa da Ponte, camisa número 10, Cristiano, teve a chance de fazer o terceiro gol ali quando fez a finta pra cima do Luiz Daniel e com a perna esquerda acabou não conseguindo, ela pegou na trave e depois agora esse último lance, ele sozinho recebeu o passe do Tarek, bateu com a perna direita, seria o terceiro gol da Ponte também, mas aí o Luiz Daniel fez uma boa defesa.
Fim de jogo, a Ponte agora enfrenta no próximo sábado a equipe do Guarani no derby Campineiro 213 e a equipe Noroeste joga em casa no Alfredo de Castilho, Contra Carlão. o Velo. Contra o Velo Clube. Que jogo legal, hein? Noroeste Velo Clube. Briga na parte de baixo. O Que Noroeste, beleza, hein? o Noroeste que ainda não ganhou no campeonato, tá igual a Ponte Preta, só que tem uma diferença. Ele tem 4 empates, né? Sim. São 4 empates e não conseguiu nenhuma vitória na competição. Esse jogo era importante pra Ponte, por quê? Se a Ponte vence, a Ponte passaria o Noroeste. A Ponte ficaria na 15ª colocação com 3 pontos e com 1 ponto, né? Pra sair do rebaixamento, porque Primavera e Velo Clube nesse momento tem 4 pontos também. Obviamente que eles estão com jogos a menos. Mas, por exemplo, olha a importância aqui, ó. Se a Ponte vence o Noroeste hoje, a Ponte chegaria a 3 pontos. O Noroeste ficaria com 3. Na próxima rodada, tem Velo Clube e Noroeste. Quer dizer, eles vão se enfrentar. Se a Ponte conseguisse uma vitória contra o Guarani, a Ponte já iria a 6 pontos ganhos. Quer dizer, as rodadas vão passando, né? E esse empate pra Ponte realmente ficou muito ruim. Pacheco vai falar aqui, tá falando, né? Vai falar, dar entrevista. Ele que fez o primeiro gol, camisa da Ponte, ele que é da cidade, né? Vai, Pacheco. A situação, um ponto não é tão ruim, né? Que nós não vinha somando, não conseguia fazer gol. Hoje fizemos 2 gols. Temos que ajustar urgente aí. Estamos dando gol pro adversário, já não é de hoje, o campeonato todo. A minha avaliação, acho que né, competiu, jogamos, tivemos mais chance que eles, eu acredito. Não jogar toalha, que ainda falta 3 jogos. E vamos manter firme aí em busca das próximas vitórias. Tá aí o Pacheco. A humildade do Pachecão, daqui de Campinas, da região do Campo Grande. Fez um golaço, o primeiro gol dele com a camisa da Macaca. É o Pacheco que tem uma família toda envolvida no futebol amador, viu, Carlão? Os irmãos, sim, todos jogam futebol também na região do Campo Grande. Diz que a família gosta da Ponte Preta, né? Eles são... E ele veio pro Guarani antes. Antes, né? Do Ituano, Guarani, Pacheco feliz, acredito que por ele mesmo, que ele fez uma boa partida, o Pacheco também, viu? Ele cansou, como você destacou aí na segunda etapa, sim, mas ele foi muito bem, o Pacheco, pelo gol e roubadas de bolas importantes ali no sistema defensivo. E agora é recuperar, né? Tem coisa pra acertar, o Pacheco não falou, aí fica pro Frank e pra gente que falar, pra acertar esse time, viu, Pacheco? Vai ter que contratar, viu? Porque se não chegar reforços aí, vocês vão sofrer. Vão lutar como vem lutando, mas vão sofrer aí nos próximos 3 jogos. Carlão, fim de papo, nenhum mais jogador nem da Ponte, nem do Noroeste no gramado. 2-2, fim de jogo, a Macaca somou o seu primeiro ponto, mas ainda continua na lanterna do Paulistão. Legal, 7 da noite, mais 3 minutos. Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, 2 Ponte, 2 Noroeste. Justo o resultado, Frank? Carlos, acaba-se ao final das contas tornando-se justo, né? Um primeiro tempo maravilhoso. A segunda etapa caiu bastante, não seria diferente, né? A temperatura, o calor muito forte, excessivo, e alguns jogadores da Ponte a gente sabe que tipo de preparação foi feita, né? Foi tudo muito profissional para essa competição, então assim, o pessoal não está muito bem preparado, né? A segunda etapa caiu bastante. Os meninos hoje entraram e não conseguiram, hoje não deu certo. Resultado, então, Carlos, justo. Esse Frank Francisco aqui, comentarista dos canais Futebol Interior. Obrigado a você que tá com a gente aqui na live, viu? Tem muita coisa ainda pra acontecer na nossa jornada, hein? Tem, por exemplo, a palavra do professor, o Marcelo Fernandes. Vamos eleger aqui o melhor em campo da Ponte, né? Tinha até esquecido disso, né? Porque já são 5 rodadas, né? Mas quando a Ponte não perde, a gente elege o melhor em campo da Macaca. Então daqui a pouco, eleição do melhor em campo. Você, torcedor Ponte Pretano, se quiser votar, já pode mandar mensagem aqui no YouTube e votar no melhor em campo da Ponte Preta, tá bom? Melhor em campo da Macaca, vota aqui. Daqui a pouco nós vamos eleger o melhor em campo. No palpitômetro aqui, torcedor 63% escolheu a vitória da Ponte, 25% Noroeste e 12% por empate. O Ronaldo Neto tá dizendo aqui que ainda dá. É ganhar da Luz e o derby. Ronaldo, só isso que a gente tem que fazer, né? Ganhar do Guarani e da Portuguesa. Informação. Vai. Carlão, o bicho parece que alguns torcedores em frente ao Moisés Lucarelli, em confronto com a polícia na saída do estádio. A torcida saiu cobrando muito o vice-presidente de futebol, Marco Antônio Berlim, o portão de entrada. Então, onde são chamados os torcedores do povão, não onde ficam as organizadas. E bombas, rojões e agora a tropa de choque fazendo aquela proteção ali para retirada dos torcedores e aquela confusão do corre-corre que nós conhecemos bem no estádio Moisés Lucarelli. Torcer para
que nada de mais grave aconteça com os torcedores que lá estão e nem com a equipe de segurança, mas clima tenso na saída dos torcedores do Moisés Lucarelli. Carlão. O Flávio Fogaça tá com a gente, família preta também ligado, tá dizendo aqui, o Jean Carlos infelizmente não dá, até mesmo antes da lesão. Coitado do Jean Carlos, cara. O Jean Carlos entrou numa fria. Eu não tenho coragem de criticar nenhum jogador da Ponte, cara. Até achei que o Diogo Silva pegou um pouco pesado na imagem, né? Com o Jean Carlos, porque pela jogada parecia que o Diogo ia sair. Tava mais pro Diogo realmente sair, porque ela já tava dentro da grande área. Ele não saiu, aí o que ficou estranho foi o Jean Carlos não ter conseguido combater. Ele foi muito fácil, né? Atropelado ali, batido pelo jogador da equipe do Noroeste, depois tomou uma bronca que eu achei um pouco desnecessária. Ele pode ter errado também, mas como ele falhou, também. O Diogo Silva falhou no gol e ninguém... o Jean não foi lá falar isso com ele. Exatamente, então achei que passou um pouco do ponto o Diogo Silva. Isso. Bom, o Israel passou aí que tá tendo confusão lá da torcida, né? E olha que a Ponte não perdeu, empatou. Tá muito difícil, gente. Cara, o ano tem que focar agora a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Pra não ficar uma tragédia danada o ano, a Ponte tem que se manter na Série B, né? Porque, cara, tá muito difícil. Tá muito difícil. A Ponte tem agora na ordem, na sequência, Guarani Portuguesa fora de casa e depois o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli. Gente, muito difícil realmente. O jogo era hoje, a Ponte tinha que ganhar hoje para voltar para o campeonato. Já caiu? Matematicamente ainda não, né? Mas está muito difícil. O torcedor da Ponte precisa entender que essa diretoria tem que ter agora a capacidade, né, de tentar colocar aí o time de novo nos trilhos e tentar fazer aí um 2026 digno na Série B do Campeonato Brasileiro. Serão 38 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter que resolver esses problemas da Ponte Preta aí fora do gramado, tá bom? O Ronaldo Neto tá ligado, obrigado Ronaldo, o Ricardo Monteiro também tá ouvindo a gente. O Camilo Júnior, essa diretoria é horrível. O Carlos N. Carlão, fica na paz. Eu agradeço você que não gosta da Ponte Preta, que não é torcedor da Ponte Preta, mas agradeço você que tá ligado com a gente aqui, viu? Muito obrigado. Ô Carlos N, tô contigo e não abro. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Vamos pro intervalo. A gente volta já depois do intervalo com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva de 2 Ponte, 2 Dona Oeste. Fechou, hein? Encerrado. A Ponte pelo menos conseguiu tirar 2 zeros aí, né? O 0 do ponto e o 0 do gol, né? Pelo menos isso, né? Vamos pensar pelo lado positivo da coisa. E agora só tem o derby aí. Só isso, viu, gente? Só tem o derby e o Guarani, obviamente, né? Tá com a faca entre os dentes, né? A possibilidade do Guarani conseguir devolver aí tudo que a Ponte Preta fez com o Guarani, tudo que a Ponte fez com o Bugre na temporada passada. E se eu sou torcedor do Guarani, se eu fosse diretor do Guarani ou jogador do Guarani, é óbvio que iria aproveitar, né? Ia tentar aproveitar, né, Israel? Exatamente. Uma vitória do Guarani no próximo sábado, a Ponte se manteria com 1 ponto na classificação, mais 2 jogos. Ela faria 7 se vencer pontos. Os 2. Aí vai depender de quem são os times que ficarão à sua frente. Eu tô contando 8 pontos para não ter problema. 7 então, vai depender 7 já não daria. Vai depender dos outros resultados. Rapaz do céu, pode ser que a derrota no derby crave a segunda divisão. Mas vai ser um jogão, eu lembro, claro, né? Claro que diferente, nada disso, viu? Não vou comparar aqui aquilo que o Guarani viveu com o que a Ponte Preta tá vivendo hoje, né? Mas, por exemplo, eu vi um derby no Majestoso com o Guarani rebaixado e a Ponte Preta ainda lutando pra não cair, e o Guarani venceu por 1-0. 1-0 o gol do Matheus Bueno. Então, assim, é claro, né? Que a gente pode jogar, derby é derby, né? Eu acho o Guarani favorito demais para esse jogo. Mas o jogo é jogado, né? Vamos aguardar, né? Porque ano passado a Ponte judiou bastante do Guarani. Então, o Guarani vai querer judiar da Ponte. E detalhe, hein? Detalhes. É só esse derby. Não tem mais. Porque a Ponte Preta na Copa do Brasil não vão se enfrentar, né? E o Guarani não subiu. A Ponte tá na B, o Guarani tá na Série C. Então, é o único derby do ano. Vejam só. Casa cheia, tenho certeza que o torcedor do Guarani vai lotar lá o estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí, os meninos da Ponte Preta vão
honrar a nossa camisa e seja lá o que Deus quiser. Depois do intervalo, voltamos, hein? Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. União Proteção Veicular, faça já sua cotação e proteja o seu bem, sua moto, seu carro, enfim, com os melhores benefícios e cobertura 24 horas por dia. Com a União, você está coberto todos os segundos do dia, tá? 999 77 90 29. Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de hora na Barão de Itapura, restaurante Pizza do Dadá, hoje é sábado e sábado pede pizza, placar ao vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano, voltamos em 3 minutos com o fim de jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre e pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Tá começando o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior pra Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e atenção, hein? Jogue por diversão, tá? E apenas se for maior de 18 anos, ok? Tá combinado? Toca aqui. Rivalo,
Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. União Proteção Veicular, faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios e coberturas 24 horas, 999 77 90 29. Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis. Troca de óleo na Barão de Itapura, Restaurante do Dadá. E Placar ao Vivo Futebol Interior, também Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 2514 1171, 2514 1171. Pedro Lino vai estar lá na coletiva, né? E vamos ouvir aí a palavra daqui a pouco do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Bom, Felipe, eu mandei uma demanda aí pra ti, mas eu já queria adiantar aqui as coisas, né? E se você puder, por favor, soltar aí o melhor em campo, porque hoje tem, viu, Felipe? O jogo da Ponte fazia tempo que não tinha, hein? Mas hoje tem. Gostaria que você soltasse aí o melhor em campo pra Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá, vamos eleger aqui o craque do jogo. Deixa eu ver se tem aqui um papel, o Carlos Corsato aqui. Eu vou pegar um papel aqui rápido, né? Tem vários papéis, né? Aqui, ó, vou pegar esse papel aqui. Bora, pronto, aqui, ó. Tem sempre, né? Quem guarda tem, né? Vamos lá, no YouTube Futebol Interior, você vai deixando aí a sua mensagem pra gente, tá? O Thiago Barba, o silêncio das organizadas é feio. Ô, Thiago, teve protesto, viu? Daqui a pouco a gente vai tentar colocar aqui o protesto no final do jogo, tá? O Brigatti e o pessoal das estatísticas fizeram um bom trabalho. Pena que não deu pra escrever todos. Pois o Guarani pegou o Ebert. Só falta jogar e fazer gol no derby. Tem mais um que é provavelmente, né, até o nosso o Brian Borges, Borges. O Portal Futebol Interior divulgou que o Brian Borges pode ser o próximo aí a vestir a camisa do Guarani. O pessoal tá falando do Elvis. O Elvis não teve o seu contrato rescindido ainda e ele não pode jogar o Campeonato Paulista, pelo menos a primeira fase, né? A Ponte não vai passar para a segunda fase, então não há possibilidade da Ponte Preta enfrentar o Guarani. Então, mesmo que o Elvis consiga a rescisão contratual, ele entrou na justiça pedindo a rescisão, e mesmo que ele vá para o Guarani, ele não vai enfrentar a Ponte Preta. Wilson da Rocha, o Cristiano fez o gol, beleza, mas na bola parada não acerta nenhuma. Verdade também. Abraço, Wilson. Boa noite. Com esse resultado estamos praticamente rebaixados para Série A2, diz aqui o Wilson da Rocha. Cadê as contratações da Ponte? Abraço, diz aqui o Severino Francisco. Ainda não tem, né? Pro derby deve chegar alguma peça aí. A Ponte escreveu o Diogo, meia de 24 anos, estava no banco de reservas, mas não jogou. Camilo Júnior, essa diretoria é horrível. Não tem nenhum voto aqui, viu, cara? O Flávio Fogaça, eu não tô entendendo o que você tá dizendo aqui, viu, Flávio? De boa mesmo. Mas tá bom. Obrigado pela audiência. Bom, vamos lá. Ô, Frank Francisco, quero o seu voto aí do melhor em campo da Ponte Preta depois do empate 2-2 contra a equipe do Noroeste. Carlos, eu tava até em dúvida aqui, né? Porque eu só não vou dar pra ele hoje, porque normalmente ele sempre tá levando o prêmio de melhor em campo, né? E hoje, infelizmente, como acontece com todo grande goleiro, tomou um frangaço que ficou com as penas do frango na mão. Vamos lá, assim, eu sei que você tá no seu voto aí, mas vamos abrir essa discussão rapidinho. Eu entendo frango um negócio mais feio, tá? E assim, eu gosto do Diogo Silva, tá? Eu gosto dele. Mas assim, foi uma falha. Tá, a Ponte tomou o gol, Corsato, tá tudo certo. Mas eu não acho que isso é frango, tá, o Frank? Mas respeito a sua opinião. Não, Carlos, tudo bem, também concordo contigo, mas assim, eu vou continuar afirmando, frangaço. A bola tava na mão, ele espalmou ela pra trás e dentro do gol. Mas vamos assim, ó, meu melhor em campo, Pacheco, nota 8 pro Pacheco hoje. Pacheco. Fez gol, correu pra caramba, ainda foi jogar de lateral esquerdo. Daqui a pouco tem as notas do jogo, mas o Frank já adiantou aqui, o melhor em campo e a nota dele. E pra você, o Israel, quem é o melhor em campo?
Olha, eu gostei bastante do Cristiano, apesar de não acertar falta alguma, bola parada alguma, todas ele bateu mal, apesar a última, que ele bateu direto pro gol, que ele não bateu por cima da barreira, ele bateu forte e foi a única em direção ao gol. Eu gostei muito do Cristiano de novo, pelo segundo jogo seguido. Mas eu acho que ele merecia, por ser cria da cidade, eu acho que vem lutando bastante, sem receber, e fez um golaço. Pacheco, tô com o Frank nessa. 2 votos pro Pacheco. Eu vou votar aqui no Vitor Pernambuco, cara. Achei que hoje ele foi bem. Não jogou nada no primeiro jogo, mas hoje foi bem pra caramba. Jogou bem. Foi bem pra caramba, tá vendo? Ó, por isso que eu falo, se tivesse uma base da Série C, né, e com as contratações, teve um ouvinte aqui que falou que o pessoal da estatística foi bem. E, cara, olha as contratações. Por exemplo, o David Braz a gente já conhecia, né? E não seria também, não sei se seria titular, se os outros, se o Alisson Maia e o que foi pro Botafogo. O Alisson também. É o Alisson também, o Alisson né? também. O Wallace. O Wallace e o Alisson Maia. Eu acho difícil que o David Braz fosse titular dessa equipe. E a equipe. gente tá sem o Simon e sem o Diego Leão. Exatamente. Então, assim, seria um elenco que não seria um primor. Não. Mas seria com o Brian Borges, que pode descer a avenida e pode jogar no Guarani. O Herbert, que foi anunciado agora no Guarani. E o Herbert, atenção, torcedor do Guarani, tava treinando pra caramba na Ponte. Sim. Ele tem um gol. Será que pode colocar na assistência? Não pode colocar na carreira? Ele tem um gol num jogo treino da Ponte Preta. Antes do jogo contra a Inter, quando foi o Rio Branco? Não, o Rio não, Branco foi adiado, né? Antes do jogo contra o Rio Branco. Antes ainda, depois do Rio Branco foi adiado. Isso. Então, era uma costura, né, se permanecesse Elvis, o Gé, Bruno Lopes, Serginho, os que saíram aí, era uma costura que, cara, não passaria, tenho certeza, não teria 4 derrotas seguidas com esse time se tivesse esse time aí, mantida a espinha dorsal da Série C e os jogadores que chegaram. Mas... Entretanto, porém, não foi isso que aconteceu. Tivemos as 4 primeiras derrotas e agora o primeiro ponto somado. Eu votei, então, no Vitor Pernambuco, mas o Pacheco já ganhou. O Pacheco, o Wilson da Rocha votou nele. Valeu. Diz que o David Braz entregando toda hora. O Abimael também votou no Pacheco. Obrigado. Todo mundo que participou e votou. A eleição do craque do jogo, Pacheco, eleito craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Bom, o Israel Moreira trouxe aqui em primeira mão um vídeo do Pedro Lino. Foi esse que você recebeu? Sim. Sim, né? Então vamos colocar aqui um vídeo do nosso repórter, o Pedro Lino. Né? O Pedro Lino está no estádio Moisés Lucarelli e filmou o protesto da torcida da Ponte Preta no final do jogo. Eu vou pedir para você, Felipe, para você soltar o comecinho, tá? Com 10 segundos e depois, se você puder mutar, eu agradeço, porque tem... muito, daí teria que ser pi, pi, pi. Mas solta aí, vamos lá. Pronto, aí. Claro, né, que o vice-presidente é o alvo principal. Vamos deixar claro aqui que não tem e não há manifestação da torcida organizada, né? Esse é o pessoal, vamos dizer, o torcedor comum. Eu acho isso uma bobagem, né? Dividir torcidas e time, né? A torcida organizada é a torcida da Ponte Preta, mas nós temos que dividir. Não há aí, você vê imagens, você que está com a gente no YouTube, o pessoal participando. Eu pedi pro Felipe tirar o som, porque tem muito palavrão, tá? Tem muito palavrão, então pedi pro Felipe tirar o som. Deixa aí o vídeo até o final. O Israel também parece que está recebendo aqui um vídeo de fora, né? Da manifestação fora. Se você puder mandar pro Felipe lá, o Felipe, sem pressa, viu, Felipe? Quando tiver condições, coloca pra gente aí. Porque agora, né, a gente vai pra entrevista coletiva do técnico da Ponte, não é isso, Israel Moreira? Exato, Marcelo Fernandes, para tentar explicar aí, cara, sentindo aqui do Marcelo, a feição do Marcelo, vendo aqui pela imagem do YouTube, o que o Marcelo vai falar agora para explicar. Sem banco, sem reforços, vamos lá, vamos ouvir o técnico Marcelo Fernandes. Recuperar jogadores no DM, Simon, Lucas Justo, Diego Leão, para tentar dar aquele sprint final aí, para tentar livrar a Ponte dessa situação, Marcelo? Sem dúvida, é frustrante pra gente, né? Porque a gente trabalha tanto e o resultado não vir, né? É uma coisa realmente que também
Jogamos contra uma equipe também que está na mesma situação, está procurando sair lá de baixo também. Mas a equipe acho que mostrou, está querendo, mas é aquilo que eu falo sempre. A gente entraram os 5 reforços, né? Deu uma consistência melhor, o time está chegando mais, fizemos 2 gols. E infelizmente tomamos um gol bobo ali de cruzamento, a bola bateu no trinco também, o cara cabeceou, a bola bateu no trinco. Mas é o futebol, temos 3 jogos, não vamos desistir nunca, nunca por essa camisa, a gente vai dar a vida sempre, vamos fazer o que for preciso. Estamos aqui para isso e sem dúvida, esses jogadores são importantes até pelas trocas, né? Nós estamos, eu fico até falando ali dentro agora, nós temos um banco só de meninos, né? Só meninos estão no banco. Então assim, eu não posso falar uma vírgula dessa molecada. A molecada tá entrando, tá tentando, tá querendo. Às vezes erra um passe, às vezes erra uma... Mas, pô, quem faz parte do processo de maturação desses meninos, né? Mas a gente tá firme, cara. A gente, por mais que todo mundo ache que a gente tá já jogando... Pelo contrário, cara. Lá dentro o pessoal tá bem, querendo muito. Hoje foi um jogo que a gente sabe que foi a melhor partida, mas ainda não é aquilo que a gente quer, né? Com certeza, né? Bem longe do que a gente quer. Mas é aquilo, a gente tem que trabalhar, não vamos desistir, tentar recuperar essa semana é importante. Hoje eu tinha um plano para tirar o Pacheco do jogo, porque o Pacheco tá numa sequência absurda de 90 minutos. Ele até nos sprint final lá que a gente tentou o gol, tivemos uns contra-ataques perigosos. E ele com 2 cartões, eu já tinha programado até tirar ele para colocar o Júlio, que é o menino que tem entrado bem no jogo, né? A gente até inverteu um pouquinho, pôs o Pacheco para a esquerda, porque é o que a gente tem que fazer. Deu azar do Gustavo, o menino sentiu uma contusão no posterior, e é isso, cara. A gente só tem que agradecer esses jogadores que estão dando tudo que podem. Às vezes a gente inverte de posição um ou outro. Você vê, o Vitor hoje teve que jogar de 9. Senão são 2 meninos de 9 lá que a gente tem que colocar, e é um campeonato agora que a gente precisa dos jogadores mais experientes. Não adianta você colocar um monte de menino, não é assim que as coisas funcionam. Mas, cara, vamos embora. Estamos firmes. Temos chance, está nas nossas mãos, só nas nossas mãos, e a gente controla o que está dentro do campo. Então a gente vai fazer de tudo, trabalhar essa semana, procurar recuperar o máximo possível de jogadores para a gente ir forte, para enfrentar um grande adversário, o derby da cidade, mas que a Ponte Preta tem todas as condições de chegar lá e conseguir um grande resultado. Marcelo, boa noite. Vem no Coral para Boa noite. Campinas. Você já perdeu 12 jogadores desde que o ano começou, entre reforços, jogadores remanescentes, incluindo a maior parte dos titulares no título da Série C. Sim. E nessa semana agora você perdeu o Bruno Lopes. Eu gostaria que você me permitisse 2 perguntas. A primeira, assim, que você falasse sobre a sua resiliência e com essa possibilidade, embora, na minha opinião, você é o que menos tem culpa, dessa possibilidade de você passar de um treinador campeão para rebaixado, a sua resiliência com relação a isso, e também que você falasse sobre a saída do Bruno Lopes, se te impactou, como que você analisa isso? Assim, a saída do Bruno Lopes, eu juro pra você que não tava na minha programação, cara, que é o jogador da frente nosso que tava com o melhor preparo físico. A gente deu meio tempo num jogo pra ele, a gente precisava muito dele. Com certeza foi uma situação que eu não esperava, até porque nós estreamos 5 jogadores no jogo e perdemos ele no dia seguinte. Foi uma coisa que me deixou muito frustrado isso, sabe? E realmente é porque a gente já não tem, né? A gente já não tem, fica difícil, né? O único 9 que a gente poderia colocar lá que tem a função de fazer 9 seria ele, né? Mas aconteceu, não estamos aqui para lamentar nada, a gente tem que trabalhar. Quanto à minha resiliência, cara, eu vou te falar uma coisa. Sei lá, eu poderia pensar em mim, entendeu? Mas eu não sei se pensar em mim seria o certo, você entendeu? Eu iria para casa, ficar em casa, e daí? Eu tive proposta para sair, não saí. Sabe, a Ponte me abriu as portas, a Ponte me deu oportunidade no momento que eu jamais esperava. Então, assim, cara, a minha carreira, acho que por quem acompanha sabe que eu só peguei situações, assim, adversas, né? Cara, eu tô para trabalhar, cara. Eu fui campeão e de repente acontecer um desastre para Ponte Preta, que consequentemente vai ser para mim, para todo mundo. Cara, eu tenho minha consciência tranquila, cara. Eu tô trabalhando muito, tô trabalhando num baita de um clube que tem uma expressão nacional, que tá passando um momento difícil, mas a gente tem que lutar, cara. Eu sou funcionário do clube, o clube tá aí, sabe, tem a direção, que sabe o que é certo e o que é errado. O que eu posso fazer é trabalhar, cara, com o que tenho, com o que tá chegando, e a gente tá trabalhando muito. Quanto a abandonar, de querer sair por cima, acho que já passou, não tenho porquê. Já nas primeiras rodadas eu tive um transfer ban, tudo, não... Tô bem tranquilo, cara, consciência tranquila. Eu sou um profissional, vou lutar até o último dia. Volto a dizer, tô num baita clube e eu vou lutar por esse clube até o final, se assim a diretoria permitir. Eu tô tranquilo, eu sei a posição que eu tô, sei da dificuldade que tá.
São 5 jogos, né? 4 derrotas e um empate. É frustrante tudo isso, mas a gente tá pra trabalhar, cara. Eu tô aí, eu não vou jogar toalha jamais. Eu tô aí pra trabalhar e vou continuar trabalhando. Boa noite, Marcelo. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Tá chegando o derby, que é um jogo atípico, tanto para a cidade como para os jogadores dos dois times. Hoje houve umas falhas, tanto da zaga, como aquele gol que o Cristiano perdeu, que a bola bateu na trave. O que estão passando para vocês sobre salário e também sobre premiação sobre o derby? Pô, vou te falar uma coisa, a gente não tá nem preocupado com o salário agora. Se tem uma coisa que a gente não tá preocupado é com isso, vou te ser sincero. A gente tá bem direcionado a conseguir o melhor pra Ponte Preta, né? Quanto às falhas, cara, é aquilo. É uma sequência de 4 derrotas e hoje um empate, você fica com um fardo nas costas. São garotos novos, tem os jogadores também experientes que estão nitidamente sem ritmo de jogo e 48 horas depois ter que jogar 8, 72 horas depois ter que jogar 8, é pesado. Então, assim, eu acho que o que eu quero deixar para eles claro é para eles terem coragem de fazer as coisas. Coragem, mesmo que erre, faça de novo. Porque só vai sair com uma vitória. Hoje nós falamos, tem que ter uma vitória hoje contra um adversário dificílimo. Precisamos dessa vitória para tirar esse peso, né, da frustração dessas 5 rodadas. Infelizmente ela não veio. Quanto a erros, os erros vão existir. Antes nós estávamos errando e não estávamos chegando no adversário. Hoje já erramos e estamos chegando, estamos perdendo. E uma coisa eu quero falar, eu não gosto de falar disso porque não é muleta para dizer de derrota ou empate nem situação. Mas uma coisa que eu já estou para falar e não falo, a questão de arbitragem. Eu não quero entrar nesse mérito. A Ponte Preta, ela está com 4 derrotas e um empate, culpa da comissão técnica, dos jogadores, mas eu sou obrigado a falar do que acontece. Tivemos um pênalti contra o Corinthians, até 2, se for ver no Luquinha e no Simon que puxaram ele, deixaram para lá. Teve um outro jogo que teve um problema também sério na arbitragem que também deixou para lá. Foi o VAR ver e não viu. E hoje, o Cristiano ia fazer o gol, o cara empurrou o Cristiano, pô. Bem claro, a bola bateu na trave. Se a bola não entrou, ele tinha que ter dado o pênalti. Ele tirou o Cristiano estava na frente. Ele fez o Cristiano tropicar na bola. Ele bateu ruim porque ele sofreu um tranco por trás. A arbitragem tá truncando muito. Não, assim, eu não quero, volto a dizer, não quero usar isso como muleta, pelo amor de Deus. A gente tem que resolver as coisas dentro do campo. Mas é um assunto para se pensar também, sabe? Não vejo ninguém comentar os lances de VAR da Ponte. Pô, hoje nossos 2 gols teve VAR. Tivemos que esperar o VAR. Os 2 gols. O chute de fora da área do Pacheco podia ter um impedimento do Luquinha aqui quando recebeu a bola. Entendeu? Então, assim, não quero dar muleta, mas é um aspecto que a gente tem que pensar. Faltam 3 jogos, entendeu? A gente está precisando muito dos resultados e a gente vai atrás. A gente não quer que ninguém ajude a gente, só quer que as coisas sejam direito para todo mundo. Boa noite, Marcelo. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Pedro. A Ponte tem os 3 últimos confrontos, são 3 jogos muito difíceis. É o derby fora de casa, a Portuguesa fora e o São Paulo, que está também numa situação delicada aqui no Majestoso, mas a gente sabe do tamanho do São Paulo. Qual a sua projeção para essa reta final, essa necessidade urgente da Ponte Preta ganhar? Como você vai se preparar seu grupo para essa reta final de Paulistão? Então, Pedro, boa noite para ti. Assim, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não vou chegar para meus jogadores e ficar com cara emburrada, chateado, não tem essa, meu. Quantos times você já viu chegar no final? Ano passado, a Série C, quando o Remo subiu, o Amazonas subiu, o Amazonas tinha 0 ponto no quadrangular final. Ganhou as 3 últimas e subiu. Então, assim, não tem jogo. A Ponte Preta tá rebaixada. Se estiver rebaixada, nós vamos embora para casa. Todo mundo já tá rebaixada. Então eu vou dar a vida. Essa semana todos vão dar a vida. É um derby, são 3 jogos difíceis. São os 8 jogos difíceis. Entendeu? Não tenha dúvida disso. E nós vamos trabalhar muito. Eu não tô falando para encher linguiça, não. A nossa esperança é essa. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que mostrar para os caras que têm condições, entendeu? Quantos derbys a equipe, tanto de um lado como de outro, estava mal, foi no campo do adversário e ganhou? Quantos? Vocês têm história aí, vocês são da cidade, vocês sabem. Cabe a nós trabalhar, temos uma semana, recuperar o máximo de jogador, dar a vida nesse jogo. Primeira final é Guarani. Não adianta pensar em Portuguesa e em São Paulo. Nós temos que ir por etapa, nada está perdido e nós vamos atrás até a última gota de sangue. Marcelo, Alexandre Azan aqui, PTV, justamente você falou agora é Guarani. Uma semana que você vai poder trabalhar melhor o time, ter mais tempo. Ou não, né? Ou descansar os caras, né? Descansar. Tem mais essa também, né? Exato. Você vai ter uma semana, então, de trabalho nesse momento. Como trabalhar também esse psicológico, justamente porque você tem um derby, né? Então, independentemente do que você conquistou até agora, o derby pode mudar muito daqui para frente. Uma vitória no derby pode, de repente, inspirar ou motivar ainda mais o time a buscar essa saída. Então, como trabalhar
um jogo tão importante que é o derby por si só? É trabalhar como a gente trabalhou para todos os derbys que nós vencemos. Nós vencemos 2 derbys ano passado. Eu na frente da Ponte Preta. E assim, cara, vou te falar a verdade. Eu falei, deixei claro para eles lá. Quem joga na Ponte Preta, em time dessa expressão, tem que saber que tem que aguentar pressão. É assim que funciona. Não tem essa de abaixar a cabeça, não. É aquilo que eu tô falando. Acabou? Não acabou nada. Acabou? Não acabou. Então nós temos que lutar e nós vamos lutar. Vocês podem acreditar que a gente vai lutar. Tem uma semana importante, como você falou, você foi muito bem. E tem uma semana importante para recuperar jogador, sabe? Até terça, quarta-feira, para de quinta, sexta, a gente pensar na melhor formação para a gente ir lá. Um grande adversário, dentro do seu campo, um derby da cidade. Mas nós temos 3 balas no revólver. A primeira é essa que a gente tem que atirar. E a gente vai atirar. Se Deus quiser, a gente vai acertar. É difícil, sabemos disso, não estamos contando nada, mas a Ponte Preta vai para lá e vai forte para conseguir um grande resultado. Marcelo, boa noite. Boa noite. Igor da TV Band. E o que falar para o torcedor? Faltam esses 3 jogos. O que o torcedor pode esperar do time em campo no derby, no próximo sábado, e nesses próximos 3 jogos que a Ponte tem pela frente? Cara, o torcedor é o mais prejudicado nisso tudo, né? Porque mexe com a paixão, né? Da mesma forma que a gente estava aqui há 60 dias atrás, todo mundo invadindo o campo e comemorando. Uma felicidade danada. Foi uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida. Tu imagina agora como tá esses torcedores todos. Eu também tô assim. É a frustração que não tem tamanho. A gente jamais esperava um ano começar assim para uma equipe como a Ponte Preta. Mas é assim, cara. É o que eu tenho que falar pro torcedor, que acredite nos jogadores que estão aqui dentro, na comissão técnica. Todos estão trabalhando muito, mas muito mesmo, para tentar colocar a Ponte Preta no seu devido lugar. Ninguém aqui tá de brincadeira, ninguém tá... Você vê o jogador em campo saindo extenuado, pedindo para continuar. A gente tem que falar com 3... A gente tinha uma troca no final. Eu tive que perguntar para 3 jogadores como estavam. Porque eu não podia errar. O Tarek falou, Marcelo, eu vou aguentar. Porque o Tarek faltava 10 minutos, a gente viu o Tarek que correu no jogo. Cristiano, com 38 anos, já perguntei ali, correu 11 e 700 metros. Com 39. Então, assim, são caras que se cuidam. São caras que querem o melhor, caras que não vão desistir. Então o que eu posso passar pro torcedor é isso. Eu poderia muito bem... A palavra não é desculpa, sabe, cara? Não é essa palavra, desculpa. Desculpa não, porque a gente tá dando a vida e ninguém tá de sacanagem, sabe? Mas desculpa por isso, né? Eles não mereciam passar por isso. A gente não merece passar por isso. A Ponte Preta não merece passar por isso. Mas o que eu posso dizer pro torcedor é que a gente tá lutando muito, cara. Sabe? A gente tá lutando muito. Volto a dizer, eu poderia muito bem... sair por cima, sair tranquilo, mas não, acho que vale o caráter da pessoa, a dignidade. Não é um título que vai me fazer maior e nem um rebaixamento que vai me fazer pior. Eu tenho que lutar sempre, eu tenho que... Cara, eu tô começando minha carreira, cara, tenho uma oportunidade num clube desse, que me deu a chance de ser campeão, como é que eu vou sair agora, fica vocês aí, não vou. Não tem problema não, eu vou lutar até a última gota, volto a dizer. Então o torcedor pode acreditar que não só eu, toda a comissão, todo o staff, Paulinho tá aqui, rapaziada toda, jogadores, a gente tá dando a vida e vai continuar dando. São 3 jogos dificílimos contra grandes adversários, mas que a Ponte Preta também é um grande adversário. E a gente viu muita coisa mudar nos 3 últimos jogos de um monte de campeonato, e a gente vai usar isso como exemplo pra gente também buscar o nosso lugar também que a gente merece. Valeu, rapaziada. Obrigado. Tá então, a palavra do técnico Marcelo Fernandes, depois do empate da Ponte contra o Noroeste pelo placar de 2-2. E aí, Frank, diga aí, a entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes, que é o menos culpado de tudo que tá acontecendo com a nossa macaca, não é mesmo? Sim, Carlos, com certeza, e é muito bom ouvir o Marcelo comentar sobre a partida, né, sobre as mudanças que ele tenciona fazer. Eu gosto muito, a resenha com o Marcelo é muito boa. Hoje, Carlos, é isso. O Gustavo se machucou, ele precisou trocar. É o que tá aí, Carlão, é o que a torcida tem, vamos abraçar. Ainda há uma esperança, então nós nos agarramos a ela. E futebol, o Marcelo disse uma verdade. Não existe resultado de véspera. Eu estava aqui, a gente observando tudo, e veio à minha cabeça alguns derbys em que um estava muito acima e o outro abaixo, e o que estava fraco, vamos colocar dessa forma, venceu o jogo. Por que a Ponte, de repente, não pode começar uma mudança aí, Carlão? Quanto à entrevista, ele é o mais do mesmo, Carlos. É o que ele pode falar. A verdade é essa.
Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. 7 da noite, mais 40 minutos. Deixa eu pagar aqui o meu último intervalo. E aí, na volta, a gente vai trazer as notas do jogo com o Frank Francisco. Vamos fazer o comentário final. Tem ficha técnica do jogo e as informações do Israel Moreira, que tá por aqui. E vai trazer aí protesto da torcida da Ponte, hein? Torcida da Ponte Preta, não as organizadas, mas o torcedor comum. O bicho pegou lá fora do estádio, a polícia teve que intervir. Depois do intervalo a gente volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Cindy Táxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. Sempre e pra sempre de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, você participando, mandando mensagem pra gente aqui no nosso YouTube Futebol Interior. Israel Moreira, não fale, só leia para você ver como é que tá as coisas. Bom, é isso. São 19 horas mais 44 minutos. Pronto, já viu o que você tinha que ver e já era. 19h44. Ô Israel, você tava falando, Diga lá. você tava mandando mensagem, você tava falando, e a gente, claro, né, cada um mandando mensagem aqui, o bicho pegou lá fora do Majestoso. E o Marcelo Fernandes tava falando, né, a gente via alguns barulho, né? Uns barulhos meio estranho. Muitos ali me parece aqueles aquela defesa da polícia militar, né? Bomba de gás. O bicho lá fora realmente pegou, né? Até uma das coisas incomuns que aconteceram foi a retirada dos torcedores ali em frente
ao monumento do Gorilão. Normalmente, todo torcedor ponte-pretano que vai ao estádio na saída do Moisés Lucarelli dos jogos ficam ali conversando, ao lado dos ambulantes, comendo, bebendo e tal. Mas a polícia, a tropa de choque, a cavalaria da Polícia Militar está presente no Majestoso e retirou os torcedores de frente do estádio. E para retirar, foi obrigada a soltar algumas bombas, rojões. Você destacou bem na entrevista do Marcelo Fernandes, se ouvia ao fundo os morteiros sendo jogados. Aí o Felipe Marques é sensacional, né? Felipe Marques colocando as imagens aí esse é o momento, ainda eles estão na praça, né? A polícia aí no momento da entrevista coletiva, essa polícia que está ali em frente à loja da Ponte Preta sai e retira os torcedores que estão aqui na praça. Olha para você que está na tela, depois se o vídeo parar, Felipe, você volta a ele. Para você que está vendo a gente agora no YouTube, quanta polícia, hein, velho? Tropa de choque, a cavalaria. Nesse momento a torcida ainda estava na praça, né, protestando, as organizadas ali levando seus instrumentos para sedes e tal. E a polícia ali, ó, de frente para a lojinha. Aí tem um outro vídeo, Felipeira. Mas é bom deixar claro que aí não tem organizada. Tá? Não, negativo. Aí é só torcedor mesmo, e, ó, o chamado povão. Tem uma outra informação, né, que eu preciso passar aqui. O pessoal, claro, isso, na Ponte Preta isso é clássico, né? Quando a ponte pega, quando a ponte tá ruim, o pessoal sai olhando pra onde fica o placar, né? Naquelas torres. Nas torres, né? Essa imagem aí... Essa é a segunda, ó. Os torcedores já não estão mais na praça, ó, as bombas. Olha lá, as bombas. E você vê que torcedores aí tirando, olha lá, passando mal, né, com o gás, tirando a camiseta. Essa já é sem os torcedores lá na praça. Já todos os torcedores da avenida, você percebe, ó, Carlão, os pessoal com a camiseta já, ó, tossindo. Tirando a camiseta pelo gás. Tem uma moça aqui, ó, do lado esquerdo ali, ó, passando mal aqui, ó, sendo carregada, ó, tá vendo? Puxada pelo... Aí já o vídeo já sem as torcidas, sem o torcedor em frente ao portão de entrada. E já é aqui no... Já é aqui próximo aonde fica... Descendo a Avenida subindo, dos Esportes. Na aqui, esquina, né? ali, né? Na esquina do Pão de Açúcar, né? Isso, já tá né? lá em cima ainda. Não, essa avenida, a Avenida dos Esportes, mas a Avenida dos Esportes, Ayrton Senna, mas é lá em cima ainda, né? Onde ficam os ambulantes ali, o cachorro-quente e tal. Ainda... o pessoal ali, claro, onde também tem uma concentração de torcedores, mas o que foi impedido foi de ficar em frente ao estádio, em frente ao monumento lá. E aí o pessoal sai xingando ali o pessoal que tá na torre, mas ó, eles não ficam mais na torre, tá? Quem fica na torre ali é o staff da Ponte Preta. Na época que eu frequentava o estádio, eu lembro muito bem que o Coronel Petená ficava ali, né, com o bonezinho. Você lembra disso? Sim. Que ele sai, só quando vencia, né? Quando a Ponte perdia, ele não aparecia. Os presidentes ficavam ali, né? Quando vencia, no Salão Nobre, né? Sim, ali, quando a Ponte vencia, o Coronel Petená ficava lá balançando o boné. Lembra disso, Frank? Isso. no acesso de 97, ai, como era bom. No acesso de 97, ele ficava lá com o bonezinho e tal. Hoje em dia, né, não ficam mais, viu, gente? Não adianta gritar lá, ali porque não fica o staff, mais. Os caras estão tomando conta do placar eletrônico, porque agora o placar é da Ponte Preta de novo, né? A Ponte que toma conta do placar, né? Que faz todo o trabalho lá do placar. Então, eles não estão ali, tá? Mas, claro que chega até eles, né? Até pelo barulho do torcedor. Bom, 19 horas mais 48 minutos. Vamos para as notas do jogo, Felipe Marques. Então, solte aí, por gentileza. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Rapaz, parece... Tem tanta policial aí no estado da Ponte que eu achei que tinha 40 mil torcedores lá, velho. Rapaz, e o total é 4.004 torcedores. 4.014 torcedores. Vamos lá, Frank. Eu falo o jogador e você dá nota, ok? Fechado. Diogo Silva, goleiro. Meia dúzia. Júlio não, Pacheco. 8. David Braz. 5. Lucas Cunha. 5. Jean Carlos. 5. Rodrigo Souza. 5. Tarek. Meia dúzia. Cristiano. Meia dúzia. Os dois hoje jogaram bem melhor, viu, Carlos? Vitor Pernambuco. 6. Luquinha também nota 6, Carlos. E o Diego Tavares. Diego Tavares também muita luta, nota 6 pra ele. Aí entraram na Ponte Preta. Vamos lá. Júlio, lateral direito. Nota 5. O Gustavo Almeida, que saiu contundido, jogou 15 minutos, entrou a 14 e saiu a 29. Nota 5 também, Carlos. Gustavo Teles. 5. 5 pro Teles. O Caio Ganga. 5. 5 pro Ganga. E o Pedrinho. 5.
Ô, Carlos, deixa eu só falar rapidinho aqui, coisa de um minutinho. Pois não. Menino da base, nessa competição, eu não vou dar menos do que 5, tá? E os jogadores também, torcedor, entenda, não vou dar nota menor do que 5, tá? Comissão técnica também não. A gente tem que Não entender tem o como. contexto, né, cara? Sim. O que esses caras estão fazendo, né? É demais. A gente poderia aqui estar metendo o pau, por exemplo, ó, se fosse... Eu tava falando aqui quando o Marcelo Fernandes dava entrevista, né? E o Marcelo Fernandes foi, numa questão lá, ele fala inclusive, acho que foi o Wendel Coral, meu grande amigo Coral, que Grande perguntou, Coral. e fala de ser o técnico que foi campeão da Série C e pode entrar pra história como técnico rebaixado. Eu já entendi a resposta. E ó, cara, ele é o menos culpado. Vamos lá, o Ponte Pretano sabe o que eu vou falar aqui. Qualquer treinador na Ponte Preta com 2 empates e 1 derrota já estaria sendo criticado. O Marcelo Fernandes, 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas. Nós, naquele joguinho de passar fase que as pessoas jogam, nós já passamos dessa fase, velho. Nós estamos numa fase bem à frente. A gente está numa fase em que, por exemplo, os jogadores não se preocupam com o salário. O salário ficou secundário. Olha que absurdo, cara. Né? O técnico perder também a gente já nos preocupa mais. O David Braz errar, a gente não se preocupa mais. O goleiro falhar também não estamos se preocupando mais. Por quê? Porque nós passamos dessa fase. Nós zeramos essas fases anteriores. Nós estamos num patamar acima da ruindade. E não é o jogo do Super Mario, hein? É isso. Eu não lembrava o nome do joguinho. Cara, é isso, cara. Então, gente, com todo o respeito, não dá pra criticar. E eu tô com o Frank. O que esses caras estão fazendo... Bom, o piloto sumiu, né? Então daqui a pouco a gente volta a falar com o piloto. Tá aí as notas do jogo. Faltou a nota do treinador, né? Marcelo Fernandes. Bem lembrado, Carlos. Carlão, de boa. Nota 10, o cara merece. Por tudo que tá acontecendo, que já aconteceu na Ponte Preta, eu não consigo, Carlos, falar um A do Marcelo. Você falou aí. Com essa campanha, qualquer treinador já tinha caído. Mas assim, e eu vou falar, Carlos, do que eu vejo, tá? Eu me tornei fã do Marcelo, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que tem muita cultura, sabe falar, segurou a pressão, segura o rojão, tá dando uma força para esses meninos que eu ainda digo o seguinte, Carlos, não é qualquer treinador que gosta de trabalhar com categorias de base. Ele não só gosta, como ele apoia e coloca, e ele foi obrigado, Carlos. Nós tivemos partidas na primeira e segunda, terminamos com 6 jogadores do Sub-20. Terceira também. Então, Terceira também. Como é que se faz futebol dessa forma, né? E aqui, gente, eu vou ter que deixar de novo o meu agradecimento ao pessoal que dirige a Ponte Preta, né? Porque o planejamento desse ano e o projeto Série A2 para o ano que vem tá a caminho. Tem que dar o parabéns, né? Parabéns pelo trabalho que está sendo feito aí. Tem um parabéns diferente, né? Qual que é o parabéns diferente? Parabéns pra quem? Fala aí. Pra mim. É isso, tá? Então as notas do jogo... Tem que rir pra não chorar. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, ô Felipe, prepara a ficha técnica, que é mais fácil. Você tá com um monte de trampo aí, eu sei disso. Depois a gente vai fazer o comentário final. Mas prepara a ficha técnica aí, que aí enquanto eu faço a ficha técnica, você resolve os BOs aí, tá bom? Vai lá, solta. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Hoje eu vou mais aliviado embora pra casa. É claro que foi só um empate, mas a nega véia não perdeu, né? E quando a nega véia perde, rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Deus do céu. Como fica o mal-humorado o homem, meu Deus. Hoje dá até pra avisar a dona da pensão que talvez, né? Pode. Um empatezinho já dá pra... Pra quê? É porque com derrota na caçamba. Todo assim, mundo é duro. espera, né? Alguma coisa no sábado à noite, né? Que beleza. Mas vamos lá pra ficha técnica do jogo. Macaca jogou e empatou com o Diogo Silva no gol. Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos. Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano. Vitor Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha. Saíram Pacheco... Não, Pacheco não saiu, Carlos Corsato. Jean Carlos, Gustavo Almeida, Rodrigo Souza, Diego Tavares e Luquinha.
entraram Pedrinho, Caio Ganga, Gustavo Teles, Gustavo Almeida. Ô, Corsato, mas você falou que ele saiu? É, ele entrou e saiu. E também o Júlio. As alterações aqui do Marcelo Fernandes. O Noroeste, do Guilherme Alves, de Luiz Daniel no gol, Johnny Sanches, Pedro Carreretti e também o Carlinhos. Depois, Maicon, Tauan e Denner, Diego Matias, Marlisson e Carlão. Saíram Marlisson, Denner, Tauan, Sanches e o Michael, jogou menos de 2 minutos. Entraram o Ronaldo Alves, que entrou com 2 minutos do primeiro tempo, o Léo Kovic, aquele mesmo, ex-Ponte, também entrou no jogo. Thiago Lopes, esse pegou na bola, confesso que não vi, o camisa número 10. Cristiano, esse entrou bem, camisa número 70. E também o Pedro Felipe, as alterações do Guilherme Alves. O árbitro da partida, o Guilherme Nunes de Santana, tem 34 anos, havia distribuído 6 cartões no único jogo que ele apitou neste campeonato. E agora ele distribuiu cartão para o Léo Kovic. Léo Kovic pelo menos conseguiu tomar um cartão no jogo. Carlinhos, Tauan e Cristiano. Tá na média o juizão, viu? Porque o Luquinha tomou cartão amarelo e o David Braz, 2 da Ponte, 4 do Noroeste. Então, mais 6 cartões amarelos. Então, a média dele, 6 cartões por jogo. Denner fez o primeiro gol do jogo, 11 minutos do primeiro tempo, 1-0 no Urusca. O Cristiano empatou 17 do primeiro tempo, 1-1. Pacheco fez um golaço em 33 do primeiro tempo, 2-1 para a Ponte. E o Carlão de cabeça, 41 do primeiro tempo, números finais. Público pagante, 3.618. Não pagante, 396. Total, 4.014. Arrecadação, 96.350. Guilherme Nunes de Santana, 34 anos. O árbitro, assistente 1, Rafael Tadeu Alves de Souza. O 2, o Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O VAR, o Thiago Luiz Scarascati. O quarto árbitro, o Gabriel Furlan. Quinta rodada, Série A1, Paulistão. Ninguém ganhou. Ninguém perdeu, empate, 2 para Ponte, 2 para o Noroeste. Ficha técnica do jogo. Os vídeos tá na mão? Quer soltar? Coloca pra gente aí e o Israel Moreira vai falando aí. Esse é o momento da expulsão lá dos torcedores da praça, ali em frente também, onde fica a sede da torcida jovem. Possivelmente aqueles morteiros da entrevista do Marcelo que nós ouvimos ao fundo. Hein? Sim, o grito de sai. Esse é o momento aí, né? Dos vídeos que vão chegando pelas redes sociais aí, a polícia tacando aí. E o isso aí, carro virando aí, ó. Aí rapaz, tem um outro aí também, ó. Ali o gurilão. Você vê que não tem mais torcedor aí, ó. Onde tava, né? Isso que nós falamos, eles tiraram, olha aí. Mandando pra reta, hein? Esquerda, E mandando pra reta da torcida. É isso aí. Então, o clima tenso nas cercanias do Moisés Lucarelli. Ainda o aparato policial está lá presente e os torcedores estão do outro lado da rua, Carlos. É isso aí. Macaca perdeu o jogo, perdeu de vencer o jogo. A Ponte empatou, né, pelo placar de 2-2. São 4 derrotas, 1 empate na competição. Agora, vamos... tem uma mensagem aqui de uma ouvinte. Vou resguardar o nome dela, mas ela falou que o Uber ficou preso no meio da torcida correndo e não conseguia chegar. Foi um Deus nos acuda. Rapaz, que coisa, hein? Gás de pimenta e bala de borracha. Cavalaria e tudo. É isso, gente. Vamos lá pro comentário final, pra gente fechar aqui a jornada esportiva. Solta, Felipe. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Macaca jogou contra o Noroeste e perdeu de ganhar o jogo, né? Empatou pelo placar de 2-2. A gente tá tão acostumado com derrota que eu tô falando perdeu, mas empatamos, tá? 2 Ponte, 2 Noroeste, Denner e Carlão, os gols do Norusca, Cristiano e Pacheco, os gols da Macaca. Ô Frank, 1 minuto pra você aí comentar esse resultado, 2 Ponte, 2 Noroeste.
Carlos, um resultado normal, uma primeira etapa eletrizante, acho que é o termo correto. Um jogo muito gostoso de assistir. Algumas falhas, né? De jogadores individualmente falando, né? Trouxeram esse 2-2, chances criadas, gols perdidos. Mas a segunda etapa me decepcionou um pouco. Nada também que a gente não entendesse, né? Temperatura alta, início de temporada. O Noroeste um pouquinho mais inteiro, mas a Ponte caiu bastante. E a Ponte, o problema de sempre. Vai substituir, você vai pôr quem? Menino da base? Então, infelizmente, é isso. Mas deixo aqui meu agradecimento ao Marcelo, toda a comissão técnica, todos os jogadores que estão fazendo das tripas coração para honrar a camisa da nossa macaquinha. Carlão, já posso me despedir também? Não, calma que estamos no comentário final. Então Esse tá é um bom. quadro, comentário final. E aí, o Israel, a Ponte empatou com o Noroeste em 2-2 no Majestoso. Corsato e amigos da Rádio Futebol Interior, bom jogo no Majestoso, 2-2, resultado justo. A Ponte teve próxima até de sair com o terceiro gol, de fazer o terceiro gol e sair talvez com os 3 pontos, mas o Noroeste também, Diogo Silva, fez algumas boas defesas. A Ponte teve chances com o Cristiano, principalmente, no lance que ele dribla o goleirão Luiz Daniel, e com a perna esquerda ali faltou um pouquinho chegar com firmeza nessa bola, atrapalhado também ali pelo defensor da equipe Noroeste, e ele acabou chutando essa bola na trave, desperdiçando aí a chance da Ponte fazer o seu terceiro gol. Um bom jogo no Majestoso, 2 belos gols, um golaço do Pacheco, o gol também do Cristiano, né, que fez outra boa partida, e um belíssimo gol também do Carlão de cabeça, para mim numa falha da defesa da Ponte. Ele estava quase de costas e no bico da grande área, a zaga demorou muito para chegar. Alguns pontos do Marcelo, com o time que tem, não dá para falar muito do que ele vai fazer, porque olha, no banco só tem os meninos. Em campo, os experientes, né? Os experientes, alguns cansados. David Braz não consegue correr atrás de atacante, tem dificuldade para sair com a bola. É um jogador que tem que ter um sistema para que ele jogue, né? Antigamente nós falávamos da sobra, né? Aquele que fica só na sobra com 2 jogadores à sua frente para ficar rebatendo, mas na condição que tá não vai fazer isso. A Ponte precisa ganhar, precisa chegar com o time um pouquinho mais para frente, e tem muitas dificuldades. Então o Marcelo vai ter que, infelizmente ele acabou não respondendo sobre reforços na coletiva. A Ponte vai precisar, gente. Eu acredito que seja muito difícil de escapar da Série A2. Acho até que a Ponte não consegue escapar com esse elenco que está aí, porque se reforçar, os jogadores também terão um tempo de adaptação, então a gente não sabe se já estará em campo, se estará em campo contra o Guarani no próximo sábado. A Ponte com muitas dificuldades, e eu não acredito hoje que ela consiga escapar da zona do rebaixamento, e ela vai jogar a Série A2 o ano que vem, infelizmente, por culpa da sua e exclusiva diretoria de futebol, que errou em tudo que fez desde o ano passado, vem errando e muito. E agora vai ter que arcar com mais esse prejuízo, que vai ter que se cair para a Série A2, vai ter que se reconstruir novamente com uma cota inferior à que recebe hoje, né? Com tudo penhorado, tudo bloqueado, sem receita, um transfer ban pode cair daqui a alguns dias do Luiz Hakim, mais ações entrando a todo momento na justiça. Não vejo, infelizmente, saída para que a Macaca, nesse momento, consiga se reconstruir, viu, Carlos Corsato? Esse Israel Moreira, lembrando que a Ponte volta a campo sábado que vem, hein? Dia 31, Derby 213. Vamos transmitir esse jogo aqui nos canais Futebol Interior. Guarani Ponte, jogo marcado para as 4 da tarde. Já o Norusca, o Noroeste, joga no domingo, 1º de fevereiro, 4 da tarde em casa, contra o Velo Clube. Comentário final. O Frank Francisco quer ir embora mais cedo, então eu vou pedir o destaque final dele. Grande Frank, um abraço para você, boa noite e até segunda lá na Hora da Macaca. Carlos, obrigado a Felipe, ao nosso amigo Israel, professor aqui. E obrigado a você, torcedor Ponte Pretano, você, amigo que acompanhou a transmissão, deixou seu like. Você, antes que torceu aí, valeu, muito obrigado pela curtida. Continue nos acompanhando. Nós fazemos de coração o que nós gostamos, tá? Para entregar o melhor para vocês. Beijo do gordo, fui! Tchau! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A torcida da Ponte tá realmente chateada. Diz que a polícia mandou ver pra cima do povo. Falar o quê, né? Ô, Israel Moreira, seu destaque final aí, meu querido.
Bom, Macaca tem amanhã aí o seu dia de folga, você representa na segunda-feira, já pensando pensando na partida de sábado contra o Guarani, Derby 213 no Brinco de Ouro, e você, torcedor, vai acompanhar tudo aqui na Rádio Futebol Interior, com a jornada abertura às 15, né, Carlão? Às 15, às 3 15 da tarde. horas, às 3 da Isso. tarde, estaremos aqui presentes novamente, essa mesma equipe, mais alguns outros companheiros, para a transmissão de Guarani e Ponte. Gustavo Almeida, zagueiro, menino que estava no banco de reservas, entrou, sentiu a coxa direita, foi substituído. Talvez seja aí a única dúvida do elenco que disputou hoje, que jogou hoje, para a manutenção desse mesmo elenco para a próxima partida. Simon, Diego Leão e João Gabriel serão avaliados novamente. Por enquanto não há ainda previsão de retorno desses 3 jogadores. A Ponte espera, Marcelo Fernandes conta, torce, tem muita fé de que a Ponte receba alguns novos jogadores essa semana, consiga a sua inscrição no BID para enfrentar o Guarani no próximo sábado. Valeu, amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior, grande Franco Francisco, Carlos Corsato, Felipe Marques e a todos que nos acompanharam até agora. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Esse Israel Moreira, o professor Israel Moreira, que trouxe as informações da Ponte Preta. Rapidinho aqui, ó, bola rolando, tem bola rolando pelo Campeonato Paulista, no Clássico Rei. O São Paulo tá tomando 3-1 do Palmeiras. 26 minutos do segundo tempo por lá. Maurício, Kelvin e Lopes, os gols do Palmeiras. Flaco Lopes, o Bobadilha fez o gol do São Paulo. Tá 3-1 para a equipe do Palmeiras. Lembrando que o São Paulo, gente, tem 4 pontos, hein? Tem 4 pontos. Nesse momento o São Paulo briga para não cair, é claro, né? É claro, né? Mas assim, o último jogo, Ponte Preta e São Paulo, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos lá então. Mais cedo teve a goleada do Mirassol para cima do São Bernardo, 4-0. Esse jogo foi em São Bernardo de Campo, lá no 1º de maio, né? A Ponte empatou com o Noroeste 2-2, transmitimos aqui. Amanhã tem Santos e Bragantino, esse jogo às 4 da tarde. Vamos transmitir aqui no canal de áudio do Futebol Interior com a 102 FM de Bragança. Às 5 da tarde tem Capivariano e Primavera. Jogo também na parte de baixo da tabela, viu? O Novo Horizontino pega o Botafogo às 18h30, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. E amanhã também o Corinthians joga contra o Velo Clube às 8h30 da noite. Tem ingresso lá para Corinthians e Velo Clube, 200, velho. O torcedor corintiano tá acostumado, né? Porque na Neoquímica paga mais ou menos isso, né? Na segunda-feira, o encerramento desta quinta rodada para Portuguesa e Guarani, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Aliás, esse jogo na seguidinha do nosso podcast Derby 213, com a Luísa Matias e os convidados, o Fernando Fumagalli, ex-atleta do Guarani, e o grande Piá, ex-atleta da Ponte Preta. O pessoal vai falar história de derby, enfim. O Piá é sempre uma resenha, a Luísa apresenta com toda a sua beleza e competência, e o Fumagalli, ídolo da torcida do Guarani. Por volta de 10 para as 8 da noite, a gente abre a jornada esportiva logo depois do fim do podcast, tá bom, gente? Mais uma passada aqui na Série A2, só para fechar então a jornada e também citar aqui o placar ao vivo Futebol Interior Rivalo.bet.br. Jogue com responsabilidade, nada ganha da emoção. Atenção, hein? Apostas apenas para você que é maior de 18 anos. Bom, o técnico da Internacional de Limeira foi demitido. A Inter perdeu em casa mais uma para o Santo André pelo placar de 1-0. Quem perdeu em casa também foi o Taubaté. Perdeu para a Ferroviária por 2-1. Técnico do Taubaté também foi demitido. Água Santa venceu o Sertãozinho 3-1 em casa. O Grêmio Prudente perdeu em casa. Esse jogo segue, né? Esse jogo começou às 18 horas, então a gente tá bem no finalzinho, viu, gente? Bem no finalzinho. Grêmio Prudente 1, Juventus 2. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, atualizei e é final, viu, gente? Fechou, tá? Então vamos lá. Finalizado também, o Juventus ganhou fora de casa pelo placar de 2-1. O 15 empatou no finalzinho, hein? Com o Osasco Sport, 1-1. Tava perdendo o jogo até o final da partida. O Votuporanguense empatou com o Linense 0-0. Esse jogo começou às 7 da noite. Intervalo, São José vai vencendo o Monte Azul pelo placar de 1-0. Amanhã a bola rola às 18 horas
para Ituano e São Bento da cidade de Sorocaba, Série A2 do Campeonato Paulista, que aponta Ferroviária líder 11 pontos, Água Santa segundo 10, Juvento terceiro 10, Ituano quarto 8, Monte Azul quinto 8, Votuporanguense sexto colocado 8 pontos, Linense sétimo 7, São José o oitavo colocado 7 pontos ganhos. Santo André é o nono com 7, o Osasco Sporting 17, estava indo para a quinta colocação, o Osasco Sport, mas tomou um empate lá do 15. O Sertãozinho é o 11º 6, a Internacional de Limeira 12ª 5, 15, 13º 5. O Grêmio Prudente é o 14º 3. Taubaté abre a zona da degola, 15º 3 pontos. São Bento é o último colocado, nenhum ponto ganha na competição. O São Bento jogou 4 jogos e perdeu os 4 até aqui. Campanha muito parecida com a da gloriosa Associação Atlética Ponte Preta. 8 da noite, 11 minutos. Vambora, né, gente? Pra Rivalo, nada ganha da emoção. Joga com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. União, proteção veicular. Faça já sua cotação e proteja seu carro e moto com os melhores benefícios de cobertura 24 horas. União 999 77 90 29. Sind Táxi, Autoposto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis. Troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante Pizza do Dadá. Sábado à noite pede uma pizza. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Hora da Macaca, toda segunda 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. 25 14 11 71. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Agradecendo ao Frank Francisco nos comentários, Isael Moreira aqui na reportagem, o nosso querido Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a direção comercial, gerência comercial do nosso Roberto Marcondes. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine, hein? Segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite. Um abraço do tamanho do Majestoso pra você. Excelente final de semana, se cuida e até mais. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.